Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Com os trabalhos técnicos de Gil Kleber, nosso comandante, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi. Elton, um abraço, meu irmão, um abraço, sempre comigo aqui no estúdio. Uma alegria estar com você. E Gilberto Sufi, nosso técnico do Majestoso. Estamos abrindo Concentração Bandeirantes desse sábado, Macaca, situação difícil, complicada. Ponte Noroeste, 5 da tarde com o Batista, Tigrão, CH e o Pedro Piscinato. Olha, de imediato, sabe o que eu vou fazer? Ó, já informações do Guarani antes de falar da Ponte. E você vai ouvir um gol da Ponte há 57 anos atrás. Vale a pena, hein? Imperdível. Um produto áudio de rara beleza. Uma coisa rara, o rádio, há 57 anos atrás. Gol da Ponte. Segura. Olha, começo aqui pelo placar, pelo Brasil, hein? Ó, tem muitos clássicos, final da Copa São Paulo, tem Palmeiras e São Paulo, tem Fluminense e Flamengo, tem Inter e Grêmio, tem Atlético e Cruzeiro, tem Vila Nova e Atlético de Goiás, tem Santa e Náutico. Opa! Olha aqui, que placarzão nesse sábado, então é o seguinte, ó. Gente, bola rolando pra São Bernardo e Mirassol, tá 2-0 pro Mirassol. Em 7 minutos, o Mirassol marcou 2 gols. Igor Formiga e Renato Marques. O poderoso São Bernardo que veio aqui ganhou da Ponte. São Bernardo 0, Mirassol 2. 17 horas, Ponte Noroeste. 18h30 em Barueri, o clássico Palmeiras São Paulo. Em Barueri, em Palmeiras e São Paulo. Amanhã, 16 horas, Neoquímica. Neoquímica, sim, Santos e Bragantino. Vai ser na Neoquímica. 17 horas, Capivariano e Primavera. 18h30 amanhã, Novo Horizontino e Botafogo. 20h30, Velo e Corinthians. 8h30 da noite amanhã, em Rio Claro, Velo Clube Corinthians. E na segunda-feira, dia 26, 20 horas, Portuguesa e Guarani. Amanhã, a final da Copa São Paulo, 11 horas, Pacaembu, São Paulo e Cruzeiro. O Cruzeiro eliminou a Ponte nessa campanha aqui. Ó, na Série A2, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a bola tá rolando, hein? Taubaté e Ferroviária, deixa eu ver aqui. Tá rolando aqui, Série A2, tá 1-0, tá 1-1. Taubaté e Ferroviária está 1-1, 16 horas, Limeira, Inter e Santo André. 16 horas em Diadema, Água Santa e Sertãozinho. 18 horas, Votuporanguense e Linense. 18 horas, Piracicaba, 15 Osasco. 18 horas em Prudente, Grêmio Prudente, Juventus. 7 da noite, São José e Monte Azul. E amanhã, 18 horas, Ituano e São Bento. São Bento é o último colocado na Série A2. Começou a Série A3, começou ontem, lá em Jaú, 15-0, União São João 1. Sabe quem que é o técnico do União São João? Danilo Sacramento. Danilo Sacramento jogou primeiro na Ponte, jogou no Guarani, foi vice-campeão 2012, Danilo Sacramento. Ontem em Jundiaí, atenção CH, Paulista 2 e Itapirense também 2. Sabe quem fez um dos gols do Paulista? Camilo! Camilo, que jogou no Mirassol, jogou aqui na Ponte. Camilo tá lá no Paulista. O nome do goleiro do Paulista de Jundiaí, Lee Winston. Goleiro do Paulista de Jundiaí, chama-se Lee Winston. Sei lá, deve ser isso. Ou Winston. Lee Winston. Segura, Lee Winston. Complicado, hein? Complicado. Atenção, hoje, bola rolando, hein? Lá em Suzano, o gol do Desportivo Brasil. Suzano 0, Desportivo Brasil 1. Sabe quem que trabalha no Desportivo Brasil faz tempo? Diria Pereira Neto, o ganso mais famoso do Brasil. O maior goleiro da história da Associação Atlética Ponte Preta, Carlão Ganso. O Carlos trabalha... vou falar baixinho. Ele trabalha na base.
Ele não é o treineiro de goleiro do time profissional, ele trabalha na base. E faz tempo que tá lá. Atenção, gol do Rio Preto 1, Rio Branco 0. Ei, Rio Branco da Americana. São Bento 0, Marília 1, gol do Marília. E o São Bento, não, é São Bernardo, perdão, aqui é Esporte Clube São Bernardo. Esse São Bernardo que está no Paulistão é São Bernardo Futebol Clube. Esse São Bernardo da Série A3 é o Esporte Clube São Bernardo. União Agrícola Barbarense, campeão da divisão anterior, subiu para a Série A3, né? O ano passado, foi campeão. União Agrícola Barbarense joga às 18 horas em casa com o Rio Claro. E 19 horas tem Bandeirante e Portuguesa Santista lá em Birigui. E amanhã, 10 horas em Franca, Francana e Catanduvense. Atenção! Pelo Brasil, 9 da noite, Botafogo e Bangu. Amanhã tem Fluminense e Flamengo, Boa Vista e Vasco no Gauchão. Amanhã, 8 da noite, Inter e Grêmio. Lá em Goiás, 19 horas, Anapolina e Goiás. Amanhã, Vila Nova e Atlético Goianiense. Sabe quem que é o técnico do Vila Nova? Humberto Louser. No Mineiro, 20 e 30 tem Uberlândia e América, do Alberto Valentim. Amanhã, atenção, 18 horas na Arena MRV, o clássico Atlético e Cruzeiro. Deixa eu ver o que mais aqui, meu placar é a mão, tá pensando o quê? Atenção no Paraná, 16 horas tem Atlético e Galo Maringá, 16 horas Cascavel e Londrina e 16 horas Londrina e Cianorte. É Cascavel e Coritiba, perdão. 16 horas hoje é Cascavel e Coritiba e 16 horas Londrina e Cianorte. No Pernambucano, 5 da tarde, Esporte e Acadêmica Vitória. Sabe quem que é o técnico do Esporte? Você sabe. É o Roger. Esse atacante da ponta estava aqui no Londrina, né? E amanhã tem Santa Cruz e Náutico às 18 horas. Meus amigos, antes de falar da Ponte, atenção! Informações do Guarani com meu amigo Breno Beretta. Vai, Breno! Oi, Edu, um abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui no Concentração da Rádio Bandeirantes. Segunda-feira o Guarani volta a campo, 8 da noite, transmissão da Rádio Bandeirantes a partir das 5 da tarde no Esporte em Debate. Eu já estarei no estádio do Canindé para trazer todos os detalhes de Portuguesa e Guarani. Hoje a reapresentação do Bugre, agora no período da tarde, né? Só 2 treinamentos antes de enfrentar a Portuguesa. É claro que hoje é um trabalho mais regenerativo para quem atuou na última partida, a vitória sobre o Velo Clube por 1-0. Os demais jogadores vão trabalhar parte física, também com bola, e amanhã o único trabalho tático antes da viagem para a capital paulista. Logo depois do jogo, a vitória sobre o Velo Clube, quem falou foi o goleiro do Guarani, o Kaique França, né? Ele que foi o craque do jogo e defendeu um pênalti na segunda etapa. Muito feliz, a gente sabia que seria um jogo difícil aqui, mas a gente veio muito claro do que a gente tinha que fazer para vencer o jogo. Fico feliz de poder ajudar a equipe aí, ofereço a todos os meus companheiros aí também, a Deus, a minha família. Muito feliz com o momento. Bom, Edu, se o técnico Matheus Costa quiser, ele pode repetir a mesma formação que iniciou os 2 últimos jogos, contra o Santos e também o Velo Clube, com o Kaique França no gol. Na lateral direita o Rafael, mas existe a possibilidade do Cicinho voltar. Na zaga, Maurício Antônio e também o Jonathan, já que o Rafael Donato segue vetado pelo departamento médico. Na esquerda também existe uma possibilidade, né? Até porque o Renan Castro entrou bem no lugar do Emerson. No meio-campo, William Farias ao lado do Natan e também do Isaac. E lá na frente, 3 jogadores, né? O Mirandinha, o Guilherme Parede, que marcou o gol de pênalti, e também o Maranhão. Lembrando que o Luca e o Kevin estão à disposição no banco de reservas. E ontem o Guarani surpreendeu, anunciou o atacante Ebert, que estava na Ponte Preta, chegou em dezembro na Macaca, fez toda a pré-temporada na Ponte e por conta da situação financeira, no início da semana, ele acabou deixando o estádio Moisés Lucarelli. O Guarani já estava de olho nele desde o ano passado. Então, jogador de 26 anos que atua na ponta esquerda, pode atuar improvisado como centroavante também. E pelo que a gente sabe, até o Pedro Piscinato trouxe, ele estava treinando muito bem na pré-temporada da Ponte, mas ele não pôde ser inscrito por conta do Transferban.
e ele deixou o estádio Moisés Lucarelli. Foi parar no Guarani. Guarani anunciou o jogador, então o Ebert já estará treinando hoje à tarde, já passou por exames médicos e na segunda-feira ele fica à disposição do técnico Matheus Costa para o jogo contra a Portuguesa. Eu imagino que você nunca tenha visto essa situação, né, Edu? Até a gente falou pelo telefone de um jogador que acertou com um rival, fez toda a pré-temporada, seja do lado do Guarani ou da Ponte, em toda a história. Eu realmente não me lembro de uma situação como essa. Bom, Edu, e sobre o Elvis, qual que é a situação? O Guarani segue esperando a rescisão de contrato dele com a Ponte Preta para fazer a proposta oficial. Mas como eu disse ao longo da semana, né, o Guarani tem interesse em contratar o Elvis para a disputa da Copa do Brasil e da Série C do Brasileiro. E o empresário que está intermediando já teria dado o ok do Elvis para jogar no Guarani. O Elvis, que também já tem uma proposta oficial do Brasiliense, porém o Brasiliense não tem o calendário que tem o Guarani, né? Então existe a possibilidade, o Elvis que já apagou tudo das redes sociais relacionado à Ponte, existe a possibilidade do Elvis jogar no Guarani. Edu, eu volto com você. Muito obrigado, meu grande amigo Breno Beretta. Grande Breno Beretta. Muito obrigado mesmo, sempre atento, sempre gentil. Baita do menino repórter, hein? E lá no Moisés Lucarelli, eu estou com meu grande amigo Pedro Piscinato, ala jovem, Bandeirantes. Pedrão, você tá vendo, não tá vendo pelo YouTube, né, Pedro Piscinato? Um abraço. Boa tarde. Alô, você tá Edu, bem, Pedrão? tudo bem? Boa tarde. Tá me vendo aí no YouTube? Vou abrir aqui no celular. Abra. Tá com o topete hoje? Não, é um material aqui da Ponte. Pessoal, coloca no YouTube aí. O Expressinho da Vitória. Eu disse que você vai ouvir um gol há 57 anos. Eu tenho aqui um material da época 69. Deixa, o Lucas Pessoa vai colocar no YouTube. Tô te vendo. Tá vendo, Pedrão? Esse aqui é o Expressinho da Vitória. A Ponte ficou uma década na segunda divisão. Em 69 subiu. Esse time de garotos, muita gente revelada na Ponte, fez muito sucesso. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é o Wilson. Deixa eu ver, não é aqui. Onde que eu tô aqui, ó? Não, é aqui, ó. Tem que começar diferente, é. Aqui, ó. Aqui, ó. O Wilson, goleiro. Nelsinho Batista. Olha o Nelsinho Batista aqui, ó. Nelsinho Batista. Esse aqui é Samuel. Olha o Samuel, zagueirão. Samuel. Esse aqui é Araújo. Depois Araújo. Esse aqui é o Santinho. Tudo moderno, você vê? Parece aqueles filmes antigos. Vamos lá. Teodoro. Grande meio de campo, Teodoro. Tá aí, ó, Teodoro. Jogou no São José, na Ferroviária, veio pra Ponte. Esse moço aqui, é Alain. Tá vendo o Alain? Alain, tá vivo? Se não fosse o Alain, a Ponte não subiria. Que no último jogo a Ponte perdeu da Francana de 3-1, mas graças ao gol do Alain, a Ponte subiu, terminou de empatado com a Francana, mas o saldo deu Ponte. Esse gol do Alain, esse menino aqui, foi artilheiro desse campeonato 69. Aqui, esse aqui não jogou nada. Ó como é que ele era, ó, tá aqui, ó, de cá. Ó o de casinha aqui, jogava com a 8 naquela época. O 10 era Roberto Pinto. Deixa eu ver quem mais aqui, ó, Manfrini, tá aqui, ó o Manfrini aqui, faleceu há pouco tempo, Manfrini, ele quase foi jogar no Guarani. Deixa eu ver o que mais aqui. Manfrini e aqui ele, Roberto Pinto. Veio do Botafogo de Ribeirão Preto para Ponte. Tinha feito muito sucesso no Rio, no Vasco. O sobrinho de Jair Rosa Pinto, que também, em final de carreira, jogou na Ponte. E estava no Maracanã em 50 contra o Uruguai. Jair da Rosa Pinto. O Roberto Pinto é o último aqui. E esse aqui é o Adilson. Adilson, ponta esquerda. Que eu contei a historinha dele aqui durante a semana. Num derby ele fez o gol com a mão. Lá no 19 de agosto de 1970, no Brinco de Ouro 2-2. Ele confessou depois que fez o gol com a mão. A Ponte empatou aos 35 do tempo o gol do Adilson. Pedro Piscinato, antes dos gols aí, meu querido amigo, informações da Macaquinha aí, pra hoje contra o Noroeste.
Edu, a Ponte Preta, em relação à equipe que iniciou a partida contra o São Bernardo, o técnico Marcelo Fernandes não conta mais com Bruno Lopes. Na quinta-feira, após a partida, ele já se despediu dos companheiros aqui de Ponte Preta, foi emprestado para o Norte Esporte Clube, time de Montes Claros, de Minas Gerais, mesmo time que levou o Serginho por empréstimo. Bruno Lopes também foi emprestado para essa mesma equipe, com contrato até o final do campeonato estadual, até meados de abril. Bruno Lopes, que recentemente renovou com a Ponte e tem contrato com a Macaca até 2027. Então, mas o último confronto entre Ponte Preta e Noroeste, deixa eu pegar o papel aqui, Pedrão. 2-1 em Bauru, 2 gols do Bruno Lopes. Tá no papel, tá aqui, exatamente, Pedrão, tá aqui, ó. Ponte com o time reserva. Eu conto a história do jogo. O Bruno Lopes, ele fez 1-0 a 45 do primeiro tempo. Aí ele fez o de pênalti a 10 do segundo. E o Noroeste marcou com Pedro Felipe, o treineiro da Ponte, Alberto Valentim. Ponte, equipe reserva. Como é que você sabe, Pedrão? Eu lembro. Não foram o goleiro Diogo Silva, o volante Léo Oliveira, o zagueiro Simon, o lateral esquerdo Arthur, o lateral esquerdo e meia Danilo Barcelos, o Elvis não foi, Emerson não foi, Pedro Vilhena, na época titular, não foi, o Serginho meia não foi e o atacante Jean Dias também não foi. Alguns estavam no departamento médico. Agora, Léo Oliveira, Emerson e Simon estavam pendurados. E por que não foram também? Porque na sequência tinha derby. O derby de 9 de fevereiro. Se não me engano, foi 2-0, né? Foi 2 gols de pênalti. Lembra, Pedrão? Isso, Danilo Barcelos e Jean Dias. Você tá numa fase maravilhosa, Pedrão. Maravilhosa. Muito bem. E que mais a princípio da Macaca aí, Pedrão? Que hora que sai a escalação? Daqui 14 minutos, 4 horas da tarde, deve sair oficialmente a escalação, com apenas essa novidade. No lugar do Bruno Lopes tem a opção do Vitor Pernambuco, jogar como 9 centralizado e Luquinha e Diego Tavares pelas pontas, ou Diego Tavares de um lado, Vitor Pernambuco do outro e Matheus centralizado. São 2 opções aí que o técnico Marcelo Fernandes testou durante a semana. Vamos ouvir então, matar as saudades e a nostalgia no Concentração Bandeirantes. Daqui a pouco o CH com a gente. 1969. A Ponte disputava, chamava Paulista da Primeira Divisão. É Série A2 hoje. Toda a década de 60, a Ponte foi rebaixada em 1960, 61, 62, 63, agora, tudo na segunda divisão. Perdeu em 61 da Prudentina, era para subir, final. Ponte Prudentina no Pacaembu. E a Ponte na prorrogação caiu fora. Depois teve o gol do Samarone em 64, na verdade foi em 65, válido pelo campeonato de 64. E ficou, mas em 69, a Macaca com time aí de meninos acabou subindo. E no dia 5 de outubro de 69, a Ponte, o Zé Duarte, que era o técnico, mandou uma equipe reserva. Eu tô aqui com a Histórias da Associação Atlética Ponte Preta, o volume 3, que conta os anos de 56 a 1970. E aí, a Ponte, numa campanha espetacular, invicta, e já estava classificado para o torneio dos finalistas, que seria no Parque Antártica, em 3 rodadas. Então, como a Ponte estava classificada, o Zé Duarte mandou uma equipe reserva. A equipe que jogou foi essa: Pivete no gol, Maurício Henrique, Dagoberto e Santos, Sérgio Moraes e Ailton Lira, depois de cá. De cá você vê, entrou depois. Joãozinho, Antônio Carlos, Ézio, depois Adilson e Zezinho. Zezinho, encontrei com o Zezinho outro dia, tá aposentado da Sanasa. Joãozinho veio do Guarani pra Ponte. Joãozinho estava naquele jogo que o Santos, que o Guarani goleou o Santos no Brinco de Ouro em 64. Joãozinho, depois teve uma padaria lá na Antônio Cesarino. E depois acabou indo para o mundo político. Faz tempo que era no mundo político, é assessor da Célia Leão. Não sei que fim deu Joãozinho, tava com algum político por aí. Mas vamos ouvir aqui a narração de quem a narração é do José Sidney, uma voz sensacional. O José Sidney, ele era corretor, o José Sidney, ele construía casa, vendia e tal. E naquela época, 69, era ele e Pereira Neto. E a gente vai ouvir o Pereira Neto depois. Aqui, Bauru, não tinha essa de... Tinha que viajava. 5 de outubro de 69. José Sidney, do estádio Alfredo de Castilho. Sabe quem que vai cobrar o escanteio? Ailton Lira. Eu só não descobri quem era o repórter.
Oliveira Andrade estava na fita naquela época. Jaércio Barbosa, infelizmente, faleceu. Final agora de 25. E tinha o Oliveira Andrade e Jaércio Barbosa. E Ailton Lira foi um craque, mas não tinha espaço para ele no time da Ponte. Não tinha. O Ailton Lira, da Ponte, foi para Caldense. Da Caldense foi para o Santos. Fez o maior sucesso. Fez sucesso no São Paulo. Em 82, jogou no Guarani. Eu trabalhava na Rádio Cultura quando o Sérgio Jorge ligou pra mim. Edu, noticia aí. Ligou naquela época, né? O Guarani contratou o Ailton Lira. Eu fui lá, enchi a boca no microfone. Aí o Guarani contratou, chamei o narrador. O Guarani contratou Ayrton Lira. Daqui a pouco o Sérgio Jorge liga de novo. Edu, Ailton Lira. Vamos lá. 5 de outubro de 1969, José Sidney. Há 57 anos atrás, o rádio era assim. O rádio era assim. Meu caro Lucas Pessoa, esse não é rádio de 57 anos atrás. Atenção. Não, eu falei com ele. Oi. Oi. Lucas Pessoa. Tem... caiu a força lá. Ele tá em home, né? Bom, não tem importância. Depois é o seguinte, só para explicar aqui. Aí terminou esse jogo de Bauru, foi o gol do Sérgio Moraes. O Sérgio Moraes, hoje conversando com o amigo Totoiati, o Sérgio Moraes era volante, já faleceu. Era volante, revelado na Ponte, chegou a morar na Rua Uruguaiana, equipe de tração da Ponte Preta. E o Sérgio Moraes, depois de muitos anos que parou de jogar, ele foi músico. E ele frequentava o Bar do Neve, lá na Lusitana com a Uruguaiana. E roda de samba, e Totoiati frequentava a roda de samba. Sérgio Moraes. Vamos lá, atenção. Tá na posição, o número 10, Ailton para a cobrança do tiro estirado. Vai tomando posição, Ailton para a questão da bola em circulação, a cobrança do tiro de campo, interessado, até a meia-altura, conveniência para o arco. Saiu o Raul Marcelo, segundo para gol. Entra Sérgio Moraes, é gol! Sérgio Moraes, o número 5, a 9 minutos e 30 segundos de jogo. Inaugura o marcador do estádio Alfredo de Castilho em Bauru. Ailton com violência cobrou o tiro de campo. Raul Marcelo tentou segurar, não segurou. Rebateu para Sérgio Moraes. Estourar de Sacalhoto inaugurar o marcador. Ponte Preta 0 Noroeste. O goleiro do Noroeste, Raul Marcelo, é isso aí. Bom, aí começava o torneio dos finalistas. Era Ponte, Francana, Noroeste e Linense. Foram 3 rodadas do antigo Parque Antártica. No primeiro jogo, a Ponte venceu o Linense por 3-1. No segundo jogo, Ponte e Noroeste. Era uma sexta-feira, 24 de outubro de 69. Deixa eu ver se tem o público aqui. No livro do Sérgio Rossi. O Dicá marcou 2 gols e o Alain marcou 1. Vamos ouvir aqui o primeiro gol? No Parque Dicá cobrando falta. Vocês vão reparar a narração do Pereira Neto, que trabalhou 39 anos nessa casa aqui, 39 anos. A maneira como ele descrevia, a maneira como ele relatava o cenário daquele momento. Vamos ouvir aqui, 24 de outubro, 69, há 57 anos, no Parque Antártica. Gol de mestre de cá cobrando falta e seguimos depois com os demais. Vamos lá. Aponta Faville Neto. Uma infração relativamente perigosa contra a Cidadela de Chiquinho. Posição de meia direita do ataque Ponte Protano. Aproximadamente 11 jardas da entrada da grande área. Portanto, a barragem do Noroeste será formada um passo aquém da entrada da grande área. Prepara-se o número 8 de cada Associação Atlética Ponte Preta para a cobrança da infração. Barreira cobrindo o canto esquerdo, canto direito para Chiquinho. Vai autorizar Faville Neto. Vai para a contagem das 10 passadas regulamentares, corrigindo a posição da barreira, que agora vai formar sobre a linha frontal da grande área noroestina. Prepara-se para a cobrança de cá. Vai autorizar Faville Neto, canto direito para o goleiro. Correu de cá, bateu direto para a meta. Gol!
A Ponte Preta estava numa noite bastante inspirada, apresentando um futebol nitidamente superior e dominando territorialmente ao Grêmio Colorado da cidade sem limites. E eram decorridos 30 minutos de partida quando o Alain escreveu no placar do estádio Palestra Itália: Ponte Preta 2, Noroeste 0. Bola dominada pelo Roberto Pinto, faz o gol do Fio, limpa bem o lance. Bola enfiada no comando. Falhou o zagueiro, sobrou para lá, pode marcar. Chutou. Gol! Marca o segundo gol, Ponte Pretano, a 31 minutos do primeiro tempo, depois de uma falha tremenda de Virgínio, que tirou o possível impedimento de Alain no lançamento para ele. Alain penetrou na área, como Chiquinho saiu do arco ao seu encontro, ele rolou apenas no canto esquerdo, estabelecendo 2 gols para a Ponte Preta, 0 para o Noroeste, já Alci Barbosa. E o primeiro tempo terminou sem que a contagem fosse alterada. A enorme e fiel torcida da Alvinegra Campineira, obviamente, estava eufórica, apresentando um deslumbrante espetáculo de bandeiras numa verdadeira festa para os olhos. Na etapa complementar, a vitória pontepretana foi reafirmada com um novo gol dedicado aos 15 minutos. Luizinho bate mão no balão, vai para Mazola atrapalha, se perdeu outra vez para Luizinho. Luizinho para Djair, bom passo para Vicá, tabela com Djair, invadiu para Vicá, vai na casa, chutou. No segundo tempo, o golaço de Vicá, depois de uma trama extraordinária entre ele e o jogador de Jair, tabelaram os dois. Vicá foi lançado pelo setor central, ele ensaiou a saída do gol. Vicá chutou forte no canto esquerdo, estabelecendo 3 para a Ponte, 0 para o Noroeste. Muito bem, no momento de nostalgia, obrigado ao Lucas Pessoa, sensacional, curtindo 57 anos atrás. A narração de Pereira Neto. Olha, o Pereira Neto faleceu em 7 de agosto de 2013. O nome dele era Fanor Vilela Pereira. Fanor, F-A. F de faca, A de amor. Fanor Vilela Pereira. Ele nasceu em Ibitinga, início da década de 50, trabalhou em Rio Preto, na Rádio Rio Preto. Chegou a Campinas em 54. Mas aqui, na Educadora, ele trabalhou de 59 até o ano de 98. 39 anos, o nosso querido Pereira Neto. Os slogans e bordões de Pereira Neto. Balançando os cordéis da meta adversária. Renato Silva, o repórter bico fino. Jairson Barbosa, o repórter que caminha ao lado da notícia. Roberto Diogo, repórter que comanda o jogo. Nossa, quanto eu vi isso, querido Roberto Diogo. Bugrão Exportação. Em 72, quando ele jogou na França, Espanha, no Kuwait, na Grécia, Romênia, Irã, foram 18 jogos. E aí, depois que voltou, então ficou Bugrão Exportação e o time do Povão de Campinas com referência a Macaca. Pedro Piscinato, Moisés Lucarelli, algo a acrescentar? Escalações ou não? Ainda não, Edu. Torcedores da Ponte Preta começaram a entrar já nas arquibancadas do Majestoso. 3 torcedores do Noroeste no setor visitante, mas é claro, um público bem tímido ainda. Expectativa de um público melhor do que esteve presente aqui na quarta-feira na partida diante do São Bernardo. Mas daqui a pouquinho tem escalações, Edu. E agora Opinião Bandeirantes, hein? Opinião Bandeirantes, escuta, uma pergunta. O nosso WhatsApp é o 97102 1493. Quem do elenco de 77 que veio do Noroeste para a Ponte? Hein? Você sabe?
7102 1493. Meu amigo Carlos Henrique, o popular CH. Quer dizer que o Camilo fez gol ontem, CH. Um abraço, boa tarde, CH. Mas não fomos tão bem assim, né? Estrear com empate em casa 2-2, com lambanças da zagueirada, nunca é bom. Mas o Camilo fez gol, fez um jogo até razoável. Vamos para mais. Mas ontem o time patinou, Edu. Estou falando do Paulista de Jundiaí. Isso, contra o Itapirense, início da Série A3, né, CH? Isso aí, 2-2. Então, antes da escalação, eu pergunto ao amigo. É a fase terrível, né? Comentar sobre a ponta. Você até disfarça. Você vê que eu procuro disfarçar. Contar um pouco de história. Falar, né? Aliás, você foi muito bem na introdução do programa, como sempre. Parabéns. Eu que agradeço. Graças a tanta gente que me ajuda aqui, todos da equipe, da técnica. Então, cara, você sabe que eu fico sem jeito de fazer pergunta pra você, cara? Você sabe que a sua expectativa, o cara não tem o que falar. E você é um artista porque você tá aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado, domingo você tá na transmissão. Todo dia. Almoço e à tarde pra pagar seus pecados. Porque você tem pecado pra pagar. Tem. Você tem coisa que você fez. Gente, comentar sobre a ponte, sabe? Quando eu chego no gabarito, cidadão, eu vou falar o quê pra você? Marcelo Fernandes. O cara tá administrando uma bomba. Uma bomba. Imagine o ambiente, como é que tá aquilo. Como é que o treineiro vai fazer? No último jogo, até 6 da tarde, não sabia se colocava um ou colocava outro. O transferman saiu em cima da hora e tal. Que pagou um dia antes, mas não saía transferência. Você vai falar o quê? O que você vai falar? Então, você gostaria de falar o quê, CH? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde mais uma vez. Tem um amigo, né, que é Ponte Pretano, inclusive, que disse o seguinte para mim, sexta-feira. A Ponte está seguindo à risca, né, o trabalho incompetente de ir para a Série 2. Aí ele enumerou salários atrasados, greve, jogadores abandonando um clube. Foram mais de 10 jogadores que foram embora. Foram embora. Simples assim. 12. E contratar... Cala 12. E contratar David Braz. Tá fazendo de tudo para cair para a segunda divisão. Agora, sempre fica o alento, sempre fica a torcida da gente para que as coisas sejam diferentes. Mas como acreditar numa reviravolta num time com tanto problema? Dentro e fora de campo. É porque algumas pessoas, elas se amparam e se alicerçam no que aconteceu na Série C do ano passado. É muito diferente. Aliás, aquilo que aconteceu na Série C, que é o time jogar, subir, ser campeão com salários atrasados, é ponto fora da curva. Esqueçam, aquilo não vai existir mais na Ponte. Pode até acontecer em outro clube. Ou a Ponte com outra administração. Com essa não vai acontecer mais. Porque, infelizmente, essa diretoria não conseguiu acertar as contas ainda. De repente, daqui a um mês consegue. Então, quando você pergunta de expectativa, eu digo, eu sempre tenho a esperança de que os times de Campinas vençam. Agora, eu não tenho direito de faltar com a verdade para o nosso ouvinte. Então, uma coisa é minha torcida, outra coisa é a realidade. E a realidade indica, isso é só indicativo antes da bola rolar, que o Noroeste vai vencer o jogo. Espero estar errado, Edu. Atenção, maestro Elton Grimaldi. Primeiro pergunto pro Pedro Piscinato. A ponte tá escalada, Pepe? Escalada e definida pelo técnico Marcelo Fernandes, Edu. Seja o que Deus quiser. Elton Grimaldi, olha o maestro. Deixa eu pegar a caneta aqui. Peraí, Pedrão. Sumiu a caneta aqui, rapaz, não é essa. Espera um pouquinho só. O papel aqui, ô Pedrão, peraí. Pessoal, espera um pouquinho só. Você vai chegar aos 70 anos, Pedrão, não é a mesma coisa, não? Espera um pouquinho. Tá. Bom, se bem tranquilo, Edu, no seu tempo, no seu tempo.
Agora eu quero fazer o seguinte, quando tá chovendo, você faz o quê? Fala pra mim, não, você é repórter, tá no gramado. Você fica com papel ou é tudo celular? Como é que é? Edu, tenho no celular, mas tenho papel também. E eu trago um saquinho plástico transparente, deixo na minha mochila. Caso chova, eu não consigo pegar o celular. Coloco o papel ali com as escalações, com as informações dentro deste plástico. Fiz isso, inclusive, lá em Capivari. No final do segundo tempo começou uma chuva um pouquinho mais forte. Guardei minhas anotações no plastiquinho e fiquei com elas até o final da partida. Muito bem. Olha, antes que eu esqueça, parabéns, viu, as suas perguntas. Você fez uma pergunta para a senhora advogada da Ponte. Garcês, me fugiu o primeiro nome. Thalita Garcês. Quem? Thalita Garcês. Doutora Thalita Garcês, brilhante pergunta. Você foi um repórter que também ouviu o Elvis naquele jogo que ele desabafou. Você também fez uma pergunta numa coletiva para o Marcelo Fernandes, está indo muito bem, parabéns. E escale a ponte, Pedro Piscinato. Só foi elogiar, mas... Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Marcelo Fernandes, como a gente antecipou, com Vitor Pernambuco de centroavante, Macaca de Diogo Silva 12 no gol, Pacheco pela direita, David Braz e Lucas Cunha na zaga e Jean Carlos do lado esquerdo. No meio campo, Rodrigo Souza, Tarek e Cristiano mais à frente armando o time. E na linha de frente, Diego Tavares de um lado, Luquinha de outro e Vitor Pernambuco mais centralizado. À disposição do Marcelo no banco de reservas tem Thiago Coelho, que é goleiro, Júlio lateral direito, Rabelo zagueiro, Diogo Moura meia, Rômulo volante, Caio Ganga atacante, Gustavo Almeida zagueiro, Juan volante, Gustavo Teles também volante, Chicão volante, Pedrinho meia e Damião centroavante. Edu? É a mesma equipe, como é que chama o rapaz que foi lá para Minas? Bruno Lopes. Então, com a equipe que começou o último jogo, é só o Bruno, no lugar do Bruno Lopes, quem que entrou foi o Diego Tavares. Diego Tavares. Isso, na partida anterior ele havia começado no banco de reservas. Única alteração, né, Pedrão, em relação à equipe que começou o último jogo, né? Isso, só essa alteração. Muito bem. Noroeste. Ih, rapaz, deixa eu ver aqui na escala. Como é que chama o atacante lá? Como é que é o nome dele? Carlão. Carlão vai jogar, Vai jogar, Marvado. Ei, Carlão. Ele saiu do Noroeste e voltou para esse paulista aí. Ídolo em Bauru, o Carlão, hein? Vai marcar Carlão, deixa eu ver a foto dele aqui. Disputou a Série B pela Ferroviária. Foi? 13 gols, Ferroviária mal o campeonato inteiro e o Carlão brigando pela artilharia. 13 gols no Campeonato Brasileiro da Série B. E já fez gol nesse paulista, não fez? Fez. 2 gols. 2? Fez gols contra o Botafogo e contra o São Bernardo, na segunda e na terceira rodada. Quer dizer que o Carlão fez 15 gols esse ano. Não, somando a Ferroviária, perdão. Esse ano o Pedro Noroeste fez 2. Tá bom, meu querido, vamos aí ao Noroeste de Bauru. Noroeste do técnico Guilherme Alves com Luiz Daniel 1, Johnny número 2, Sanches 12, Pedro Carrerete 5, Carlinhos, capitão da equipe de Bauru, tem a 3, Maicon 44, Tauan 15, Denner 88, Diego Matias 27, Marlisson 11 e ele, Carlão Marvado com a 9. No banco de reservas tem Jefferson Romário 94, Wesley Silva 20, Léo Kovic, olha ele aí, com a 30, Lucas Cunha 4, Renan 22, Ronaldo Alves 33, Igor Cristiano 23, Cristiano 70, Thiago Lopes 10, Tocantins 19, Pedro Felipe 7 e Rafael Silva 18, Edu. Esse, então, de Campinas, que jogou aqui, o Léo Kovic, ele foi da Inter de Limeira pro lugar do Danilo Barcelos, não é isso? Isso. Quando o Danilo Barcelos se lesionou, Léo Kovic veio pra Ponte, fez 2 jogos, acho que se eu não me engano. 2 jogos, E depois já não foi mais utilizado. Até porque depois a Ponte acertou a contratação do Kevin também, que já era um desejo antigo da diretoria. O Kevin foi embora também, né? Foi embora, foi pro Londrina. Agora, que eu me lembre, gente, eu não lembro de outro que passou por Campinas aqui, tanto... Esse Marlisson, se eu não me engano, ele já jogou na Ponte, ou pelo menos esteve aqui na Ponte, né? Jogou é uma palavra muito forte.
O Marlisson, ele tá como... Ele vai começar jogando, é isso? Não tô achando aqui. Isso, camisa número 11. O 11, espera um pouquinho só, 11, Marlisson. É tanta gente que passou aqui, cara, eu não me lembro, viu? Depois eu vejo aqui. Acredito que 2018, 2019, mais ou menos essa época aí. Ah lá. Dá uma olhada nesse Tauan, hein, que acho que jogou aqui também, hein? Boa tarde. Tigrão, um abraço, Tigrão. Que número que ele é, Tigrão? Tauan? Ah, número 15. É. Seu Tauan, não lembro. Bom. Volante, marcou um gol em derby aí. Tauan? Jogou na ponte. Marcou um gol de cabeça. Não é Tauan o nome dele? Não, aquele lá o volante foi pro Japão. Aquele tá no Japão. Dauan, aquele lá. Dauan. Dauan, não, mas também, pô, você quer que eu não misture T com D? Pô, vocês estão com ganhei brincadeira. Ganhei uma de você. Então, agora eu vi a latinha dele aqui, não é o mesmo, não. Não é o mesmo, não. Você já pensou? Nós daqui 5, 10 anos conversando? O cara, Pedro Gozzi falou que você tá a cara do Sérgio Sarvucci. Que é isso? O cara tá querendo acabar com você, pô. Não, o Sérgio Sarvucci é um monstro sagrado na imprensa de Campinas. Só tô dizendo que o Sérgio, as últimas fotos que a gente tem dele, né? Aí, ó, Tauan, não é o mesmo, não. O Sérgio Sarvucci estava já a idade mais avançada do que o Edu, que é apenas um meninão, né? Mas valeu, eu acho que o Edu ama tanto o Sérgio Sarvucci que ele até gostou da comparação. Claro, é uma honra, mas o que é isso? E no apito, Pedrão? Guilherme Nunes de Santana é o árbitro dessa partida, ele que terá como assistente número 1 Rafael Tadeu Alves, assistente número 2 Miguel Catânio Ribeiro e o VAR Thiago Luiz Scarascati. Sabe qual jogo ele também foi o VAR, Edu? No derby, né? Guarani Novo Horizontino lá, expulsão do Luca. Ele que foi o responsável pela expulsão do Luca. Ele era o VAR naquela partida. E hoje ele tá como aí? Vai ser... VAR também. 42 anos. E aqui nós temos o VAR, Demir Gomes, que vai falar já. Vamos dar uma faturada? Depois, pela sequência, o CH e o Tigrão comentando, ponto escalada. O jogo é 17 horas. Quem narra, amigo Batista, agora 16h12. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Concentração. Gente, tá 3-0 pro Mirassol, hein? 3-0 pro Mirassol, segundo tempo. São Bernardo 0, Mirassol 3. Olha, antes do CH e do Tigrão, ó. Atenção, palpite. Atenção, Gil Kleber. O seu palpite vale prêmios aqui na Bandeirantes. Atenção, hein? Já passou no nosso Instagram hoje? Vai lá, @Rádio Bandeirantes Campinas,
Rádio Bandeirantes Campinas e procure a imagem dos jogos. Vai estar lá, Ponte Noroeste, Portuguesa e Guarani. Comente a palavra palpite e fique de olho no seu direct. Você vai receber um link exclusivo para validar a sua participação. Você pode participar em todos os jogos, tá? Mas é uma vez só. O sistema não aceita novamente, né? Um outro palpite seu. Se preferir, o link também está fixado nos comentários do nosso YouTube. Mas atenção, para concorrer você precisa estar seguindo o nosso perfil, tá? @Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram. Se não seguir, é desclassificado na hora. São vários prêmios distribuídos entre acertadores. Por exemplo, teve 10 acertadores. Vamos sortear 2. Somente 2 serão sorteados entre aqueles que acertarem o resultado. Se 10 acertarem o resultado, dos 10, 2, né, serão sorteados. E a gente vai divulgar aqui no apito final, logo após o jogo. Temos aqui o nosso programa Apito Final. CH, por gentileza, Ponte Escalada. Edu, como diria um grande amigo meu, é o que temos para o momento. Eu acho que de positivo nós temos aí a repetição de algumas peças que estrearam e não dá para negar que a Ponte teve uma melhora. Não o suficiente para sequer empatar o último jogo. Para o jogo de hoje, eu até tenho algumas outras sugestões, não tantas assim, não é? Mas eu acho que ele está mantendo uma coerência, que pelo menos ele conseguiu treinar, pelo menos um dia, esse time que vai jogar hoje. Na semana passada, desculpa, ele treinou um time, depois treinou outro, foi para a concentração e 1h30 antes do jogo, 2 horas, descobriu que time que ele podia colocar em campo. E hoje ele segue uma linha. A linha é praticamente o mesmo time do último jogo. Tem uma modificação, talvez 2, mas o restante é tudo igual. Então eu acho que ele está correto. Se esse time vai dar conta de enfrentar e vencer o Noroeste, é um outro capítulo. Mas eu acho que é o primeiro passo. Eu acho que o primeiro passo do Marcelo Fernandes é esse. Treinou mais uma vez o time e bota o time de novo, que ele acha ideal, diante do conceito dele, para colocar em campo. O que vai fazer muita diferença, é se esses jogadores terão capacidade de colocar em campo, em prática, o que foi treinado, né? A execução do plano de jogo. E aí que faz a diferença. Aí precisa de preparo físico, precisa de uma qualidade técnica, precisa de confiança, personalidade. Será que esse time tem? A gente não tem embasamento ainda. Aliás, tem um embasamento que é muito ruim, mas como entraram alguns jogadores diferentes, fica aqui sempre a esperança de que o time possa, dentro do campo, corresponder. Mas não vai ser fácil. O Noroeste tem vários jogadores, tem um time ajeitado, um time treinado. Lá existe uma pequena estrutura, mas a estrutura funciona, não é? Não fica só no discurso. Lá, realmente, a coisa funciona. Então vamos ver dentro do campo se o time corresponde, Edu. Mas tecnicamente eu vou reafirmar o que disse. O favorito para ganhar o jogo é o Noroeste. Na teoria. Vamos ver na prática, Edu. Que é Diogo Silva no gol, Pacheco, David Braz, Lucas Cunha e Jean Carlos. Rodrigo Souza, Tarek e Cristiano. Vitor Pernambuco, Diego Tavares e Luquinha. Oi, Mestre Tigrão? Por gentileza. Não, você me acionou, mas não saiu nada, não. Não, saiu? Tava desapertado. Muito bem, mas então você está devidamente acionado, Tigrão. Obrigado. Vamos lá. Eu faria algumas coisas diferentes se me fosse dado o poder de tomar algum tipo de decisão na escalação da Ponte. Eu acho que o Jean Carlos, do qual eu sou fã, gosto muito do futebol desse menino, mas ele está muito abaixo ainda fisicamente e no ritmo, depois de 1 ano e meio sem jogar. Então eu deixaria o Jean Carlos no banco, começaria
com o menino, com o Júlio na lateral direita, com o Pacheco na lateral esquerda. Foi o que nós vimos no segundo tempo da partida da última quarta-feira contra o São Bernardo. E eu mudaria a plataforma tática da zaga para frente. Eu começaria com 3 volantes, mais o Cristiano, para dar liberdade para o Cristiano ser quase um segundo atacante ou um terceiro atacante, e começaria com Pernambuco e Luquinha, porque o Diego Tavares, que estava no banco, até enquanto esteve por aí o Bruno Lopes, que foi embora essa semana, o Diego Tavares não tem rendido absolutamente nada. Ele só está entrando no time porque não tem tu, vai tu mesmo. E aí eu pego aqui, o Piscinato, tá aceso aí ou tá apagado? Opa! Então vai lá. Thiago Coelho é contratado. Agora dali pra frente, na minha conta aqui, só jogadores da base. Júlio, Lateral Rabelo, direito da base, isso. Diogo Mora, base. Rômulo, base. Caio Ganga, base. Gustavo Almeida, também da base. Juan, base. Teles, da base. Chicão, base. Pedrinho, também da base. Damião, também da base. 17 anos. Então, Edu, veja qual que é a preocupação aqui do irmão de Estrada. Com esse negócio da mudança da regra ali atrás, lá no início dos anos 20, por conta da tal da pandemia, né? Você lembra? O negócio foi feio demais, foi muito triste. Mas você se lembra? Pô, rapaz, eu tento deixar a logomarca da Band aqui aparecendo aqui, mas minha mão fica na frente, pô. Tá difícil, hein? Vamos ver. Olha lá, agora melhorou. Então é o seguinte, mudaram a regra e são 5 alterações. Então todos os treinadores trocam metade dos jogadores de linha, se quiserem trocar, claro. E a maioria troca. E a Ponte teve um prejuízo aí na preparação, na pré-temporada, por aquela parada de greve dos jogadores. Então, o que acontece? Todo time que vem jogar com a Ponte, no segundo tempo, está melhor preparado fisicamente do que a Ponte. E mesmo assim, ele troca 5 jogadores. A Ponte, com uma preparação física inferior ao adversário, se vê obrigada a trocar 5. E aí, quando ela troca meio time, vem a molecadinha, que está aí numa fogueira danada. Então é problemático isso, que a Ponte não tem nenhuma opção de banco que não seja jogador da base, jogador que está subindo agora. Então como é que você troca meio time num campeonato desse porte contra adversários que montaram times cascudos e vem só com o jogador da base? Então é muito complicado, sim. Eu lamento profundamente toda essa situação que a Ponte está vivendo, né? Mas, sei lá, fica sempre aquela esperança de que alguma coisa diferente possa acontecer com aporte de dinheiro, com alguma coisa que possa surgir aí e ajudar a Ponte a sair dessa baita, dessa enrascada, né? Esse aqui é o detalhe, essa aqui é a real situação. Então, o time é muito fraco, muito fraco. Esse ataque aí, ele está fadado a terminar mais um jogo sem marcar gols. Seria a 5ª rodada invicta, às avessas da Ponte, sem marcar nenhum gol. É difícil imaginar que esse ataque aí faça gol em alguém. O Luquinha, interessante, é um menino, mas muito verde. O Vitor Pernambuco, a primeira aparição, para mim, não agradou. E o Diego Tavares não é nem a sombra, nem a caricatura daquele jogador que nós vimos crescendo com o desenrolar da Série C e terminando o campeonato muito bem. Então, essa é a história. Vale camisa? Vale o público? Vale a tradição? Vale a história? Vale a necessidade? Coloco tudo num baú só, trituro, processo, para ver se a prática muda aquilo que na teoria é indiscutível, seja o favoritismo do Noroeste.
Olha, obrigado ao Daniel Bernabé, sempre com a gente aqui. Edu, meu amigo, socorre nós aqui, Macaca, por favor. Já voltei para Campinas, a nossa Macaca não ganhou. Ele teve em Natal, teve em Recife. Hoje é o divisor de águas. Perdeu, sacramentou a queda. Se ganhar, acredito que se salvará. Daniel Bernabé, contador da Avenida Industrial. Um grande abraço para você, muito obrigado. E tem ouvinte aqui, o zagueiro reserva do Noroeste, Ronaldo Alves, jogou por muito tempo no Guarani. Obrigado, Eduardo Franco de Camargo. Obrigado, Eduardo. Ô, Piscinato, me ajuda aqui. Você falou reserva, quero saber a posição. Vamos lá, Thiago Coelho é goleiro. Goleiro. O Júlio. Lateral direito. Entrou no último jogo, né? Isso. Eu sei que o resto é tudo da base, aquela posição. Rabelo. Zagueiro. É zagueiro. Diogo Mora. Diogo Moura. Moura. Meia, de armação. Ele é meia, mas fala-se Moura. Moura. Diogo Moura. Isso. Rômulo. Volante. Caio Ganga. Atacante. Esse tem entrado. Gustavo Almeida. Zagueiro. Estreou lá contra o Capivariano. Marca aí, Tigrão. Zagueiro. Juan. Volante. Bom, Gustavo Teles é volante, né? Volante também, isso. Ele tem entrado. Chicão. Volante também. Volante, Chicão. Pedrinho. Meia. Damião. Centroavante. Lateral esquerdo tem no banco, não, né? Não. Tem que improvisar. Tem 2 jogadores no elenco que são laterais esquerdos, o Gabriel Braga e o Gabriel Henrique. Nenhum dos dois está à disposição do Marcelo para essa partida daqui a pouco. O Tigrão cantou a pedra, Jean Carlos hoje é lateral esquerdo, entrou no último jogo, fazia quase 1 ano e meio que não jogava. Teve contusão contra o Amazonas, lá em Cuiabá, em 2024, agosto de 2024. Agora, quem que tá no departamento médico? 3 jogadores, Edu. O Simon, problema no tornozelo, após a partida contra o Capivariano. O Marcelo Fernandes até deixou claro isso pra gente lá na coletiva. O Simon sofreu, acredito que um pisão no tornozelo na partida contra o Capivariano, saiu com o tornozelo muito inchado, está entregue ao departamento médico. Diego Leão também está no departamento médico, assim também como o Miguel que nem estreou ainda neste Campeonato Paulista. Antes da partida contra o Corinthians, eu tive acesso à lista de jogadores inscritos pela Ponte e observei que o nome do Miguel não estava na lista. E aí eu fui questionar algumas pessoas da Ponte e haviam falado que era um desgaste muscular, uma coisa simples, que a expectativa era que ele voltasse na semana seguinte. Mas até agora nada do Miguel, acho que é um problema mais sério. E também o Lucas Justen, que foi contratado, estava no Guarani ano passado, é um dos 7 reforços que ficaram para a Ponte Preta em 2026, mas também está com problemas físicos, por isso ainda não fica à disposição do Marcelo Fernandes. Ô, Pedrinho. Oi. Então fala aí o nome do número 3 da Ponte. Lucas Cunha. Fala o nome do número 4 do Noroeste. Lucas Cunha. Só quero ver se um dia eles forem defender o mesmo time. Dupla Alguém de vai ter que zaga, trocar Lucas o nome. Cunha e Lucas Cunha. Aí um marca um gol contra. Aí o narrador grita, gol contra de Lucas Cunha. Aí ficam as duas famílias esbaforidas ouvindo no rádio. Será que foi meu filho? Será? Aí a outra mãe lá ai meu Deus, meu filho fez gol contra. Vai vendo. Eu vou morrer e não vou ver tudo. Número 3 da Ponte. Zagueiro. Lucas Cunha. Número 4 no banco do Norusca. Lucas Cunha. Me poupe, vai. Me ajuda aí, Edu. A Ponte teve uma situação parecida recentemente, que tinha o Emerson e o Emerson Santos. Aí o Emerson Santos teve que adotar o sobrenome, que não era tão utilizado, por conta do nome igual também. Eu acho que se um dia o Lucas Cunha do Noroeste vier pra Ponte e o Lucas Cunha da Ponte estiver aqui ainda, ou daqui for pra lá e o de lá estiver lá, tem que inverter. Logo, joga um como Lucas Cunha e o outro como Cunha Lucas. Boa ideia ou não, Edu? Opa! Vai na inversão que dá certo. Falta uma semana pro derby, tem gente pendurada, Pedrão? 2 jogadores, Pacheco e Gustavo Teles. Na altura do campeonato, Pachecão faz falta. Pacheco e? Gustavo Teles está no banco, Pacheco titular.
Tá, agora faz o seguinte, ó, você tá no gramado, evidente, né? Ainda não, ainda estou na cabine. Os jogadores estão no processo de aquecimento lá, tanto os jogadores da Ponte quanto os jogadores do Noroeste, mas tô descendo já, Edu. Não, você tá na cabine, melhor ainda. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, o homem já chegou? Já chegou, né? Marcelo? Não, o comandante, o nosso comandante. Ah, tá aqui, tá aqui. Tá aí. É a grande celebridade do Majestoso, né? Todo mundo vem pra cumprimentar o homem. Não, deixa comigo, já passa o serviço pra ele, hein? Então, no final do Concentração, repita a escalação da Ponte com o banco e tudo, PP. Ponte Preta de Diogo Silva no gol, Pacheco na direita, David Braz e Lucas Cunha na zaga e Jean Carlos na lateral esquerda. No meio-campo, Rodrigo Souza, Tarek e Cristiano. No ataque, Diego Tavares, Vitor Pernambuco e Luquinha. No banco de reservas, o Marcelo Fernandes tem à disposição Thiago Coelho, Júlio Rabelo, Diogo Moura, Rômulo, Caio Ganga, Gustavo Almeida, Juan, Gustavo Teles, Chicão, Pedrinho, Damião. Essa é a Ponte Preta buscando a primeira vitória em 2026, Edu. Olha, o Tigrão vai encerrar a concentração, ele vai responder o seguinte, eu vou ler um texto aqui, Tigrão, vou ler o texto aqui. Assim que terminar, você responde. A pergunta é, o pessoal que mandou aqui a mensagem não acertou. Quem do time de 77 veio do Noroeste para a Ponte? O seu palpite valeu aqui na Bandeirantes, hein? Já passou no nosso Instagram? Vai lá, @Rádio Bandeirantes Campinas e procura a imagem do jogo, tá lá, vai tá lá. Ponte Noroeste, vai tá lá. Português e Guarani. Comente a palavra palpite e fique de olho no seu direct. Você vai receber um link exclusivo para validar sua participação. Ó, só pode palpitar... você pode palpitar à vontade, pode ser no jogo da Ponte ou no Guarani, pode palpitar, vai ser mais uma vez só, o sistema só vai aceitar uma vez só. Você pode uma vez só na Ponte, uma vez só no Guarani, você pode palpitar, uma vez só. Se preferir, o link também está fixado nos comentários do nosso YouTube. Mas atenção, para concorrer você precisa estar seguindo o nosso perfil oficial, que é @Rádio Bandeirantes Campinas no nosso Instagram. Se não seguir, é desclassificado. São vários prêmios que você vai ganhar. De todos que acertarem, vamos sortear 2. E no apito final, após Ponte Noroeste, vamos divulgar os vencedores. Atenção, tambores rufando. Atenção, a pergunta é... Quem veio do Noroeste para a Ponte do time de 77? Essa é molezinha. Ele foi do Fluminense pro Noroeste e do Noroeste pra Ponte. Marco Aurélio Moreira, o maior número 8 pra mim da história da Ponte. Jogou, claro, menos tempo. Lula com a 8 na Ponte jogava uma barbaridade. Mosca jogou com a 8. De cá, começo de carreira, jogava com a 8. Osvaldo, 8 ou 9, né? Mas assim, que pros mais experientes, que tá aquela camisa 8 de imensa categoria, cabeça erguida, matava a bola na joanete, dava o ritmo ao time, segundo volante /meia, de vez em quando chegava um pouquinho mais. A baita qualidade na saída de bola. Esse número 8 que não sai da cabeça daqueles que vivenciaram aquele momento, Marco Aurélio, do Noroeste para a Ponte, mas estava no... E ele é de Muriaé, Minas Gerais, mineirinho de Muriaé, mas estava no Fluminense, de lá para o Norusca e depois para a Ponte. Essa era a molezinha, Edu. E o filho dele, o Felipe Moreira, tá no Cuiabá, é auxiliar técnico do Cuiabá, o Felipe Moreira, trabalhou na Ponte, foi técnico da Ponte, auxiliar da Ponte, essas e outras. Tigrão, eu tenho que encerrar, o patrão tá pedindo a vez, Tigrão. Meus amigos, final do Concentração, vem aí! Ele, o amigo Batista pra Ponte Noroeste, e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O show de bola
Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse astubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Jornada Esportiva Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Aqui estádio Moisés Lucarelli, daqui a pouco a bola vai rolar. Ponte Preta e Noroeste. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. Futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir a emoção do jogo. Ponte Preta e Noroeste protagonizaram até hoje 52 partidas com 24 vitórias da Ponte Preta, 14 do Noroeste, 14 empates. Já a bola rola, a partida marcada para 17 horas. No gramado estão neste momento Ponte e Noroeste fazendo o trabalho de aquecimento. Muito pequeno o público aqui no estádio Majestoso. O jogo vai acontecer daqui mais ou menos 21 minutos, portanto pouquíssimo tempo. Dá um indicativo de que teremos um público pequeno nessa tarde, lamentavelmente, aqui no Majestoso. Falamos para a Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Igatacado. Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias
e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br e Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. O último confronto entre Ponte Preta e Noroeste foi em 2025 e a Macaca venceu pelo placar de 2-1, jogando em Bauru. Já às 5 da tarde a bola rola e mais um confronto na história aqui no lendário Estádio Majestoso. Intervalo, já as vozes que farão uma grande jornada esportiva para você. Rádio Bandeirantes. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã com a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes. Ô galera, Carlos Batista na área. Quem sabe
Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Agora futebol, ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão, boa tarde. Alô, Batistão, boa tarde pra você, um grande e forte abraço. A Ponte Preta que recebe o Noroeste nessa tarde ensolarada de sábado aqui no Majestoso. A Macaca que ainda não venceu em 2026. São 4 jogos, 4 derrotas. Nesta tarde vai em busca dos primeiros pontos no Campeonato Paulista. Informações do Noroeste, o Norusca. O Noroeste que vem de 3 empates consecutivos com Botafogo, São Bernardo e Capivariano, aposta em Carlão, centroavante da equipe que já marcou 2 gols nesta temporada, buscando uma vitória contra a Macaca nesta tarde, Batistão. Carlos Henrique, o bate pesado. E aí, CH, o seu destaque, boa tarde. Boa tarde, Batista, um grande abraço a todos. Eu espero que a meninada dê conta do recado. Eu tô torcendo para que os novos contratados joguem mais futebol. Enfim, em síntese, a Ponte para ganhar o jogo precisa jogar muito mais do que vem jogando. Vai conseguir? Interrogação. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante, indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde, o seu destaque. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço muito especial ao amigo ouvinte da Bandeirantes. O favorito é o Noroeste, porque a Ponte não tem um time formado, né? Se a gente comparasse aí um time de futebol com um prédio, a Ponte está batendo estaca, está na fundação, está fazendo sondagem do solo. E o Noroeste já está com habite, já está sendo habitado. O prédio está pronto. É um prédio de alto nível? Não. Mas ele está pronto. Física, tática e tecnicamente. Enquanto que a Ponte ainda está fazendo sondagem para saber qual vai ser a profundidade das estacas, das brocas de concreto. É isso. A Ponte no início.
fazendo alicerce ainda do prédio chamado time. O Noroeste já mobiliando. Então isso me leva a raciocinar em torno da partida com muito pessimismo com relação à Ponte e espero estar completamente enganado. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes, o incomparável Edu Pinheiro. Alô, Edu, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, meu querido amigo, grande comandante. Não é bem assim, mas muito obrigado pelo carinho. Gente, tá terminando lá em São Bernardo, tá com 43, São Bernardo 0, Mirassol 3, sendo que com 7 minutos de jogo já estava 2-0 e o terceiro gol foi logo no início do segundo tempo. 18h30, Barueri tem Palmeiras e São Paulo. Amanhã, na Neoquímica, é Santos e Bragantino. Isso mesmo, Neoquímica, Santos e Bragantino. 17, Capivariano e Primavera. 18h30, Novo Horizontino e Botafogo. 20h30, amanhã, Exótico, Rio Claro, Velo Clube e Corinthians. E na segunda-feira, 20 horas, Português e Guarani, narração aqui de Leandro Borges. E amanhã, 11 horas, a final da Copinha, São Paulo e Cruzeiro. Um detalhe na classificação do Paulistão, entre os 8 primeiros, só tem o Corinthians na 8ª e o Palmeiras em terceiro. O resto só dá interior. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi. E aí com você, o incrível Gilberto Sufi. Carlos Batista. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. E agora na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta do técnico Marcelo Fernandes definida e escalada para a partida diante do Noroeste com Diogo Silva, capitão, 12 no gol. Pacheco, 28, David Braz, 33, Lucas Cunha, número 3 e Jean Carlos, 20, fecha a linha defensiva. No meio-campo, Rodrigo Souza tem a 5, Tarek, 38 e Cristiano, o novo 10 da Macaca. No ataque, Vitor Pernambuco tem a 11, Diego Tavares, 7 e 70 para Luquinha. Repeteco da Macaca de Diogo Silva, 12, Pacheco, 28, David Braz, 33, Lucas Cunha, 3, Jean Carlos, 20, Rodrigo Souza, 5, Tarek, 38, Cristiano, número 10, Vitor Pernambuco, 11, Diego Tavares, 7 e Luquinha, 70. No banco de reservas, o Marcelo Fernandes tem à disposição Thiago Coelho, 1, Júlio, número 2, Rabelo, 4, Diogo Moura, 8, Rômulo, número 15, Caio Ganga, 17, Gustavo Almeida, 18, Juan, 27, Gustavo Teles, 35, Chicão, 77, Pedrinho, 80 e Damião, 99. Bandido Noroeste, Paulo O Noroeste do técnico Guilherme Alves vai a campo com Luiz Daniel, 1, pela direita Johnny tem a 2, 3 zagueiros, Maicon, 44, Pedro Carrerete, 5 e Carlinhos, capitão, com a 3. Fechando a ala esquerda, Sanches tem a 12. No meio-campo, Tauan, 15, Denner, 88, Diego Matias, 27 e a dupla de ataque, Marlisson, 11 e Carlão, número 9. À disposição de Guilherme Alves no banco de reservas tem Jefferson Romário, 94, Wesley Silva, 20, Leokovic, 30, Lucas Cunha, 4, Renan, 22, Ronaldo Alves, 33, Igor Cristiano, 23, Cristiano, 70, Thiago Lopes, 10, Tocantins, 19, Pedro Felipe, 7 e Rafael Silva, 18. Arbitragem do jogo. O responsável pelo apito nesta tarde trata-se de Guilherme Nunes de Santana. Ele que tem como assistente número 1 Rafael Tadeu Alves e assistente número 2 Miguel Catânio Ribeiro. O VAR fica a cargo de Thiago Luiz Scarascati. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. E agora,
Na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique. O Bate Pesado. A Ponte vai precisar muito da sua torcida hoje. Eu sei que é difícil, todo mundo está desanimado, preocupado, triste, revoltado, mas vaia para depois do jogo. Durante a partida, você que está nos ouvindo, fica aqui um apelo da Rádio Bandeirantes. Não vai seu time. Tem muito garoto jogando que não tem culpa por estar nessa situação. E sobre o jogo, fica aqui um pedido de verdade, não é? Para o time ser realmente aplaudido, né? Incentivado pela sua torcida. E sobre o jogo não tem muito o que acrescentar. A Ponte vai ter que jogar um futebol que não jogou até agora, com garotos e jogadores ainda não na plenitude da sua forma física, contra um time que está arrumado. Não é nenhum super time, o Noroeste, longe disso, mas é um time que está no momento melhor que a Ponte. Portanto, por isso que eu, teoricamente, dou o favoritismo para o Noroeste. Tigrão, e o que você pensa de Ponte e Noroeste, que vai começar daqui a pouquinho, Tigrão? Penso mais ou menos como você. Existe aí uma preocupação muito grande com aquilo que esse time poderá realizar e executar. A Ponte é um time totalmente esfacelado, perdeu as suas principais peças, tem um número excessivo de jogadores da base, jogadores inexperientes. Enfim, tem a questão emocional, né? O time não somou nenhum ponto até agora em 4 jogos, não marcou nenhum gol. Então é tudo muito, muito, muito complicado. A palavra é superação. Eu escalaria uma alternativa aí do Jean Carlos no banco para o segundo tempo. Começaria com o Pacheco na esquerda e com o menino que foi muito bem na última partida contra o São Bernardo, o Júlio, do lado direito. Ele que é exatamente um jogador especialista na posição, muito jovem, mas entrou bem. Entrou com personalidade, meteu uma bola na trave, desce com o peito estufado, cabeça erguida, faz a ultrapassagem, mas é a opção do Marcelo, a gente respeita, de começar com o Jean Carlos, que ainda não está no melhor do seu ritmo de jogo. E na frente, do meio para frente, eu fecharia o meio, eu tiraria aí o Diego Tavares e clarissimamente viria com o Gustavo Teles fazendo um quadrado no meio campo, dando um pouco mais de liberdade de chegada à frente para o Cristiano, que é um cara que tem qualidade. Mas também respeito, a Ponte precisa ganhar o jogo desesperadamente, sob pena praticamente de dar adeus hoje mesmo para a Série A1 do Campeonato Paulista no ano que vem. Tá tudo pronto no Moisés, a bola vai rolar e quando ela rola, a Bandeirantes se encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, e Carlos Henrique, o bate pesado, traçaram as possibilidades de Ponte Preta e Noroeste, que vão medir forças aqui no gramado do Estádio Majestoso. Atenção, torcedor, quer faturar prêmios incríveis com o palpite premiado da Rádio Bandeirantes Campinas? Então não perca tempo, corra agora para o nosso Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, e participe. Veja como é fácil de concorrer. Localize o post dos jogos da rodada em nosso feed. Comente palpite na publicação. Fique de olho no seu direct que você receberá um link exclusivo para confirmar a sua participação. O melhor de tudo, você pode deixar lá o seu palpite em todos os jogos. Por exemplo, este jogo aqui. Até 10 minutos de bola rolando, você pode dar o palpite. Promoção exclusiva para os nossos seguidores no Instagram. Se você for sorteado e não estiver seguindo o perfil, você estará desclassificado. Então entre lá no @Rádio Bandeirantes Campinas. Sorteio sempre no apito final. Programa apresentado pelo incomparável Edu Pinheiro, sempre depois dos jogos. Participe e mostre que você entende tudo de futebol, e boa sorte para você. Daqui a pouco a bola rola aqui no Estádio Majestoso.
Grande abraço para todos com o rádio ligado aqui na Rádio Bandeirantes, aqui no estádio. Abraço para o Wagner Ferreira, o nosso eterno presidente da ASEC, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Tá com o radião ligado aqui no setor de cabines, curtindo o som da Rádio Bandeirantes. Tudo pronto, a Ponte vem toda de branco para enfrentar o Norusca, que vem com seu uniforme tradicional, time vermelhinho, todo de vermelho, para pegar a equipe da Macaca. A torcida aumentou um pouco, longe de ser uma grande plateia, não é isso, mas do momento da abertura da jornada, por volta de 4h30, deu uma aumentada e o som, tô gostando do som, o alarido que vem das arquibancadas, um grito forte da torcida da Ponte, vem para incentivar a equipe da Macaca. Tudo pronto, a bola vai rolar, a saída de bola pertence à equipe do Noroeste, já vai ali para o meio campo, vai tomar posição o time do Noroeste para dar o pontapé inicial. Você que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes, muito obrigado pela audiência no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E participe aí do chat, entre lá, coloque lá o seu comentário. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Carlos Batista. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Começa o jogo aqui no Majestoso, a Ponte faz o lançamento do campo de ataque. Vem pra bola, Diego Tavares, partiu lá pela minha direita, na entrada da área, pé canhoto, bateu Luiz Daniel. Pega e não solta Pedro Pecenato. De perna esquerda, Diego Tavares tenta a primeira oportunidade da Macaca antes do primeiro minuto. É bem verdade, não pegou muito bem, a bola foi mascada, ficou fácil nas mãos do goleiro Luiz Daniel. No momento em que o jogador do Noroeste está caído, vai receber atendimento médico. Batista. Edu Pinheiro, a sua informação diz aí, Edu. Acabou. São Bernardo 0, Mirassol 4 no finalzinho, mais um do Mirassol, do Everton Galdino. São Bernardo 0, Mirassol 4. Ceará, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Ceará, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Tá recuperado aí o zagueiro do time do Noroeste, o Pedro Carrerete. Abriu o quê? É o Maicon, Batista. A postera do Carrerete. Tá fora. Maicon, primeira alteração no Norusca. Vai. Saindo Maicon, 44, para a entrada de Ronaldo Alves, ex-Guarani, 33. Não deu mais para o Maicon. Então era o Michael, 44. E entrou no lugar dele Ronaldo Alves, 33. Portanto, o ex-jogador da Macaca está no campo de jogo. Alteração logo no começo da partida. Esporte em Debate, o mais completo programa esportivo do rádio do interior de São Paulo. Informações, análise e debate. De segunda a sexta-feira, das 12 até as 19h30. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Ronaldo Alves, ex-Guarani. E tem mais um jogador caído, o jogo está parado, o jogador do Noroeste, hein, Pedrão? Batista, daqui eu ainda não conseguiram observar qual é o jogador que está caído, mas já te confirmo.
Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. Agora é o Carrerete, Batista, camisa número 5, está caído no centro do gramado do Majestoso. Ok, Carrerete sendo atendido pelo departamento médico e vai ser atendido aqui fora das 4 linhas. Vamos ver se ele tem condições pelo trote que ele deu, né? Até a lateral do gramado tá tudo certo, né? Foi pancada na cabeça. No momento em que ele estava sendo atendido ainda dentro do gramado, o pessoal fazia aquele teste de pupila com ele. Aí fez um teste também no queixo, foi na face, né? Foi ali do pescoço para cima, uma trombada no alto, perigosa. Ele sai, olha lá, ele mexe bastante a mandíbula. E o médico do Noroeste perguntou seu nome. Ele disse, Julio Iglesias. Aí ele fez aquele sinalzinho pro banco. Troca! Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Bola lançada no campo de ataque, vem embora. Carregou o time do Norusta, bola cruzada na entrada da área, vem o tiro. Espalma Diogo Silva. Pancada de Sanches, a bola voltou, Sanches dominou na linha de fundo, vem pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás para tirar, afasta David Braz, a bola volta, domina Sanches, recolheu pela esquerda no cruzamento, a bola passa de uma extensão a outra, da esquerda para a direita, vem para Johnny dominou, recolheu, dominou, ajeitou, tentou o passe, vem pela esquerda, o cruzamento, Diego Matias, vai embora! Pra fora, pela linha de fundo, Noroeste fustigando por pouco, por muito pouco, não abre o placar do jogo, Pedrão. Blitz do ataque do Norusca na defesa da Ponte Preta, a primeira grande chance efetivamente foi na batida do Sanches, camisa número 12 da equipe de Bauru. Boa defesa do Diogo Silva, 0-0 no Majestoso. 0-0 no Majestoso, ninguém mexeu no marcador, comecinho do jogo. Bola dominada lá pela direita, vem Pacheco, carrega, ultrapassa a linha da metade do campo, vai subindo ao ataque. Lançamento no campo de ataque para Luquinha. Tentou o giro, pé canhoto, Vitor Pernambuco, pega. Luiz Daniel, Vitor Pernambuco de canhota, bateu firme. Luiz Daniel fez a defesa, Pedro Pessinato. Um ótimo passe, lançamento do Pacheco para o camisa número 11, Vitor Pernambuco, que bateu de perna esquerda, boa defesa do Luiz Daniel, mas não valeu nada. O assistente número 2, Miguel Ribeiro, já havia assinalado o impedimento do camisa 11 da Macaca. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou pelo WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2026, aqui Majestoso, Ponte Preta 0, Noroeste 0, Edu Pinheiro. Olha, Paulistão, o acabou em São Bernardo 0, Mirassol 4, na Série A2 acabou, Taubaté 1, Ferroviária 2. Domina pela esquerda Jean Carlos, bola recuada, David Braz, recua ainda mais porque o Carlão estava em cima dele, vem Diogo Silva, abandona a sua área de meta, bate de perna direita numa bola espichada e longa lá pela ponta direita para Pacheco, ele encara a marcação, acaba perdendo, recupera a posse de bola o time do Norusca, empate de 0-0 até aqui 7 minutos e 40. Lançamento, bola aberta para Johnny pela direita, ele para, recolhe, recua, toca, vai começar de novo lá atrás com um Tauan.
time do Noroeste com 5 jogadores na primeira linha de marcação. 2 laterais, Johnny pela direita, Sanches pela esquerda e Ronaldo Alves, Pedro Carrerete e Carlinhos. Era o Maicon, saiu contundido, machucado, mas entrou Ronaldo Alves, ex-jogador do Guarani, no seu lugar. Domina, vem pra bola lá atrás, Rodrigo Souza. Vai começar tudo lá atrás do time da Macaca. Aroma das Ervas é muito mais sabor em suas receitas. Harmoniosamente equilibrados, encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Ô CH, essa alteração aí do Noroeste significa alguma coisa ou troca um pelo outro? É 6 por meia dúzia. O jogo que eu tô observando é o mesmo que você. 5 na primeira linha, 4 no meio, só o Carlão lá na frente. Modifica um pouco, fica mais difícil para penetrar. Mas de qualquer maneira a gente tem que ver um pouco mais do jogo, como é que vai ser isso, né? Sem a bola é linha de 5, com a bola me parece que é linha de 4. E para você, Tigrão, essa alteração aí, saiu o Michael e entrou Ronaldo Alves, o que muda? Não muda nada, o Noroeste já estava com 3 zagueiros e continua. Saiu um zagueiro, entrou outro, os 2 laterais sem a bola guardam posição, fecha a linha de 5, meu Deus, esse ataque da Ponte, linha de 5 e 4 na frente da de 5, difícil, hein? É difícil, mas vamos lá. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Comecei o jogo, a torcida joga junto. Isso é bom, isso é positivo. Time da Ponte, claro, evidentemente, precisa da vitória, jogo decisivo. Tem que ir com tudo, mas sem a afobação, né? Porque agora há pouco já tivemos aí um lance muito perigoso e o Diogo Silva fez a defesa. KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois desse arremesso, Johnny faz o lançamento lá pra dentro da grande área. Chega lá atrás, tirando a defensiva do time da Macaca. A bola volta, pancada, pé canhoto, bateu, entrou, é gol! Gol! Gol do Noroeste! Denner, camisa número 8, pancada de fora da área. A bola foi reboteada, sobrou e ele mandou um míssel. Paulada de perda canhota, inapelável para Diogo Silva. A bola beijou o fundo do gol, abre o placar do jogo. Noroeste, Denner, camisa número 88, abre o placar do jogo. E o detalhe é seu Pedro Piscinato. Chutaço de Denner, camisa número 88 da equipe do Norusca. Foi muito feliz na tentativa, na oportunidade, estava de frente para o gol do Diogo Silva, bateu com muita qualidade, uma bola com muito efeito, e aí o Diogo Silva, talvez uma falha aí do goleirão da Macaca. Norusca na frente, 1-0 para a equipe de Bauru. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos, e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 32733760, Campinas, Logos Materiais Elétricos. Valdemir Gomes, um golaço. Pancada de longe, 1-0, Noroeste abre o placar do jogo, Tigrão. Mas o Diogo Silva falhou. O chute foi bonito, sim. Mas falhou, ela fez uma curva, ele não acompanhou a curva. Um jogador na frente, ele vai. Só trisca na bola, praticamente espalma para dentro do gol. Falhou, o goleiro
Bom goleiro da Ponte, mas falhou. E o chute também foi muito bem executado pelo Maicon de perna esquerda. Tudo que nunca poderia ter acontecido. Aconteceu contra o São Bernardo, quarta-feira, gol a 3 minutos. Hoje gol a 10 minutos. Aí não tem tatu que aguente. Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7 diariamente necessária. Domina no campo de ataque, Diego Matias faz o lançamento para Carlão, ele bate cruzado, tira. Lucas Cunha, escanteio para o Norusca bater, Pedro Piscinato. E boa tabela entre o Carlão e o Diego Matias. O camisa 9 arrancou do meio de campo, fez tabela com camisa 27, que devolveu para Carlão. No momento da finalização foi travado por Lucas Cunha. Primeiro escanteio do jogo e o primeiro do Norusca. Diego Matias se prepara para a cobrança. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente Seara. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Iga Atacado. Vem pra bola, Diego Matias levantou, cruzou no gol, subiu o Diogo Silva. Foi lá no segundo andar, pegou. E agora solta rapidamente, vem pra bola, domina Vitor Pernambuco. Carrega o jogo lá pela direita, em cima da marcação, tentou contato com o Diego Tavares. Aparece Sanches na metade do caminho, joga pra fora, pra linha lateral. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. David Braz domina, próximo do círculo central, entregando em domicílio para Lucas Cunha. Tenta o contato com o Diego Tavares, ele se atrapalha com a bola, perde arma, o contra-ataque do time do Norusca. Denner, autor do gol, domina e recua. Toca o jogo lá atrás do campo defensivo, sai Pedro Carrerete com ela dominada. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2026, aqui majestoso, Noroeste 1, Ponte 0. Clássicos pelo Brasil, em 18h30 tem Palmeiras e São Paulo. Amanhã, Fluminense e Flamengo, Inter e Grêmio, Atlético e Cruzeiro, Vila Nova e Atlético, Santa Cruz e Náutico. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aí, CH, Noroeste abriu o placar 1-0 e agora em CH. Agora é manter a calma ou tentar, né? Mas houve falha de marcação ali na entrada da área. Não chegou o seu Rodrigo Souza, o seu Tarek. Quem tentou fazer o travamento antes do chute do Denner foi o Cristiano. Não é ele que tem que fazer isso. Uma bomba, mas eu também concordo. Falha do Diogo Silva. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 16 passados, primeiro tempo, 1-0. Noroeste vai vencendo a partida. Noroeste tinha 3 pontos antes do jogo começar. Resultado de 3 empates. Ainda não venceu na competição Noroeste, a exemplo da Ponte. Só que a Ponte só perdeu. Foram 4 derrotas consecutivas. Luquinha dominou, levou para a linha de fundo, pé canhoto, bateu cruzado, vem Cristiano, bateu, é gol! Gol! Ponte! Na marca de 17 minutos passados, primeiro tempo, arrancada pela esquerda no ataque, Luquinha, num drible de
desconcertante, girou em cima da marcação e cruzou. A bola veio quase na marca do pênalti. Cristiano, pé direito, bateu, mandou a bola no fundo do gol. Ela bateu lá dentro e fez lá. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, da pele até o osso. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. Cristiano, camisa 10. Ele, o autor do gol, empata o jogo aqui no lendário estádio Moisés Lucarelli. Cristiano colocou a bola na rede. Ponte Preta 1 também para o Noroeste, e o detalhe do gol é seu Pedro Piscinato. O detalhe é que 50% do gol Cristiano deve a Luquinha, o garoto da base, forjado no aço da base do Majestoso. Boa jogada pelo lado esquerdo, deixou dois para trás, rolou a bola para trás e o Cristiano, dentro da área, na marca do pênalti, empurrou para o fundo das redes para marcar o primeiro gol da Ponte Preta em 2026 e tirar essa nhaca que assola o estádio Moisés Lucarelli. Cristiano, o novo 10 da Macaca, empata o jogo no Majestoso. 411 minutos gastou o time da Ponte no campeonato para fazer o primeiro gol e marca com Cristiano. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, desktop sempre ao seu lado. E aí, Tigrão, a Ponte dá a resposta no tempo exato, empata o jogo, Tigrão. Importantíssimo gol, importantíssimo, bonito gol. Deu uma chapa nela com muita consciência, sabia o que queria, para jogar no canto ali, praticamente na bochecha da rede. Grande jogada do Luquinha, cruzou como manda o almanaque para trás, matou a zaga, o Cristiano veio de frente, chapou, fez o gol. Agora a Ponte tem que se assentar, a Ponte tem que estar muito concentrada, que o Noroeste sabe da sua superioridade pelas situações todas já relatadas por nós. Escanteio. A Ponte não pode tomar o segundo, vai lá. Escanteio para a equipe do Noroeste, 21 minutos passados do primeiro tempo, 1-1. O jogo está empatado aqui no estádio Majestoso. A Ponte se fecha inteira ali atrás. O árbitro quer conversa. Guilherme Nunes de Santana agora vai autorizar. Vem para a bola o Noroeste, levantamento, a bola cruzada na área, passa por toda a extensão da área e vai para a linha lateral. Como houve um toque ali no miolo da zaga, é arremesso, portanto, para o Norusca. Johnny vem para a bola para fazer a cobrança pela direita, número 2 no costado. Vai lançar lá dentro da área, usa a força do braço, Rodrigo Souza. Chega de cabeça para tirar, afasta, opa! Caiu o Pernambuco, falta nele, hein, Pedro Piscinato? Falta no Vitor Pernambuco, mas já se levantou, está vindo ao ataque. Diogo Silva vai cobrar a falta. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final. Seu negócio ou indústria, acesse kstubos.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2026, aqui Majestoso, Ponte Preta 1, Noroeste 1. Encerrado, São Bernardo 0, Mirassol 4, 18h30 em Barueri, Palmeiras e São Paulo. Carlos Batista.
É comigo, torcedor, e o maior time do rádio esportivo do Brasil. Mande like aí pra nós, você que está curtindo o som da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Antônio Silveira, abraço pra você, muito obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado também para o Bruno Trovanini. Muito obrigado, está acompanhando aqui a transmissão pela Rádio Bandeirantes, o César Tamário. Obrigado, um abraço, Matheus Souza. Abraço, muito obrigado, Gabriel Conagin. Muito obrigado, um abraço, Samuel Guimarães Ferreira. O jogo está parado aqui no Estádio Majestoso, porque houve aquela parada para hidratação. Pois não, a informação. Um detalhe, o último gol da Ponte Preta havia sido na final da Série C. Elvis de pênalti, aqui neste mesmo gol, neste mesmo goleiro. Luiz Daniel era o goleiro do Londrina na final da Série C e amanhã completa 3 meses da grande decisão da Série C. A Ponte Preta quase chegando aí a 3 meses sem marcar gol. Cristiano quebra essa marca. Abraço para o Cirilo, vereador, está na Secretaria da Habitação agora. Um abraço, muito obrigado pela audiência. E ele me disse que a Angélica Silva trabalha na secretaria e é minha fã. Abraço, muito obrigado, um grande abraço para todos aí da Secretaria da Habitação da Prefeitura Municipal de Campinas. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Arbitragem para o jogo, falta na lateral do gramado, falta no Pernambuco, em Pedro Piscinato. Falta de Ronaldo Alves, zagueirão da equipe do Norusca, entrou no lugar do lesionado Maicon, deu uma chegada ali no Vitor Pernambuco. Falta perigosa para Macaca e Cristiano, autor do gol e o homem das bolas paradas, na bola. Cristiano vem para a batida, 25 do primeiro tempo. A Ponte adianta suas fileiras, ataca neste primeiro tempo no gol dos Portões Monumentais do Majestoso. Cristiano, pé direito, bateu muito forte. Não está com o pé calibrado contra o São Bernardo. Já observamos essa dificuldade nas bolas paradas. Embora tenha qualidade, mas essa também foi muito ruim em Piscinato. Pegou muito mal, ainda está calibrando, como você bem disse, uma curiosidade. Quando jogava no Japão, em 2015, melhor dizendo, o Cristiano fez 3 gols de faltas na mesma partida. Ainda não fez nenhum com a camisa da Macaca, está ajustando o pé ainda. Nossa área de segunda a sexta, das 11h30 até o meio-dia. Um programa compacto e informativo com a apresentação de Carlos Henrique, o bate pesado. E vem o time do Noroeste. Domina Johnny, partiu, rente, arrisca, lateral. Placar de 1-1, o jogo está empatado aqui no Estádio Majestoso. Tauan recua, toca, vem de novo. Pedro Carrerete para dominar. Time do Noroeste está inteiro no campo de ataque, com exceção dos 3 zagueiros, Ronaldo Alves, Pedro Carrerete, Carlinhos. Ali em cima da risca da metade do campo, vem Diego Matias na entrada da área, bateu firme. Pega Diogo Silva. Pegou e não soltou o Piscinato. Pegou mascado ali o Diego Matias de perna esquerda. A bola ficou fácil pro Diogo Silva. 1-1 no Majestoso. Saiu jogando errado. Vem Denner, pé canhoto, bateu, bola desviada na trave. Voltou, Carlão, bateu. Espalma Diogo Silva. Que defesa no puro reflexo. Batido no Carlão, na segunda bola, escanteio. Escanteio para o Noroeste bater. Chute do Denner de perna esquerda, contou com desvio, Diogo Silva.
Levantamento, bola cruzada. Diego Matias, Diogo Silva tira. Voltou, perna esquerda, bateu. Diego Matias pega Diogo Silva. Repõe rapidamente no jogo, faz o lançamento no campo de ataque. Vem pra bola, Diego Tavares, partiu pela lateral da grande área. Levanta a cabeça, olha a colocação dos companheiros, vai pro drible, bateu cruzado, o passe vai embora. 3 jogadores estavam posicionados. Lateral Jean Carlos. Estava na entrada da pequena área, quase na marca do pênalti o Cristiano. E na entrada da área o Vitor Pernambuco. Fez o certo, pelo menos na minha opinião, Diego Tavares. Cruzou para o Jean Carlos. E a bola passou ventando a 1 milímetro da sua chuteira e foi embora para fora com terrível perigo, Pepe. Na verdade era o Luquinha, o jogador que se jogou na bola, mas não conseguiu chegar. E o Vitor Pernambuco, que chegava por trás, ficou pedindo a bola para o Diego Tavares, porque vinha de frente para o gol. Portanto, Luquinha e não Jean Carlos. Domina, vem pro jogo, cruzamento de Tarek em cima da defesa do Noroeste. Vem pro contra-ataque. Domina tentando a passagem dentro do círculo central, a bola rolada lá pelo setor esquerdo. Carlão domina, atrasa. Vem pra bola, Pernambuco consegue, não chega, a bola volta lá pelo lado esquerdo, vem pra Sanches. Cruzamento para Denner, autor do gol, placar de 1-1, time do Noroeste vai empatando, vem o tiro, Tauan, pancada, perna direita, a bola explodiu em Tarek, volta com o time do Noroeste. De cabeça, Denner distribui a jogada pela esquerda para Sanches. Por dentro, tenta a passagem de bola. Tauan rolou pelo comando. O time da Macaca se fecha lá atrás. Tira Lucas Cunha, a bola volta. Vem Sanches na esquerda, cruzamento na área. Vem de cabeça, Lucas Cunha. Arremesso lateral. É pela direita para o time do Noroeste. Ceará, mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Ceará, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Ceará. Encontre no Igatacado. Cobrança de arremesso lateral lá atrás. Tira Luquinha, falta nele. Esse menino é uma fumaça impressionante. E tem um do Noroeste que Noroeste desabou lá dentro da área, em Piscinato. Ao que me parece é o camisa número 27, o Diego Matias. E no lance do Luquinha, toda a comissão técnica do Marcelo Fernandes cobrando ali o quarto árbitro, o Gabriel Furlan, pedindo um cartão, o que o árbitro principal não deu, que vai lá agora atender o Diego Matias, que segue caído na área da Macaca. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2026, aqui majestoso, Ponte Preta 1, Noroeste também 1. Então, 18h30 em Barueri, o clássico Palmeiras e São Paulo. Amanhã, às 16h, Neoquímica, Santos e Bragantino. E 20h30 amanhã em Rio Claro, Velo Clube Corinthians. Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pacheco abriu luta com a defesa, voltou Rodrigo Souza, bateu cruzado, subiu Luiz Daniel. Pega Diego Tavares, abre os braços dizendo que foi tocado por trás. Lá dentro da área, aí por trás não pode, hein, Piscinato? Não pode, o Luquinha também caiu. Diego Tavares se embolou ali com o Ronaldo Alves, o camisa 7 da Macaca, levantando os braços, pedindo um pênalti. O árbitro mandou seguir. Norusca tem a posse de bola. Quero ouvir os comentaristas e o Edu Pinheiro também, né? 3 que estão com monitores. Começa com você, CH. Viu aí alguma irregularidade no lance? Posso até mudar de opinião, mas para mim, lance normal. E para você, Tigrão, houve pênalti? Não.
Diego Tavares já chegou dobrando a perna, tentou simular, pra mim não houve nada. Batida de Diego Matias por cima do gol, longe. É tiro de meta para Macaca bater Pedro Piscinato. Chute horrível do Diego Matias, camisa 27, mais uma vez. Pega muito mal na bola, a bola tranquila. Diogo Silva só observa e já cobrou o tiro de meta. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo, desktop.com.br. Vitor Pernambuco balança o corpo em cima da marcação do Johnny, leva para a esquerda, puxa para a direita, tenta ir à linha de fundo, não consegue, está cercado, rola atrás, vem pela esquerda, Jean Carlos tentou o cruzamento, a bola foi para a área, passa por todo mundo, também por Diego Tavares, sobrou com o Pacheco no bico direito da área, pé canhoto, bateu, golaço! Gol! Na marca de 33 minutos passados, primeiro tempo, a bola dominada pela esquerda no cruzamento, passou por toda a extensão da área, sobrou no bico direito da grande área, Pacheco dominou com a perna direita, ajeitou para canhota e bateu uma pancada, um míssel, a bola ganhou asas e bateu no fundo do gol e fez um golaço no majestoso, no lendário estádio Moisés Lucarelli. Pacheco, o experiente jogador, numa cacetada de perna canhota, bateu firme com estilo. Um golaço, a torcida vibra, da pele até o osso, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, examada Ponte Preta, Pacheco, camisa 28, é ele, o autor do gol, vira pra cima do Noroeste, Pacheco marca, Ponte Preta 2, Noroeste 1, e o detalhe do gol é seu Pedro Piscinato. O detalhe é para a persistência e garra do Pacheco, um jogador que está jogando no limite desde a primeira rodada, no sacrifício, por amor à camisa da Ponte Preta. É coroado um belo golaço de perna esquerda, o primeiro dele com a camisa da Macaca. Pacheco, o herói, um dos heróis do título da Série C, marca o seu nome na partida contra o Noroeste. De perna esquerda, Pacheco coloca a Macaca na frente da partida. Ponte Preta tem 2, Noroeste tem 1, Batista. 2-1, o time da Macaca vira pra cima do Noroeste, com a ajuda da torcida que joga junto aqui no Majestoso. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E aí, Tigrão, 2-1, a Ponte vira, placar é justo, Tigrão. Olha, 2 golaços, né? O primeiro, e a bola que foi centrada lá, que caiu pro Pacheco, pelo Luquinha de novo, né? Fiquei apreensivo aqui porque o juiz ficou esperando as linhas com relação à posição do Luquinha quando recebeu a bola e fez o cruzamento. Mas estava muito em condições normais. Mas muito dentro, nenhuma irregularidade, né? Totalmente legal a posição do Luquinha. E o Pacheco, que é destro, trouxe por dentro e pegou uma bomba
A bola fez uma curva e o placar é justo, por quê? Porque foram 2 gols bem executados. O Noroeste teve aí o jogo na mão. Saiu na frente, poderia ter feito segundo, tomou um empate. Saiu cara a cara numa bobeada de saída de bola da Ponte, botou na trave depois de um desvio. É justo, porque a Ponte acerta o pé, né? Em 2 lances de arremate de muita qualidade, o primeiro do Cristiano, o segundo do Pacheco, botou no véu. Botou no véu, é justo. Justiça pra mim no futebol é bola na rede. E para você, CH, placar de 2-1, a Ponte vira, o placar é justo. Batista, depois o tempo técnico, né, o tempo de parada para hidratação, o posicionamento da Ponte melhorou. As liberdades que haviam, principalmente na disputa de meio campo, elas acabaram. E foi uma jogada do Pacheco excepcional, né, Batista? Ele que merece o gol que fez, perna esquerda, um golaço. Portanto, está vencendo nesse momento quem está melhor no jogo. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final. Seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Placar de 2-1, time da Macaca vira para cima do Noroeste aqui no Majestoso. Carlos Lemos Matozinho está conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Grande abraço, Matozinho. Abraço também pro Matheus Souza. Muito obrigado. Sérgio de Paula também está curtindo o nosso som pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alexandre Lima, Jefferson Pereira, Marinho Ângelo. Muito obrigado, batemos 1000 visualizações. Vamos atingir 1.500, hein? Já estamos com 1000. Vamos atingir 1000 pessoas assistindo. Vitor Pernambuco domina, vem pra bola, pé canhoto, bateu muito fraquinho, praticamente um recuo, né, Piscinato? Ficou nervoso cara a cara com o Luiz Daniel. Vitor Pernambuco tinha oportunidade, dava pra carregar, não levantou a cabeça, se desesperou com as bolas no pé, recuou a bola para o Luiz Daniel. Falta bola parada, carreirete caído. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos. E cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Vem pra bola pela esquerda, Sanches faz o lançamento, a bola cruzada na área. Chegou lá atrás para tirar. David Braz, arremesso pela direita, Johnny vai cobrar. Está autorizado para fazer a reposição, vai usar a força do braço. Time do Norusca que ataca contra o gol da linha do trem. Levantamento na área, lá atrás chega tirando, David Braz, a bola volta. Quem tirou foi o Tarek, a bola volta. Sobra lá pela esquerda, vai para fora, cobrança de arremesso. Pacheco acompanhou, mas não conseguiu evitar o arremesso para o Noroeste. Vem para a bola Sanches. Faz o lançamento na área. Chega Tarek para afastar. Time do Noroeste foi dominar. A bola foi para a linha lateral. O último toque foi do Diego Tavares. Então é novo arremesso lateral. Portal carlosbatista.com.br. Todas as notícias diárias do Guarani, da Ponte Guarani no portal. Olha a cruzada na área. Toque de cabeça, Denner na trave, entrou, é gol! Gol do Noroeste! Noroeste empata o jogo. Uma bola que veio lá na esquerda, cruzada quase na entrada da área. Chegou Denner de cabeça para meter a bola pro fundo do gol. E é o gol do Noroeste.
empata o jogo no estádio Moisés Lucarelli, uma bobeira incrível no setor de marcação desde a origem até o cruzamento na entrada da área. Denner, camisa número 88, empata o jogo e o detalhe é seu Pedro Piscinato. Detalhe para Careca do Carlão. Foi ele quem desviou a bola por último. E vem a Ponte, domina, entrou na área, Luquinha, pé canhoto, bateu, desvia. Tira o zagueiro, a bola vai embora pra fora. Saiu o complemento aí do gol do Norusca. Na verdade, a Careca do Carlão foi quem desviou a bola antes de ir pro fundo das redes do Diogo Silva. Carlão marcando seu terceiro gol neste Campeonato Paulista. Toque sutil do artilheiro do Norusca. Neste momento, escanteio para a Ponte Preta do lado esquerdo. Cristiano, o novo 10 da Macaca na bola. Portanto, o Carlão, aproveitando o cruzamento do lado esquerdo, desviou e meteu a bola na rede. Tem um jogador do Norusca, tá caído. Dá tempo de ouvirmos os comentaristas. E aí, Tigrão, houve falha do Diogo Silva ou não? Foi atrasado de novo, né? Bola difícil, mas uma cabeçada de muito longe. A bola viajou, subiu e desceu. Ela é uma cabeçada traiçoeira, ela sobe muito e desce. Mas achei que o Diogo estava um pouco adiantado. E quando vai atrasado, não chega. Ela beija o poste lá em cima. Perto do ângulo, perto do cruzamento do poste esquerdo com o travessão. E vai para a rede. Uma pena, a Ponte tomando o segundo gol. Escanteio, o time da Ponte vem com Cristiano. Vai povoando a área do time do Noroeste. Partiu o pé direito, o Cristiano levantou na área, subiu David Braz, a bola subiu Luiz Daniel. Pega, não solta, o jogo tá parado, tá caído o jogador da Ponte, Pedro Piscinato. O David Braz, no momento em que tentava o cabeceio, acabou acertando, batendo cabeça com a defesa do Noroeste. Parece que o nariz está sangrando ali, equipe médica da Ponte Preta já atendendo o zagueiro da Macaca. E para você, CH, péssima partida aí do sistema defensivo da Ponte. E houve falha para você do Diogo Silva, CH. O Batista, o gol foi espírita, hein? O cruzamento pro Carlão, o Carlão tava de costa, não é? Quase saindo da grande área. Ele meteu uma cabeça na bola e ela foi morrer lá no ângulo esquerdo do Diogo Silva. Dava para ser mais rápido? Sim. Mas para mim foi um gol espírita muito difícil de ser defendido. Mais 6, já. Intervalo inteligente, diferente do Rádio Esportivo do Brasil. Comando de Edu Pinheiro, incomparável. O jogo tá parado. Dá tempo de ouvirmos os comentaristas. Começa com você, Tigrão. O jogo até aqui 2-2. Jogo eletrizante, hein, Tigrão? É eletrizante, mas os dois gols que a Ponte fez foram de jogadas bem construídas, né? Bons arremates. E os gols que a Ponte tomou, claro que o primeiro gol foi de fora da área, um bom chute do Denner, etc, mas o goleiro falhou. E no segundo também o Carlão de costas não pode ter toda aquela liberdade numa bola parada que viajou lá do lado esquerdo. A Ponte fez uma falta besta, gol da Fepasa. A bola viaja, o Carlão sobe de costas, desvia, a bola sobe também. O Carlão não teve muita culpa não, mas fez o gol, é dele, tá na súmula. E o goleirão da Ponte, que é muito bom, Diogo Silva, muito bom goleiro, tem muito crédito, mas hoje numa tarde infeliz. E para você, CH, o jogo até aqui, placar de 2-2. Não há dúvidas que a Ponte melhorou. Fez um primeiro tempo bem razoável, diferente das outras partidas. Mas na parte defensiva, a Ponte está falhando, e principalmente o seu goleiro, que não é normal. Esporte em Debate, o mais completo programa esportivo do rádio do interior de São Paulo. Informações, análise e debate de segunda a sexta, das 17 até 19h30.
Placar de 2-2, o jogo está empatado. Denner domina para o time do Noroeste, faz o lançamento comprido pela direita. Vem na ponta direita, domina Diego Matias. Recolheu em cima da marcação, ajeitou no pé canhoto, falta. Jean Carlos perdeu tempo da bola, acerta a perna do jogador do Norusca, falta e toma cartão amarelo, Pedro Piscinato. Na verdade, quem fez a falta e recebeu o cartão amarelo foi o Luquinha, mas o início da jogada foi nas costas do Jean Carlos, que não acompanhou, tomou uma bola nas costas e em alguns lances atrás, Batista, o mesmo lance, bola enfiada nas costas do camisa 20 da Ponte Preta, que o Diogo Silva cobrou muito o jogador. Agora, mais uma vez, bola em profundidade, o Jean Carlos não acompanha, Luquinha faz a falta perigosíssima para o Noroeste, que o Johnny se prepara para cobrar. Vem pra bola o time do Noroeste pra batida. Cobrança de falta é na risca lateral da grande área. Diego Matias arma a perna canhota, 2 homens na composição da barreira. Time da Ponte se fecha inteiro. Noroeste vai povoando a área da Macaca. É no gol da linha do trem. Autorizado Diego Matias. 2-2 o jogo. Vem pra bola pra batida, arma a perna canhota, joga com chuteiras alaranjadas. O número 27 do time do Norusca. Atento e ligado, Diogo Silva no centro do gol. Vem pra bola, Diego Matias. Partiu o pé canhoto, bateu, foi embora. Passou lambendo o poste direito de Diogo Silva. Tiro de meta pra Ponte bater. Falta perigosíssima cobrada pelo Diego Matias de perna esquerda. Diogo Silva só acompanhou. Ela correu pela linha de fundo. Posse de bola pra Macaca. Ceará há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Ceará, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Falta para Macaca, campo de defesa. Vai terminar o primeiro tempo já já. E vem aí intervalo diferente do rádio brasileiro, com Edu Pinheiro, incomparável. Amarelo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Amarelo para quem? Amarelo para o Tauan. Segurou o Vitor Pernambuco, matando o contra-ataque da Macaca. Amarelado, Tauan, camisa número 15 do Norusca. Lucas Cunha envia a bola para Cristiano. Para Rodrigo Souza, domina no campo de ataque. Volta a bola pela direita para Pacheco. Abriu na ponta pela direita. Vem para a bola. Arranca no campo de ataque. Vem tentando a passagem. Vitor Pernambuco foi travado por baixo. Esse é o tipo do lance típico para cartão amarelo. E aí, Pedro Piscinato? Batistão, foi muito mais malandragem do Vitor Pernambuco do que propriamente uma falta. Foi segurando, arrastando ali de perna esquerda. O Carlinhos chegou para dividir. Ele caiu. O árbitro Guilherme Nunes de Santana marcou a falta. Falta perigosíssima para a Macaca. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios e investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Falta! Vem pra bola Cristiano, tomando posição pra batida. É ali um pouco à frente da linha média. Barreira de 5, Cristiano, pé direito, bateu por cima. Pela linha de fundo, saiu a 1 metro mais ou menos. Apita o árbitro Guilherme Nunes de Santana. E termina o primeiro tempo, 2-2. A Ponte saiu perdendo, buscou empate, virou e tomou o empate. Vem aí, intervalo inteligente na voz e o comando de Edu Pinheiro, o incomparável. Alô, alô, Edu. Sim, muito obrigado. Alô, alô, meu amigo Batista. No gramado, Pedro Piscinato, lembrando que não pode entrevistar em PP.
Só no final do jogo, Edu, e depende dos fiscais ainda. Vai a Ponte Preta? Vai a Ponte, como tá jogando? Ponte de Diogo Silva, 12 no gol, Pacheco na direita, David Braz e Lucas Cunha na zaga e Jean Carlos do lado esquerdo. No meio campo, Rodrigo Souza, Tarek e Cristiano. No ataque, Vitor Pernambuco, Diego Tavares e Luquinha. No banco, à disposição do Marcelo Fernandes tem Thiago Coelho, Júlio, Rabelo, Diogo Moura, Rômulo, Caio Ganga, Gustavo Almeida, Juan, Gustavo Teles, Chicão, Pedrinho e Damião, Edu. Muito bem, bom intervalo, hein? Pedro Piscinato. Valeu, Edu. Ó, é o seguinte, começando com o CH aqui, aquela bola que bate no travessão e no rebote Carlão chuta a boa defesa do Diogo Silva. Quem saiu errado foi David Braz. David Braz saiu errado. E na cabeçada do Carlão aí, quem estava com o Carlão, eu acho que era o David Braz. Goleiro da Ponte, não feliz hoje, diria você, CH. Diogo Silva, David Braz. 2-2, CH. Eu vou começar, Edu, a minha análise desse meio tempo pelo aquilo que eu gostei do time da Ponte. A Ponte, ela tá diferente, ela tá mais organizada. Os jogadores estão errando menos passes do que nas outras partidas. É o ideal? Ainda não, tá longe. Mas eu gostei principalmente da Ponte depois do tempo para hidratação. Tinha que acontecer um ajuste ali no meio campo, né? Rodrigo Souza e Tarek. Acertou o Marcelo Fernandes. Diminuiu o espaço que o Noroeste estava tendo do lado do campo e também por dentro. E isso fez com que o jogo ficasse equilibrado. Aí veio o lance do Luquinha, que fez depois do gol tomado, né? Eu já vou comentar, não é? Uma grande jogada dele, o Cristiano fez um gol de gente grande, né? Na marca do pênalti, ele jogou o goleiro de um canto e a bola foi pro outro, um golaço, não é? A Ponte cresceu no jogo, fez o segundo com o Pacheco, mas aí para mim foi gol espírita. Eu que sou um ferrenho crítico do David Braz, mas eu acho que o gol do Carlão não teve falha. Podia o Diogo Silva sair um pouco mais rápido? Podia. Mas eu não considero como falha, não é? Mas é muito difícil você projetar, por exemplo, agora um segundo tempo. O primeiro tempo foi aceitável, 2-2. E o que eu não gostei antes de projetar, não é? O Giancarlo, alertado pelo Tigrão antes do jogo começar, ele tá assustado com o jogo. Ele tomou 2 broncas do Diogo Silva, que o menino muito introvertido ainda, um menino que tá no começo de carreira. Tinha que tomar dura mesmo, mas precisa pegar um pouco mais leve, ou tira do jogo. Agora eu pergunto para você que tá em casa. Você desarruma a lateral direita para trazer o Pacheco para a esquerda para colocar o Júlio, que merece jogar? Interrogação. Eu faria isso, mas é um ponto de questionamento. De repente, você que está ouvindo tem uma opinião, mas eu tenho que falar o que aconteceu no primeiro tempo. Ele deu 3 pichotadas, e a sorte da Ponte que nas pichotadas que ele deu, o Giancarlo, não tomou gol, mas está muito inseguro no jogo. Eu não estava gostando do posicionamento dos 2 volantes, ou do volante primeiro meio ali, foi reposicionado, né? No ataque, o ataque está até me surpreendendo, eu esperava muito menos. Agora, para o segundo tempo, tem um grande aspecto que vai fazer a diferença do jogo. Preparação física. Eu não sei se esse tipo da Ponte, ou os mais experientes, ou aqueles que estão jogando no sacrifício, tem força física, tem saúde para o segundo tempo. Aí que mora o problema. Você tem que lançar só garoto para resolver um problema, que o problema é marcar gols e vencer a partida dentro de casa. Esse é o desafio do segundo tempo, Edu. Mas sem dúvida, de todos os jogos da Ponte no Campeonato Paulista, esse primeiro tempo foi o melhor.
Olha, terminou São Bernardo 0, Mirassol 4, 18h30, Barueri, o clássico Palmeiras e São Paulo. Já já vem o Tigrão aí, intervalo de 10 minutos, Denner 1-0 para o Noroeste. A Ponte empata com Cristiano a 17 minutos, primeiro gol do ano da Ponte. A 33 vira a Ponte com Pacheco e às 41 Carlão de cabeça empata 2-2. A Ponte atacou para o gol de entrada. Já já vem o Tigrão, o seu comentário intermediário. Voltamos já já. Tem futebol na Bam Bam Bam. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Carlos tentou o cruzamento, a bola foi para a área, passa por todo mundo, também por Diego Tavares, sobrou com o Pacheco no bico direito da área, pé canhoto, bateu, golaço! Gol! Na marca de 30 em 3 minutos passados, primeiro tempo,
A bola dominada pela esquerda no cruzamento. Passou por toda a extensão da área, sobrou no bico direito da grande área. Pacheco dominou com a perna direita, ajeitou para canhota e bateu uma pancada. Um míssel. A bola ganhou asas e bateu no fundo do gol e fez um golaço no majestoso, no lendário estádio Moisés Lucarelli. Pacheco, o experiente jogador, numa cacetada de perna canhota, bateu firme com estilo. Um golaço, a torcida vibra, da pele até o osso. Dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca, examada Ponte Preta. Pacheco, 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 camisa 28. É ele, 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 o autor do gol. Vira pra cima do Noroeste. Pacheco marca. Ponte Preta 2, Noroeste 1. E o detalhe do gol é seu Pedro Piscinato. Valdemir Gomes. Mas depois o Carlão de Cabeça empatou aos 41, 2-2, intervalo. Tigrão. Movimentado o primeiro tempo, indiscutivelmente, disparadamente a melhor partida da Ponte, mesmo com muitas falhas e muitos defeitos. A melhor partida da Ponte, porque não tinha feito nenhum gol até agora, né? E eram 360 minutos mais acréscimos. Aí em 45 fez 2. E 2 bonitos gols. Então o time mostra algum poder de reação, mas tem muita vulnerabilidade na sua cabeça de área. Hoje o Diogo Silva, que tem muito crédito, não está numa tarde muito feliz. E logicamente que em função disso a Ponte acaba não conseguindo aí segurar o resultado que ela conseguiu de virar o jogo. Claro que saiu perdendo a 10 minutos, a gente sempre fica com aquela dúvida, né? Se a Ponte vai ter, ou se teria naquele momento, poder de reação para pelo menos empatar o jogo. Teve, tomou a 10, empatou a 17, virou a 34 e tomou o empate a 41. Jogo movimentado. Agora, o que a gente percebe é que quando o Noroeste força, ele encontra muita facilidade para entrar. Contou com uma infelicidade aí do Diogo, para mim nos 2 gols, mais no primeiro do que no segundo. Segundo, a bola dá uma viajada, mas ele está um pouco mal posicionado. Mas foi uma bola difícil, não dá nem para considerar falha. No primeiro falhou, considerar uma falha aqui. Mas a defesa, ela não consegue, né, se segurar. Ela não consegue se posicionar, ela não consegue transmitir segurança. Então, num jogo onde o time fez 2 gols, né, ele acaba tomando 2 também. E é fundamental a Ponte ganhar esse jogo para se manter viva. O empate é péssimo, péssimo. Que ela vai se manter a 4 pontos ou a 3 pontos de diferença do Noroeste, que é a equipe que está mais próxima dela, a Ponte, ali na zona de rebaixamento. O Noroeste tem apenas 3. No caso de vitória, a Ponte deixa o Noroeste na lanterna e vai para a penúltima colocação. Moralmente, isso é muito importante, com mais 3 jogos aí por realizar, para tentar o milagre aí de ainda permanecer na Série A1 para o ano que vem. Então eu gostei de algumas coisas que vi. O gol do Pacheco foi sensacional. Luquinha pelo lado esquerdo está fazendo muita fumaça. E hoje ele joga do lado esquerdo para que o Diego Tavares se posicione do lado direito. Está bem pronunciado. Os volantes lentos não estão achando a bola hoje, nem o Rodrigo Souza, nem o Tarek. Então a Ponte fez 2 gols por méritos seus e acabou dando 2 gols por defeitos seus. Então hoje, do meio campo para frente, está razoável, do meio campo para trás está muito complicado. Vamos ver emocionalmente como é que o time reage agora e fisicamente também
no segundo tempo, porque a Ponte tem só molecada no banco e o Noroeste tem jogadores mais experientes agora nas mexidas, que serão muitas nesse segundo tempo. Até agora, mesmo com um resultado que não é bom, o melhor jogo da Ponte no campeonato, mesmo porque até então ela não tinha apresentado absolutamente nada. Carlos Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, e Carlos Henrique, o bate pesado, no intervalo que teve o comando de Edu Pinheiro. Já vejo ali uma alteração no time da Ponte. Sim, entrando o camisa 18, Gustavo Almeida, no lugar de Jean Carlos, que saiu com a 20. O Gustavo Almeida, de ofício, é zagueiro, mas por onde está se posicionando, acredito que ele vai ficar na lateral esquerda, no lugar do Jean Carlos. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. Dois a 2, a Ponte saiu perdendo, empatou e virou. E aos 41 minutos cedeu empate no primeiro tempo. Começa o segundo tempo, já os comentaristas vão falar desta alteração. Carlinhos erra o passe, a Ponte recupera mais entrega de graça e o Noroeste também entrega de graça. Disputando aí quem é que entrega mais de graça para o outro. Vamos lá, Tigrão, uma alteração, saiu o lateral esquerdo, entrou um zagueiro, ambos da base. Como é que fica aí esse sistema defensivo, hein, Tigrão? É aquela história que a gente sempre diz, né? A gente vem falando aí desde da volta do Jean Carlos na quarta-feira contra o São Bernardo. Ele não tem condições ainda, tem que ser melhor condicionado. O primeiro lance do jogo, ele deu um bote errado. Deu o carrinho, chegou atrasado, saiu o cruzamento por muito pouco na abertura do jogo, que o Noroeste não fez o gol. Então, não aguentou, não suportou o ritmo. Vamos ver como é que entra o garoto aí, né? Improvisado, lado esquerdo, vamos observar direitinho. A Ponte bota ele no lado esquerdo mesmo, né? É zagueiro, quando a bola vier do lado oposto, ele fecha. Aí, quando foi em cima do Pacheco, por exemplo, ele fecha, fica com 3 zagueiros. Acho que também sentiu o Marcelo Fernandes que tá complicado, né? A bola tá entrando do jeito que vai, entra. No sentido de vazar o sistema defensivo da Ponte. Ele vai tentar encurtar as linhas aí, encurtar os espaços entre os backs para encurtar para o Noroeste. Eu acho que é uma tentativa, vamos aguardar o comportamento na prática. E para você, CH, alteração na Macaca, o Noroeste não mudou. O Giancarlo não estava bem no jogo, né, Batista? Como alertou aí o Tigrão, não estava bem no jogo, estava muito nervoso, tomou cartão amarelo. E eu acho que o Marcelo Fernandes acerta, teoricamente. Precisamos ver aí o menino, como é que ele vai entrar. Zagueiro de lateral esquerdo. Mas ele não tira o Pacheco para jogar para o lado esquerdo. Então ele não desarruma uma posição para consertar outra. Então eu acho que acerta, porque o Jean Carlos não fez um bom primeiro tempo. Ceará, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Ceará, sabor e versatilidade para o dia a dia e também para ocasiões especiais. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Noroeste fez uma alteração no primeiro tempo por motivo de contusão. Saiu Michael e entrou Ronaldo Alves, 33. Mas não mexeu o técnico Guilherme no intervalo. Somente a Ponte tirando o Jean Carlos e colocando Gustavo Almeida.
Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Falta, Macaca Cobra sai jogando lá atrás no campo de retaguarda. Placar de 2-2, o jogo está empatado. Cristiano domina soltando para Rodrigo Souza. Ele não consegue dominar e arma o contra-ataque. Vem Carlão pela esquerda para Maílson, faz o cruzamento. Marlisson, cruzamento muito ruim. Diogo Silva pega Pedro Piscinato. Diogo Silva pegou fácil na jogada que começou no erro do Rodrigo Souza, e o Gustavo Teles é o único jogador da Macaca neste momento aquecendo aqui na linha de fundo. Acredito que daqui a pouco teremos Gustavo Teles na partida. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios e investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou pelo WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Olha, se não for por contusão, né? Alguém pediu para sair. Não faz sentido, correto? Não mexe no intervalo aí com 5 minutos. Gustavo Teles no aquecimento. Não sei, pelo menos para mim, né? Não faz sentido fazer essa alteração aí com 5, 6 minutos. Mas, enfim, talvez o técnico tenha um outro planejamento na cabeça. A Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Detalhe no ar. Agora todos os outros jogadores vem também para o aquecimento aqui atrás do gol, mas um detalhe especial: o Marcelo Copertino, auxiliar do Marcelo Fernandes, conversou no pé do ouvido com o Pedrinho, conversou por cerca ali de 5 minutos a sós com o garoto. Acredito que daqui a pouco também teremos Pedrinho na partida. Domina, vem Denner, carrega no campo de defesa noroeste. Vem para a bola pela direita, Pedro Carrerete para fazer o passe lateral para Johnny, volta para Denner. De perna canhota, solta o jogo pela meia direita para Diego Matias. Se manda na ponta, Johnny não evolui, prefere o toque recuado, Denner. O Diego Matias voltou para Denner, para Carlão que faz a parede. A bola volta, lançamento feito muito aberto lá pela esquerda, vai para fora. É arremesso lateral para a Macaca. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2026, aqui majestoso. Ponte Preta 2, Noroeste 2. Hoje encerrado, São Bernardo 0, Mirassol 4, dentro de 13 minutos. Palmeiras e São Paulo encerrado na Série 2. Taubaté 1, Ferroviária 2, Inter de Limeira 0, Santo André 1 e Água Santa 3, Sertãozinho 1. Tem futebol na Bambambam. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Falta para o Noroeste, campo de defesa. O jogo em CH começa em marcha lenta no segundo tempo. Foi eletrizante no primeiro, mas segundo tempo muito lento em CH. Bem diferente da primeira etapa, né, Batista? Elétrico, jogo com 4 gols. Os times voltaram respeitando demais, não é? E a Ponte, ela precisa acelerar e ganhar o jogo. Mas de qualquer maneira, tá controlada essa coisa toda, não é? Acho que foi um bom primeiro tempo, mas a Ponte tem que acelerar. Não pode ficar na marcha lenta, não. E vem a Ponte, Cristiano dominou, tirou do goleiro, vai fazer, bateu na trave! Impressionante!
Cristiano perde o gol sem goleiro. É bem verdade que foi acossado por trás. E na sequência a bola foi embora para fora pela linha de fundo em escanteio para a Macaca bater Pedro Piscinato. Cristiano muito inteligente, usou o corpo ali, conseguiu driblar o zagueiro, driblou o goleiro Luiz Daniel, deu um toquinho sutil de perna esquerda, a bola acabou acertando a trave. Jogadores da Macaca reclamam de um possível pênalti. O árbitro Guilherme Nunes conversa com o VAR Thiago Luiz, mas os jogadores da Macaca reclamando muito de pênalti. A princípio, apenas escanteio para a Macaca, porque a defesa, o zagueiro número 3, o Carlinhos, foi quem cortou a bola. Escanteio confirmado. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos, e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 3273-3760 Campinas. Logos. Cobrança de escanteio, vem o time da Macaca, é no gol dos portões da linha do trem. Cristiano, zagueirada da Macaca na área, momento de expectativa, é na bola parada, 2-2, 10 do segundo tempo. Empurra ali dentro da área, o árbitro vai para lá para conversar, chama os jogadores. Olha, é o seguinte, aqui não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro e tal, tem que ser na regra. Conversa com o Tauan, que já tem amarelo. Agora tá tudo certo. Vem pra cobrança de escanteio o time da Macaca. Vai povoando a área do Noroeste. Cristiano na batida. Pé direito, mandou por baixo. Pernambuco toca na bola. Tocou estranho, desajeitado, desequilibrado. E ainda cometeu a falta em Pedro Piscinato. Eu fiquei com a impressão que quem cortou o último toque aconteceu no Carlão. Mas o goleiro marcou apenas, o árbitro marcou apenas tiro de meta para o goleiro Luiz Daniel, que já vai cobrar, Batista. Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7. Diariamente necessária, foco total em você. Entre lá no @Rádio Bandeirantes Campinas. Em todos os jogos você pode palpitar e ganha presentes. Portanto, se ligue nessa. É a promoção pelo Instagram da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada, deliciosamente Seara. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Time do Noroeste vai mudar. E a Ponte também. E aí, Tigrão, segundo tempo em marcha lenta, em Tigrão, 12 minutos, nada aconteceu no jogo. Os times voltaram realmente num ritmo diferente, né? Acho que preocupados, né? Porque não é toda hora que você toma 2 gols no primeiro tempo, né? E tanto a Ponte quanto o Noroeste tomaram. Então, estão tocando, segurando, acho que já há um desgaste físico natural, né? Temos aí já 12 minutos desse segundo tempo, mas eu esperava um jogo mais eletrizante. Acho que o Noroeste tirou um pouquinho o ritmo do jogo. Não é um péssimo resultado, mas também não é maravilhoso para o Noroeste. Um empate que não continua sem vencer, tá indo para o 4º empate, e para a Ponte é péssimo. Eu acho que o Noroeste está cadenciando, esperando o momento de dar um bote aí, para não se expor, porque viu que a Ponte está viva. A Ponte está viva. Vamos ver. Agora é que é o problema, né? Começa a tirar os jogadores mais experientes e começa a vir a garotada. E aí, garoto, é aquela história. É uma incógnita. A gente nunca sabe como é que eles vão entrar, como que eles vão se comportar, como é que vão sentir o jogo. Alterações, Pedro Piscinato. Começando pela Macaca, 2 alterações promovidas pelo técnico Marcelo Fernandes. Saiu o Rodrigo Souza com a camisa número 5, dando lugar ao Gustavo Teles, 35, e saiu também o Luquinha, 70,
que estava amarelado, para a entrada do Pedrinho, 80. Portanto, saíram Rodrigo Souza, 5 e Luquinha, 70, para as entradas de Teles, 35 e Pedrinho, 80. No Noroeste, também 2 alterações. Saiu Tauan, amarelado, com a 15, para a entrada do Cristiano com a 70, e saiu Marlisson com a 11 para a entrada do 7, Pedro Felipe Batista. São as alterações dos dois times para tentar dar uma animada no segundo tempo, que está muito ruim. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vitor Pernambuco aterrado. Campo de ataque, falta, jogo picotado, falta para Macaca Pedro Piscinato. E mais uma falta do Ronaldo Alves para cima do Pernambuco. Se eu não perdi as contas, já é a 4ª do zagueiro camisa 33 para cima do atacante número 11. Falta perigosa para Macaca, Cristiano na bola. Cristiano na bola, falta. Macaca ataca nesse segundo tempo contra o gol da linha do trem. Vai adiantando as suas fileiras. Momento de expectativa, 2-2. Cristiano, pé direito, levantou direto e para fora, mas Cristiano, tá difícil, hein, amigo? Na bola parada, o negócio tá ruim aí pro Cristiano, hein, Pedro Piscinato? Não tá dando certo, ainda não calibrou o pé. Zagueiros da Ponte vieram aqui para dentro da área, a bola foi fraca, sem direção, ficou livre para o tiro de meta do goleiro Luiz Daniel. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Placar de 2-2, a Ponte saiu perdendo, empatou e virou e cedeu empate no final do primeiro tempo, 2-2, e com direito a 2 golaços. Um do lateral direito da Ponte, Pacheco, que é destro, mas bateu de esquerda. E o outro do Denner, camisa número 88, que bateu com a direita, ele é destro e estufou a rede, 2 golaços. 2-2, o jogo está empatado, é falta. Campo de ataque, falta para o Noroeste, PP. Gustavo Almeida, o zagueiro que entrou na lateral esquerda, acabou matando o contra-ataque, parando o Pedro Felipe com falta. Falta para o Norusca, próximo à intermediária. Vem para a batida Diego Matias. 16,5 segundo tempo. Placar de 2-2. A Ponte se fecha lá atrás. Autorizado Diego Matias. Pé canhoto, fez o levantamento na área. Subiu o David Braz. Afasta tirando o Denner. Vem pra bola, pega o rebote. Domina, mete o pé canhoto. Faz o lançamento invertido lá pela direita para Johnny. Cabeceou para a entrada da área. Gustavo Teles rasga firme. Manda para fora, para a linha lateral. Arremesso pela esquerda para o Norusca. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Carlinhos domina e vete o jogo para Carrerete lá pela direita. Empurra na ponta para Johnny, vem para a bola, lançamento. Vem o time do Noroeste, batido de perna direita. Cristiano em cima da marcação, a bola volta. Macaca tendo contra-ataque, mas aí fica difícil, hein? Exigir parece meio fora de forma. O Cristiano da Macaca tentar essa arrancada para chegar nessa bola em Pedro Piscinato. Pedrinho, a intenção foi boa, a execução não foi tão boa assim. O Cristiano não conseguiu chegar na bola, ficou livre para arremesso lateral do Norusca. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Se manda no campo de ataque, vem a Ponte, domina Gustavo Almeida para soltar o jogo lá pela ponta canhota. Vai para a bola, Pedrinho tentou a arrancada em cima da marcação, perdeu, Johnny tira. E a falta do Pernambuco. Falta por trás,
Falta foi do Pernambuco, foi do Pedrinho, hein? Foi do Pedrinho, ele perdeu a bola e fez a falta. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, o seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Carlinhos domina, soltando para Sanches, ele vai recuar. Time da Ponte muda a sua configuração. Deixa um jogador lá na frente, que é o Pernambuco. Bola para a linha lateral, é arremesso pela esquerda. Vem Sanches para fazer a reposição. Demora muito para cobrar. É um jogo irritante. E a falta, o árbitro paralisa, marca a falta logo após a cobrança de arremesso. A falta no Carlão. É falta para o Noroeste bater. Falta do Lucas Cunha, agarrou o Carlão ali, derrubou o jogador. E o Guilherme Alves, técnico do Noroeste, estava próximo, reclamou muito e foi atendido. Falta para o Norusca. Placar de 2-2, o jogo está empatado no estádio Majestoso. Vem pra bola, domina Johnny pela direita, faz o cruzamento na área. Vem bem lá atrás, a Ponte tira, a bola volta. Domina Cristiano, toca pra Johnny. A bola volta, trabalha o time do Noroeste, pé direito, fez o cruzamento pra Carlão. O Carlão fez a parede, vem Sanches, tentou levar falta. Entrada na área no Gustavo Teles. É falta, Pedro Piscinato. Falta já cobrada rápida pela Ponte Preta no contra-ataque. Cristiano pela direita, Diego Tavares dominou, cortou, rolou Cristiano, bateu mal. Muito mal, chapou a bola longe. Quase sai fora do estádio. Cristiano muito mal, Pedro Piscinato. Batistão, a bola foi muito longe. Boa jogada, bom contra-ataque da Ponte Preta. Na hora da finalização, Diego Tavares ajeitou para o Cristiano, próximo ao lance em que ele fez o primeiro gol da Macaca. Porém, dessa vez pegou muito mal de perna direita, isolou a bola. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2026 aqui em Majestoso. Olha o time do Noroeste, bola cruzada na área. Vem para finalizar Pedro Felipe em cima da marcação. A bola vai para a linha lateral. É arremesso, Johnny vai cobrar. Tem pressa o time do Noroeste. Empate 2-2. Não é resultado ruim. O time do Noroeste já empatou 3 no campeonato. Levantamento na área para Pedro Felipe, gira, perde, afasta lá atrás e é arremesso para Macaca. E eu sigo com o giro do placar. Majestoso, Ponte Preta 2, Noroeste 2, Edu Pinheiro. Vai começar já Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri. Encerrado São Bernardo 0, Mirassol 4. Amanhã tem Santos e Bragantino. E tem Velo Clube Corinthians na segunda-feira. Canindé, 20 horas, Portuguesa e Guarani. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Parada para hidratação. Logos Materiais Elétricos. As melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos. E cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Aproveito para mandar aqui um grande abraço, pessoal, curtindo o som da Rádio Bandeirantes aqui pela internet. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, vai, manda aí um like para nós, manda aí um joinha para nós e muito obrigado pela audiência. Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo até aqui, placar de 2-2, CH. Muito equilibrado e muito truncado, né, Batista? Muito diferente do primeiro tempo. Agora, não é que a Ponte está jogando mal, mas o Noroeste está travando o jogo e a Ponte está travando o Noroeste. Precisa de uma bola para poder fazer o terceiro gol. Bola que o Cristiano teve para poder fazer o terceiro gol. Pegou muito embaixo na bola. Mas o jogo é muito equilibrado e resultado absolutamente indefinido.
E para você, Tigrão, placar de 2-2 o jogo até aqui. Agora é hora da definição, né? 3/4 do jogo já se passaram. Agora é o seguinte, a parte física tem sido o grande problema da Ponte. Grande problema. Os jogadores ficaram aí parados e tal. Eu digo os contratados, né? Tinha a questão do transfer ban, que graças a Deus caiu. Eles estão aí na segunda partida apenas. A gente sabe que treinar é uma coisa e jogar é outra. Tem a questão do ritmo. Mas a Ponte guerreia muito, luta uma barbaridade. Tem as suas dificuldades. E eu observo, falando da parte física, e ela é que é a grande preocupação nesse quarto final do jogo, que o Cristiano não aguenta mais, né? Não dá mais pro Cristiano. Essa bola que ele chegou chutando e pegou embaixo, ele já chegou todo prejudicado, né? Precarizado, como você gosta de dizer. Já chegou torto, já chegou sem gás. E aí bateu assim do jeito que deu, já sem oxigenação suficiente para adotar a melhor postura e a melhor estratégia e tomar a melhor decisão. Então, acho que tem que tirar, né? Um jogador que dá um ritmo diferente e tem um toque diferente, fez um golaço, mas ele não aguenta mais. E não tem opção, não tem que improvisar alguém. Vem com alguém aí de banco aí para tentar alguma coisa. Dá uma falta. Falta pro Noroeste bater Diego Matias. Ele vem lá de longa distância para fazer o erguimento na área. A falta na lateral do campo. Levantou, cruzada em cima da marcação. Pacheco tira Diego Tavares, puxa o contra-ataque. Domina Sinunda, vai embora, passou pela marcação. Opa, Urrapa! Falta, cartão, é falta. Falta para Macaca bater Pedro Piscinato. A Macaca vinha puxando o contra-ataque com Diego Tavares. O camisa número 70, Cristiano, o parou com falta e está amarelado. Cartão amarelo para Cristiano, 70 do Norusca. E falta perigosíssima para Macaca. Cristiano, mais uma vez, está na bola. Abraço pro Marcelo Rogério. Alô, Batista. Saudades do Escorpião Rei, gigante José Arnaldo. Opa, abraço pra você, Marcelo, muito obrigado. Ele está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda like aí para nós, manda joinha. É falta pra Macaca. É no gol da linha do trem. Cristiano autorizado. Parte o pé direito. Luiz Daniel. Encaixa firme. Pega e não solta Pedro Piscinato. Mais uma falta mal cobrada pelo Cristiano. Bola foi sem direção no meio do gol. Fácil para a defesa de Luiz Daniel. Fica ali enxuriçando a vida do Carrerete, o Pernambuco. E é Pernambuco, não é pernambucano. Embora ele seja pernambucano, mas o nome de guerra dele é Vitor Pernambuco. Ele que é natural de Igaraçu, Batista. E vem aí o Júlio, hein, Pedro Piscinato? Vem aí o Júlio, camisa número 2 da Macaca. Ele é lateral direito de ofício. Vamos ver onde que o Marcelo Fernandes vai o colocar. Placar de 2-2, é falta no Denner, foi derrubado, o árbitro parou, marcou falta para o Noroeste. Nossa área de segunda a sexta, das 11h30 até o meio-dia. Um programa compacto e informativo com a apresentação de Carlos Henrique, o bate pesado. E não vai cobrar a falta, vai permitir antes a alteração. Saindo Pacheco, autor do segundo gol da Macaca, pediu para esperar, mas a placa já levantou. Vai sair o Pacheco após o lance da falta. Pacheco, 28, vai sair para a entrada do Júlio. E o Diego Matias, camisa 27 do Noroeste, se prepara para a cobrança. Diego Matias se prepara para a cobrança. 28 minutos passados do segundo tempo, 2-2. Noroeste que ataca contra o gol dos Portões e entrada do Majestoso. Dois homens da barreira vêm para a bola. E vai acontecer
a alteração, Elner. E ele tirou o Gustavo Almeida, que entrou no intervalo. Tirou o Gustavo Almeida para a entrada do Júlio. Acredito que agora o Pacheco vai para a esquerda e o Júlio na direita. Não entendi o Marcelo agora. Que loucura! Falta, vem Noroeste. Diego Matias, pé canhoto, fez o cruzamento na área, toque de cabeça, vai embora. Pra fora, pela linha de fundo, o zagueirão estava lá dentro, subiu, tocou, a bola saiu e tiro de meta pra Macaca PP. Carlinhos, camisa número 3, zagueiro, capitão da equipe do Noroeste. Teve oportunidade de cabecear, estava sozinho, mas pegou mal, mandou pela linha de fundo. Bom, é o Pacheco. Vamos Pacheco ver, tá na né? esquerda. Já inverteu. Pacheco foi lá para a esquerda e o Júlio entrou na direita. Está confirmado, então, a mesma alteração que o técnico Marcelo Fernandes fez na partida contra o São Bernardo, não é isso, Pedrão? Isso, foram as mesmas alterações. E eu tô vendo aqui o banco, Batista. Gustavo Almeida chorando muito. Acredito que provavelmente sentiu a coxa. Tá explicado o motivo da alteração do Marcelo Fernandes. Vem pra bola, pra batida o time do Noroeste, cobrança de falta na intermediária. Vai pra bola Diego Matias, autorizado 30 do segundo tempo, 2-2. Partiu o pé canhoto, levantou na área. Johnny subiu, tocou de cabeça pro Carlão, tira. Afasta lá atrás a Macaca, bola pra fora, pra linha lateral. E arremesso pro Noroeste, Pedro Piscinato. Boa jogada, boa cobrança de falta do Diego Matias. Bola lançada no segundo pau que procurava o Cristiano num segundo momento. Bola interceptada pela defesa da Macaca. Placar de 2-2. Já os comentaristas vão falar essa entrada do Júlio. Júlio é um garoto, tem 18 anos, estava na copinha. Ele que tem 1,76 m, é destro, chegou na ponte com 16 anos. Ele é de uma cidade da região metropolitana de Rio Preto, Ubarana. Ubarana, cidade com um pouco mais de 5.000 habitantes. E ele com 15 anos aprendeu a profissão de barbeiro. O pai dele é barbeiro, aprendeu a profissão, já estava trabalhando de barbeiro, inclusive é ele quem corta o cabelo da molecada da base da Ponte Preta. E os meninos gostam, ele é habilidoso, ele tem muita qualidade. Júlio, que entrou aí no time da Macaca, é barbeiro. Placar de 2-2, já os comentaristas falando sobre essa alteração. Seara há mais de 65 anos nos lares brasileiros, com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Carlinhos vem para a cobrança de arremesso lateral para Denner. Meteu o pé canhoto, cruzou para Carlão na área. Gustavo Teles chega lá atrás para tirar. 32 do segundo tempo. E aí, Tigrão, alteração. Entrou Júlio na lateral direita e o Pachecão vai para a canhota. Apesar do golaço do Pacheco, na dele como lateral direito, eu acho que essa aí era a melhor opção para início do jogo, né? Essa era a melhor opção. Agora, queima duas para uma posição só. Ah, mas teve contusão? O menino não saiu mancando, não. Saiu trotando normalmente, né? Então, fica essa dúvida aí, sentiu ou não sentiu. Mas eu teria começado assim. Agora, a Ponte não fica mais com a bola e o Noroeste parte para uma blitz final nesse já tempo adiantado do jogo. Já nesse apagar das luzes, o Noroeste vai para dentro. A Ponte não tem pernas mais. O Noroeste mais inteiro, é um momento muito perigoso. Falta lá pela direita, a sua informação é do Pinheiro. Olha, gol do Palmeiras em Arena Barueri, gol do Palmeiras, Maurício, a 7 minutos de jogo, Palmeiras 1, São Paulo 0. Quero ouvir o CH também, mas antes a cobrança de falta, Diego Matias. Vai para a batida, falta na lateral do campo. Vai mandar cruzado lá dentro.
Intensa movimentação na área. Diego Matias partiu, pé canhoto, levantou na área. Pernambuco tira. Voltou Denner, pé canhoto, uma paulada pega. Firme Diogo Silva. Pedro Pecenato. Denner arriscou mais uma vez, ele que marcou o primeiro gol da partida. Nestes mesmos trejeitos, batendo de fora da área. Dessa vez Diogo Silva foi muito bem, defendeu firme, impedindo que o Noroeste passasse à frente do placar mais uma vez. E aí CH, alteração no time da Macaca. Bom, eu acredito aí na informação do Pedro, mas eu também fiquei sem entender. Porque para fazer essa substituição em tão pouco tempo no segundo tempo, poderia ter voltado com o Júlio direto, né? Agora pôs o menino, tirou o menino, deve ter contundido, mas eu não vi isso aqui na tela, eu não percebi isso, mas de qualquer maneira, acredito na informação. Agora Sanches, o Cristiano pé canhoto, cruzou na área, David Braz tirou, a bola voltou, não conseguiu dominar o Pedro Felipe. Veio no contra-ataque o time da Macaca lá pela esquerda, placar de 2-2, pode ser mortal esse contra-ataque. Puxa Pacheco, contra-ataque, meteu lá pela esquerda, vem pra bola, Pedrinho arruma pra tentar o cruzamento, demorou demais. Tentou o Pernambuco, toca a bola por dentro, vem para Gustavo Teles. Inverte, agora pela direita para Júlio, vai embora, domina, recolhe. Em cima da marcação, toca atrás. Diego Tavares tentou passe, levantamento lá na frente e ele não conseguiu dominar, chegou a marcação também. Tarek meteu para o Diego Tavares impedido, né? Isso. Marcou o bandeira, impedimento do Diego Tavares. O assistente número 1, Rafael Tadeu Alves, levantou o instrumento. Diego Tavares estava em posição irregular no momento em que Marcelo Fernandes chama Caio Ganga. Caio Ganga vem aí na Macaca, camisa número 17. Vamos lá, CH, concluindo o seu raciocínio, por favor. Então, no meio campo, a Ponte tem 2 jogadores que estão muito cansados. Eu não sei quem vai sair, mas o Cristiano e o Tarek estão com a língua na cintura, né? Então, isso tem dificultado o jogo e o Noroeste, nesse momento, tem mais posse de bola que a Ponte. Público domina pela esquerda, faz o passe, tira Johnny, é arremesso. A Ponte tem pressa para cobrar. Pedrinho com Pernambuco tentou levar novo arremesso, tira Johnny. E vai autorizar a alteração aí, não só na Macaca, mas o Noroeste também vai mudar, hein, Piscinato? Saindo camisa número 12, Sanches, para a entrada do jogador do camisa número 30, Lelkovic, ex-Ponte Preta, no lugar de Sanches. A segunda alteração do Norusca, saindo camisa 88, Denner, autor do primeiro gol, para a entrada do camisa 10, Thiago Lopes. E na Macaca, Caio Ganga já está ali, pronto para entrar na partida. Caio Ganga, que tem a 17 estampada nas costas. O quarto árbitro ainda não levantou a placa. No lugar de Diego Tavares. Diego Tavares saindo com a 7 para a entrada de Caio Ganga, 17, Batista. Alterações, portanto, já os comentaristas vão analisar. Vem pra bola, time da Macaca na cobrança de arremesso. Arremesso lateral, Pacheco cobra. Toca o jogo no fundo do campo, tenta ligar o ataque. Vem pra bola, Gustavo Teles domina bem para fazer o passe recuado pela meia esquerda para Tarek. Ainda mais atrás, começa de novo o time da Ponte lá pela esquerda. Lançamento feito, David Braz mandou em cima da defesa, a bola volta. Sobra com o time do Noroeste no contra-ataque. Internet 100% fibra ótica para começar 2026. Com tudo, desktop.com.br, desktop sempre ao seu lado. E vem o time da Ponte, domina pela esquerda, Pedrinho aprofunda a jogada lá pela esquerda, vai pra bola no cruzamento na área para o Pernambuco, deu rebote, a bola volta, sobra com Caio Ganga, não conseguiu dominar, tenta evitar o contra-ataque, conseguiu, dominou pela direita, cruzamento na área, Pedrinho tentou o cruzamento,
Goleiro pegou, caiu, tá reclamando de uma falta, Pedro Piscinato. E ele tá reclamando, o goleiro Luiz Daniel tá reclamando que foi tocado pelo Caio Ganga. O Pedrinho fez o cruzamento pelo lado esquerdo, no momento em que o goleiro Luiz Daniel saía para fazer a defesa, acabou se chocando ali com o Caio Ganga. Os dois jogadores estão caídos dentro da área. Equipe médica da Ponte Preta já atendendo o camisa 17. E vou passar também, Batista, ao público pagante, 3.618 torcedores, não pagante 396, um público total de 4.014 torcedores, para uma renda de R$ 96.350. Abraço para o Mineirinho. Mineirinho esteve aqui na cabine hoje, né? Abraço. Há muito tempo que eu não via o Mineirinho. Mineirinho que é torcedor, um dos torcedores símbolos da Ponte. Passou aqui por aqui também o Totó. Totó também torcedor símbolo da Macaca. Muito obrigado pela audiência. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Lançamento comprido na ponta direita para Pedrinho. Ele evita a saída na linha de fundo, toca atrás para Pernambuco, vai recuar para Gustavo Teles, dominou pé direito, bateu, bola prensada, bateu no corpo do camisa número 70, Cristiano, do time do Noroeste. E vem para a bola Gustavo Teles, domina pela meia esquerda, rola para Pernambuco. Ele recolhe no campo de ataque, trabalha com a perna canhota, devolve a bola lá pela esquerda para Pacheco. O time da Ponte vem embora. Na marca de 40 minutos, a hora é agora. Cruzamento vai embora. Para fora pela linha de fundo. Cruzamento mal executado no Cristiano, é tiro de meta para o Noroeste, Pedro Piscinato. Na verdade foi o Caio Ganga, 17, que entrou no lugar do Diego Tavares, tentava o cruzamento buscando os jogadores que estavam dentro da área, pegou muito mal, a bola correu pela linha de fundo, apenas tiro de meta para Luiz Daniel. Logos, materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos. E entrega em toda a região metropolitana de Campinas e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Placar de 2-2, jogo empatado. Qualquer vacilo é fatal. Cobrança de arremesso lateral agora para o time do Noroeste. Johnny faz o lançamento na área para Cristiano, raspa de cabeça, tira, afasta Lucas Cunha, a bola vai para a linha lateral. Arremesso, novo arremesso para o Norusca. Johnny, autorizado, levantou na área, chega lá atrás para tirar. O time da Macaca tenta o contra-ataque. Pacheco, tem um jogador caído do Noroeste, mas o árbitro não marcou a falta não. Mandou seguir. A Ponte bobeou. Vem pra bola, domina. Johnny faz o lançamento na área. David Braz chega, tira, leva pra linha de fundo, quase perde. E aí cometeu a falta. David Braz fez uma péssima partida contra o São Bernardo e de novo hoje já entregou em 2 gols do time do Noroeste, falhando clamorosamente, quase fez um pênalti agora em Piscinato. David Braz ia sair jogando, acabou perdendo a bola para o Carlão e aí faz uma falta, quase que faz um pênalti. David Braz muito mal e recebe o cartão amarelo. Tá amarelado o zagueirão da Macaca. Diego Matias vem pra batida. Cobrança de falta na linha de fundo, ali no entroncamento da linha de fundo e também da risca da linha de fundo e da risca da grande área. Diego Matias, autorizado.
43. Árbitro quer conversa, quer resenha. Agora autoriza, vem pra cobrança. Diego Matias, arma a perna canhota. Levantou, cruzou na área muito mal. Mandou talvez uma jogada ensaiada, só que mal ensaiada em PP. Alguém faltou no ensaio. Diego Matias pegou muito mal. A bola atravessou toda a área de defesa da Ponte e saiu pela linha lateral. Olha a Macaca. Domina a Macaca, Cristiano carrega pela meia direita. Opa, falta nele, falta, vai sair cartão amarelo. Cartão amarelo para Lelkovic, camisa número 30, puxou a camisa 10 do Cristiano, tá amarelado Lelkovic. 44, Cristiano cobra curtinho a falta para Lucas Cunha. Ele domina no campo de defesa, entregando para David Braz na frente, vem para Gustavo Teles, recua para David Braz, manda ele perna direita, a bola levantada no campo de ataque, tentou a passagem, Pedrinho, volta Cristiano, domina bem, rente a risca lateral, recua para Lucas Cunha, levantou na bola aberta, partiu lá pela esquerda, vem pra bola o time da Macaca, passou pela marcação, Pedrinho levou na entrada da área, caiu, reclamou da falta, o árbitro não marcou, mas o Cristiano pega, domina, soltando pela direita, Júlio, cruzou na área para Pernambuco, tira! Johnny de cabeça, a bola vai embora pra fora, pela linha de fundo, é escanteio para a Macaca bater. Bom cruzamento do Júlio pelo lado direito, a bola vinha passando, o Pacheco chegava fechando no segundo pau, mas Johnny, de uma forma até estranha, fez o corte. Escanteio para a Macaca, Cristiano se prepara para a cobrança, mais 5 minutos de acréscimos. Cristiano vem para a bola, para a cobrança de escanteio, a hora é agora, vai para a bola, Cristiano, pé direito, levantou na área, vem de soco Luiz Daniel, tira, Pacheco domina, soltando o jogo lá pela esquerda, vem a marcação em cima dele, passadas largas, Diego Matias, lançou para Carlão, Diogo Silva, sai preciso, fora da sua área de confinamento, estoura, tira dali, um vacilo vai ser fatal. 2-2, a placa ainda não subiu. Mais 5. Vem pra bola, domina, tenta passagem, o Noroeste falta, o árbitro para e marca. Thiago Lopes foi derrubado, Pedro Piscinato. Gustavo Teles na roubada de bola acabou parando o Thiago Lopes com falta, o árbitro assinalou, bola em jogo. Domina Gustavo Teles, faz o passe curtinho, trabalha o time da Ponte no campo de defesa, placar de 2-2. Bola com o Júlio, domina, já faz o passe lá na frente, chega pra tirar, rasga, Ronaldo Alves tira. Jogo que pode ter ainda um vencedor, estamos com 46. A Macaca vem com Gustavo Teles, erra o passe, bola pra fora, e arremesso lateral é pela esquerda, vem pra bola pra cobrança. Adiantou ali na frente, né? Dando uma de miguelagem, e o árbitro diz que é bem mais atrás, traz o Lelkovic para cobrança de arremesso. Ele faz o passe, lançamento na frente para Cristiano, a bola vai embora, saiu, é tiro de meta para Macaca bater. E aí muita reclamação dos jogadores do Noroeste e também da comissão técnica, o técnico Guilherme Alves vai à loucura e vem Macaca. Domina Macaca lá pela esquerda, Caio Ganga carrega em cima da marcação, faz o passe, aí não, né? Ele imaginou que o Pacheco estivesse bem mais à frente. A Ponte que tinha 3 jogadores na entrada da área em Pedro Piscinato. O Caio Ganga fez o passe muito mal, né? Mesmo que o Pacheco avançasse e tentasse a bola, o passe foi muito forte, sem direção, apenas tiro de meta para Luiz Daniel. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre no Liga Atacado em Campinas.
Domina Pedrinho, carrega no campo de defesa, soltando o jogo para Pacheco, abriu na ponta esquerda, Caio Ganga, recebe, domina, ajeita, vai para cima da marcação, faz o lançamento na área, em cima lá atrás da zaga, informação é do Pinheiro. Empata o São Paulo, Bobadilha, primeiro tempo, São Paulo e Palmeiras 1-1. Cima do time do Noroeste no cruzamento, vem para Diego Matias, ele passa pela marcação, virou pela esquerda, arranca Léo Kovic na entrada da área, esqueceu a bola, Tarek chegou tirando, faz o lançamento espichado, comprido para Cristiano, dominou, ajeitou, pé direito, bateu, espalma Luiz Daniel. Batida de Cristiano, na sequência o zagueiro tira, vai embora para fora pelo escanteio, faltou alguém no rebote em Pedro Piscinato. O Vitor Pernambuco, que já está extenuado, ele tentava acompanhar, mas as pernas não respondem. A defesa do Norusca cortou para escanteio pelo lado direito e Cristiano mais uma vez na bola. 49, Cristiano, pé direito, levantou na área, em cima do zagueiro que tira a bola, voltou, Cristiano dominou, pé direito, cruzou, vem dar um tapa na bola, Luiz Daniel, chega tirando o Diego Matias, reboteada, a bola sobrou com o Pacheco, ele domina de perna direita, levantou para David Braz na área, subiu, a bola saiu, foi embora, precarizado, todo torto, desengonçado, David Braz, nada, absolutamente nada ele conseguiu fazer, Piscinato. David Braz subiu para tentar a dividida ali com Pedro Carrerete, mas nenhum dos dois chegou na bola, como você bem disse. David Braz muito desengonçado, sem ritmo de jogo. Batista. Apita o árbitro, termina o jogo. Resultado muito ruim para Macaca. A Ponte, que saiu perdendo 1-0, empatou e depois virou para 2-1, mas cedeu um empate no finalzinho do primeiro tempo. E no segundo tempo os dois times caíram, mas a Ponte caiu muito mais e não conseguiu agredir, não conseguiu ter a mesma performance do primeiro tempo. Agora são mais 3 jogos na competição, sendo dois jogos muito difíceis. Um é o derby, que é o próximo, e na última rodada tem a equipe do São Paulo. E um jogo também não menos difícil, que é a Portuguesa no Canindé. Termina o jogo, placar de 2-2 aqui no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte, portanto, amarga um resultado, embora tenha, como disseram os nossos comentaristas, o CH e também o Tigrão, a Ponte melhorou. Este foi o melhor jogo da Ponte no campeonato. Bom, e aí, Pedro Piscinato, depende do cara da federação, você já disse, né? Mas será que você conseguirá ouvir algum jogador da Ponte, hein, Pedrão? Batistão, estamos terminando de dar a volta aqui, mas hoje o pessoal tá com cara de poucos amigos. Vamos tentar, estou chegando aqui, passando o próximo ambulância, alguns jogadores da Macaca ainda saindo. Vou tentar, qualquer coisa te chamo aí, Batista. Perfeito, é que tem uma determinação da Federação Paulista de Futebol que os repórteres não podem dar entrevista. O jogador só dá entrevista para a emissora ou as emissoras de televisão que têm os direitos de transmissão do Campeonato Paulista de 2026. Mas já viu, né? O repórter sorrateiramente vê que o fiscal da federação está meio desatento, aí vai lá e faz a entrevista. É assim que os repórteres estão se comportando para ver se conseguem fazer alguma entrevista no final do jogo. Já Edu Pinheiro vai entrar no ar com o apito final. Edu Pinheiro, o incomparável. Jogadores do Noroeste vão deixando o gramado, os da Ponte também deixando o gramado. E me parece que o Cristiano é quem vai dar a entrevista para a televisão. Batistão, vai? Estou aqui, mas infelizmente hoje tivemos o acesso negado, não fomos liberados, saindo aqui
o Lucas Cunha e também o Rodrigo Souza, mas não foi possível. Hoje não foi permitido conversarmos com os jogadores da Macaca. É a frustração do entregador de pizza, não é verdade? O cara tá vendo a pizza, aquele cheiro maravilhoso, mas ele não pode comer, porque ele tem que entregar para o cliente. Não pode nem colocar a mão. Não, jamais. Tem que entregar para o cliente, dentro da caixa, tudo bonitinho. Assim, o repórter está vendo ali todos os jogadores passando e ele não pode exercer a sua função, que é de entrevistar. Final da grande jornada esportiva aqui, 2-2, Ponte Noroeste. E na sequência vem aí o apito final com o incomparável Edu Pinheiro. Valeu, gente, grande abraço, muito obrigado, tchau. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Público, 4.014, 96 mil de renda, Ponte Noroeste 2-2, tudo no primeiro tempo. Antes, porém, dos comentaristas, gol do Palmeiras em Flaco Lopes, 30 do primeiro tempo em Barueri, Palmeiras 2, São Paulo 1. E antes do comentário também, Pedro Piscinato, você me ouve, Pedrinho? Você me ouve? Oi, Edu, te ouço sim. Tem alguém aí que pro derby ninguém foi amarelado pelo terceiro? Tá tudo limpo? Todo mundo limpo. A expectativa agora é os jogadores que estão no departamento médico. Mas os que estavam pendurados eram o Pacheco, autor do segundo gol da Macaca, e também o Gustavo Teles. Ambos passaram limpos nesta partida contra o Norusca. DM tem o Simon, zagueiro, Diego Leão, da base, zagueiro, e o Miguel. E o Miguel, correto. Tá. E o Lucas Justen, né? Que ainda foi contratado, mas tem problemas físicos, ainda não estreou. Tá, você vem já no craque, Pedrão. Valeu, Edu, até mais. Muito bem, começo com o Tigrão. Gente, os 4 gols no primeiro tempo, há 10 minutos, 1-0 no Noroeste. Denner
num chute de fora da área, falha do goleiro Diogo Silva. A 17, Cristiano empata para a Ponte, primeiro gol da Ponte 2026, jogada do Luquinha. Depois a 33, a Ponte vira com Pacheco, lateral direito, bico da grande área, ele limpa e solta no ângulo, lá no gol de entrada, 2-1, mas aos 41, Carlão acerta uma baita cabeçada dentro da área, mas comecinho da área, dentro da área, mas no comecinho da área, o cruzamento e tal, ele se antecipa, a bola bate na trave e entra 2-2. No segundo tempo, a 9 minutos, o Cristiano da Ponte, ele limpa o goleiro, tinha um zagueiro com ele estava apertado, com dificuldade, toca, estava livre, bateu na trave. A 21, o Cristiano, Diego Tavares faz a jogada dentro da área e ajeita para Cristiano, ele isolou. Tivemos aí a 42, o zagueiro David Braz da Ponte, errou na saída, perdeu para o Carlão, quase fez pênalti, David Braz foi amarelado. E aos 49, Cristiano da Ponte, lançado, entrou pelo lado direito, chutou, goleiro pega, mas não tinha ninguém no rebote. Oi, Tigrão, final majestoso, Ponte 2, Noroeste também 2. Bom, foi o melhor resultado da Ponte até agora na competição, que é muito pouco. Esse aqui é o problema de um campeonato tão rápido, né? A Ponte já tem um passivo muito grande. É isso que a gente dizia na quarta-feira, que eu não acredito mais na permanência. Porque agora a Ponte, fora o jogo com o Corinthians, que é time grande, tudo bem que estava desfalcado, mas foi lá na Neoquímica Arena, né? Esses 3 jogos agora que a Ponte tem pela frente, excetuando-se o jogo do Corinthians, ele é mais difícil do que todos os outros que a Ponte... Eles são mais difíceis do que todos os outros que a Ponte fez até agora, né? Então, o Derby fora de casa, depois a Portuguesa que vem muito bem lá em São Paulo, e depois o São Paulo que está precisando de ponto. Olha aí, ó, São Paulo tá perdendo o jogo, 5ª rodada, com 4 pontos. Tá ali, ó, rondando a zona de rebaixamento. Imagina o perereco que vai ser. Ponte e São Paulo na última rodada. Então o passivo é muito grande, a dificuldade aumentou. Agora a Ponte precisa o seguinte, ela tem que, dos 3 jogos finais, ela tem que ganhar 2 e empatar 1. Para quem ainda não ganhou nenhum em 5, mas hoje empatou. Foi o melhor? Foi o melhor. Tinha feito gol? Não. Em 4 jogos, em 1 fez 2 gols. Tomou 2, é verdade. Mas tá aí tentando se arrumar com a competição em andamento, né? É aquela chamada realmente troca do pneu com o carro andando. E é muito difícil isso. Muito difícil. Então, eu vi uma Ponte com algo de evolução. Do meio campo para frente realizou. Pacheco, para mim, foi o melhor em campo. Fez um golaço. Lutou, foi um leão. A zaga insegura, o David Braz acha que joga mais do que joga, quer sair jogando, perdeu 2, 3 bolas. Numa delas teve que fazer quase um pênalti ali em cima do Carlão. E a Ponte vai aí cumprindo o seu calvário. Essa é a verdade. O time é muito fraco, perdeu jogadores importantes, perdeu tempo de treinamento, perdeu o ritmo, teve a questão do transfer ban que não conseguiu permitir com que a Ponte inscrevesse jogadores antes da 4ª rodada, só para a 4ª rodada, e hoje conquistou um ponto. Teria que ter pelo menos aí uma vitória nos 4 jogos iniciais para estar aí com 4, ombro a ombro com o Noroeste e tal. Então o resultado foi melhor para o Noroeste do que para a Ponte. Acho que foi justo. O problema do preparo físico, ele é latente, visível, indiscutível. Segundo tempo, o time da Ponte dá uma riada brava. Tanto é que o Noroeste foi melhor no segundo tempo, poderia ter feito o 3º gol, não o fez, pecou nas finalizações e a Ponte no segundo tempo não mostrou poder de reação, em que pese ter criado uma ou outra situação, e eu quero parabenizar os jogadores que sem pernas foram à exaustão física, se mataram em campo, e o símbolo disso é o Pacheco, primeiro lateral direito, depois lateral esquerdo, quando entrou no time o Júlio, que tem que ser titular. Observem aí, tá bobeando o Marcelo Fernandes, deixa o menino começar uma partida, dá confiança para ele. Essa é a história do jogo, primeiro tempo muito bom, sai na frente o Noroeste, a Ponte vira, cede um empate e no segundo tempo caiu tudo. A Ponte caiu mais do que o Noroeste, mas o Noroeste também caiu e a Ponte tentou a superação.
Se ganha, respiraria um pouco. Agora, a matemática ainda permite, mas é muito pouco provável. Eu continuo, infelizmente, com muita tristeza, fiel àquilo que eu disse aqui na quarta-feira, depois da derrota para o São Bernardo. O que é ser fiel àquilo que eu disse? Não acredito, lamentavelmente, na manutenção da Ponte na Série A1 para o ano que vem, ou seja, para mim o rebaixamento é logo ali e acho que a Ponte não vai reverter. Edu Pinheiro. Você disse bem, o São Paulo nesse momento tá 2-1 pro Palmeiras, o São Paulo. São Paulo é 14º com 4, em penúltimo Noroeste 4, em última Ponte com 1. Hoje cairia o Noroeste e Ponte. O São Paulo tá na beira. Olha a situação do São Paulo. Vamos lá, o CH, público, 4.014. Os gols foram no primeiro tempo. Para Ponte marcar o Cristiano e Pacheco. Ponte 2, Noroeste também 2. Edu, até nos índices estatísticos foi tudo igual. Vou passar como sempre passo aqui. Posse de bola um pouquinho maior no jogo todo para o Noroeste, 53% contra 47%. Total de chutes, 12 para cada time. Defesas importantes dos goleiros, 4 de cada time. Escanteios, a Ponte teve 4 e o Noroeste 3. Faltas no jogo, 21 para cada lado. Passes corretos, 321 da Ponte e 341 por parte do Noroeste. Desarmes, 9 para cada lado. Cartões amarelos foi 3 pro Norusca, 2 para a Ponte, pelo menos na minha marcação. Enfim, foi um jogo extremamente equilibrado, mas eu não posso deixar de registrar aqui a minha surpresa. Eu vi a Ponte muito diferente das outras partidas, muito diferente. Não foi o suficiente para poder vencer o jogo, graças às falhas pontuais que aconteceram no jogo. Primeira falha do Diogo Silva, e a segunda falha, o seu David Braz acha que é o suprassumo da zaga esportiva brasileira. Ele dá um tapa pro Tarek, que tá de costa, marcado, aí ele toma ali o jogador do Noroeste a bola, e aí todo mundo sabe o que aconteceu. Triste isso, né? Lá não tem outro jogador, talvez pro derby os jogadores, os dois, o Leão e também o Simon, se recuperem para deixar o David Braz no banco de reservas, porque ele comprometeu. O Diogo Silva tem crédito, mas falhou no primeiro gol, não é? Então isso tem que ser pontuado, mas foi a melhor partida da Ponte. A melhor. Melhor o primeiro tempo, segundo tempo. Fisicamente a Ponte não suportou, aqueles que entraram. O que eu mais gostei foi do Teles ali, porque o Rodrigo Souza estava muito cansado e o treinador sabe que ele não pode perder o jogador machucado. O Rodrigo Souza é um cara maior, né? Ele é um cara que é importante para o time pela sua liderança e ele dá uma economizada segura, eu acho que ele acertou. E os outros meninos tentaram, não é? Tinha mais jogadores cansados da Ponte do que propriamente as substituições que o Marcelo deveria fazer, não é? Mas em termos gerais, eu tô falando do jogo. A Ponte melhorou, sem dúvida, tá mais organizada. Agora, com 1 ponto, tendo derby Portuguesa fora e São Paulo em casa, tomara que dê tempo para a Ponte se recuperar, tomara. Mas eu acho pouco provável que isso aconteça, Edu, infelizmente. Só um milagre salva a Ponte da 2ª divisão do Campeonato Paulista. Vamos então ao craque. O craque do jogo. Ponte Noroeste 2-2. Eu quero que o amigo Batista, além de votar, repita, por favor, a história do Júlio, menino de 18 anos, que entrou a 28 no segundo tempo no lugar do Pacheco, hein, Batistão? Sim, Edu, esse menino, concordo com o Tigrão, tem muita qualidade, ele é forte, tem precisão nos passes, faz ótimos cruzamentos. O Marcelo Fernandes é um profundo conhecedor da matéria.
mas está bobeando. Está pronto o Júlio, tem só 18 anos, mas tem condições de ser titular aí da lateral direita. E o Pacheco foi muito bem na lateral esquerda. E a Ponte não tem lateral. Hoje tentou improvisar, não deu certo. E o Marcelo Fernandes está desperdiçando a possibilidade de descobrir aí um jogador com o talento que tem o Júlio. O Júlio, ele chegou na Ponte com 16 anos. Quem descobriu o Júlio foi o Donizete. Donizete é um grande garimpeiro, ele faz muitas observações naquela região de Rio Preto. Esse menino é de uma cidade chamada Ubarana. Ubarana, cidade pouco mais de 5 mil habitantes da região de São José do Rio Preto. Teve lá um torneio e o Donizete foi lá, observou, gostou, trouxe para a Ponte, fez teste, passou e começou na Ponte com 16 anos. E passou pelo Sub-17 e também passou pelo Sub-20. Estava disputando aí a copinha. E ele, Edu, com 15 anos, aprendeu a profissão de barbeiro. O pai dele é barbeiro, os primos são barbeiros, os tios são barbeiros, e ele também aprendeu a profissão e jogava futebol e também estava já praticando a profissão de barbeiro. E na concentração da molecada, né, na base da Ponte, ele é que corta o cabelo. Corta de graça. Não paga absolutamente nada. Ele tem muita habilidade com a tesoura e é, portanto, o barbeiro oficial. Só que tem um detalhe muito importante. O contrato do Júlio vai vencer no meio do ano. O Júlio, se destacar, ele já pode assinar contrato com qualquer outro clube. Porque, pela lei, um jogador 6 meses antes do vencimento pode assinar com qualquer outro clube. Esse é um empecilho, porque se ele entrar no time da Ponte, ele vai se destacar. Porque é bom jogador, tem muita qualidade, mas a Ponte pode ficar chupando o dedo, Edu. Parabéns, boas informações. E o craque Batistão? Pacheco marcou um golaço, fez uma grande partida. Ele é destro, mas tem muita qualidade na canhota também. Ele dominou com a direita, arrumou para a esquerda e do bico direito da grande área, no gol dos portões de entrada, mandou uma paulada, um míssil, uma bomba. E a bola foi no ângulo inapelável, não tinha como o goleiro pegar. Um golaço. Para mim, Pacheco é o craque do jogo, Edu. Grande abraço, comandante. Boa semana. Até o derby. Valeu, Edu. Um abraço para você. Muito obrigado aí pela audiência. Grande audiência no FM 85,7 também no youtube.com/rádio Bandeirantes Campinas. Valeu, Edu. Tchau. Tchau, tchau. Grande. Ó, pra falar nisso, gente, não teve nenhum acertador no nosso palpite, tá? Ninguém acertou 2-2. Mas você pode ir lá, votar lá no Guarani. Segunda-feira tem Português e Guarani. E a partir de terça-feira já tem o palpite para o derby, ok? Então é o seguinte, você vai lá no @Rádio Bandeirantes Campinas e procure a imagem do jogo. Vai estar lá o Português e Guarani. Comente a palavra palpite e fique de olho no seu direct. Tem no site também? No site da Band Campinas? Rádio Bandeirantes Campinas. Então é o seguinte, você vai receber um link exclusivo, se for no Instagram, você vai receber um link exclusivo para validar a sua participação, tá? E você só pode palpitar nos jogos que estará evidente. Se preferir, o link também está fixado nos comentários do nosso YouTube. Mas atenção, você precisa concorrer, você precisa estar seguindo o nosso perfil no @Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram, ok? Se não seguir, é desclassificado. São vários prêmios distribuídos entre os acertadores. E pro derby também, uma super promoção aí de brindes e prêmios para vocês. Nosso muito obrigado a todos que participaram. E tá lá para Português e Guarani. E terça-feira, repito, a partir de terça, o palpite para o derby.
Olha, 2-2, Ponte Noroeste, público 4.014. Oi, Tigrão, o craque. Ô, Edu, até já adiantei, né? Um abraço pra você mais uma vez. Outro, Tigrão, muito obrigado. Até adiantei já o meu voto. O Pacheco um leão, né? Um exemplo aí pros mais jovens, já é um cara rodado. Teve com a gente nos Donos da Bola da TV Bandeirantes, na tela da Band, depois do título da Série C. E disse lá que gostaria de ficar, tinha alguns times atrás dele. Com toda essa dificuldade financeira aí que a Ponte tá, ele acabou ficando. Diz que é de Campinas e que a família inteirinha dele é ponte pretana. E hoje ele jogou como se fosse um campeonato amador, representando o bairro onde ele nasceu. Só que é um campeonato profissional de alto nível e ele jogou representando o time da cidade que ele nasceu, que é o time de coração dele e da família dele. Ele foi a exaustão física e a gente sabe que o cara tá jogando com problema físico, com dor. Fez um gol antológico, lindo. Um dos bonitos gols aí da história do Majestoso. Pela curva que a bola fez, entrou no ângulo. Ele é destro, bateu de pé esquerdo. Então sobrou no jogo. E se jogou, né? Quando não dava pra ir com o pé, ele se jogava de cabeça no pé do adversário. Lutou uma barbaridade, tentou puxar contra-ataque. Saiu da direita pra esquerda. Esse é o verdadeiro sangue ponte pretano e a raça que o torcedor gosta de ver. Pacheco, pra mim, o craque do jogo. Pedro Piscinato. Oi, Pedrão, o craque. Alô, Edu, de volta aqui no apito final para eleger o craque da partida. O meu voto vai para o Luquinha. Participou da jogada dos 2 gols da Macaca, fez fumaça ali pelo lado esquerdo na jogada do primeiro gol marcado pelo Cristiano. Luquinha que tem sido uma surpresa agradável para a torcida ponte-pretana e também para o técnico Marcelo Fernandes nesse início de campeonato. Portanto, Luquinha, para mim, é o craque do jogo. Edu? Ok, já a coletiva você vem. A coletiva anda demorando, viu, gente? A coletiva era definida, não sei, pela TV que detém os direitos. Não é porque a Ponte é mandante que a Ponte é primeira a coletiva, no caso, o Marcelo Fernandes. Posso chamar? É o Marcelo Fernandes? Depois o CH. O CH, só para rapidinho. O craque Pacheco tem 2 votos, o Luquinha tem 1. E o seu? Pacheco. Então Pacheco 3 votos, o craque do jogo, coletiva do Marcelo Fernandes. Ainda não veio. E agora com semana cheia pela frente, porque jogos só ao final de semana. Pretende recuperar jogadores no DM, Simon, Lucas Justen, Diego Leão, para tentar dar aquele sprint final aí, para tentar livrar a Ponte dessa situação, Marcelo? Sem dúvida. É frustrante pra gente, né? Porque a gente trabalha tanto e o resultado não vir, né? É uma coisa realmente que também jogamos contra uma equipe também que está na mesma situação, está procurando sair lá de baixo também. Mas a equipe acho que mostrou, está querendo, mas é aquilo que eu falo sempre. A gente entraram os 5 reforços, né? Deu uma consistência melhor, o time está chegando mais, fizemos 2 gols. E infelizmente tomamos um gol bobo ali de cruzamento, a bola bateu no trinco também, o cara cabeceou, a bola bateu no trinco. Mas é o futebol, temos 3 jogos, não vamos desistir nunca por essa camisa, a gente vai dar a vida sempre, vamos fazer o que for preciso. Estamos aqui para isso e sem dúvida, esses jogadores são importantes até pelas trocas, né? Nós estamos, eu fico até falando ali dentro agora, nós temos um banco só de meninos, né? Só meninos estão no banco. Então assim, eu não posso falar uma vírgula dessa molecada. A molecada tá entrando, tá tentando, tá querendo. Às vezes erra um passe, às vezes erra uma... Mas, pô, quem faz parte do processo de maturação desses meninos, né? Mas a gente tá firme, cara. A gente, por mais que todo mundo ache que a gente tá já jogando... Pelo contrário, cara. Lá dentro o pessoal tá bem, querendo muito. Hoje foi um jogo que a gente sabe que foi a melhor partida, mas ainda não é aquilo que a gente quer, né? Com certeza, né? Bem longe do que a gente quer. Mas é aquilo, a gente tem que trabalhar, não vamos desistir, tentar recuperar essa semana é importante. Hoje eu tinha um plano para tirar o Pacheco do jogo, porque o Pacheco tá numa sequência absurda de 90 minutos. Ele até nos sprint final lá que a gente tentou o gol, tivemos uns contra-ataques perigosos. E ele com 2 cartões, eu já tinha programado até tirar ele para colocar o Júlio, que é o menino que tem entrado bem no jogo, né? A gente até inverteu um pouquinho, pôs o Pacheco para a esquerda, porque é o que a gente tem que fazer. Deu azar do Gustavo, o menino sentiu uma contusão no posterior. E é isso, cara. A gente só tem que agradecer esses jogadores que estão dando
tudo que podem. Às vezes a gente inverte de posição um ou outro. Você vê, o Vitor hoje teve que jogar de 9. Senão são 2 meninos de 9 lá que a gente tem que colocar. E é um campeonato agora que a gente precisa dos jogadores mais experientes. Não adianta você colocar um monte de menino. Não é assim que as coisas funcionam. Mas, cara, vamos embora. Estamos firmes. Temos chance, está nas nossas mãos, só nas nossas mãos. E a gente controla o que está dentro do campo. Então a gente vai fazer de tudo, trabalhar essa semana. Procurar recuperar o máximo possível de jogadores para a gente ir forte. Para enfrentar um grande adversário, o derby da cidade, mas que a Ponte Preta tem todas as condições de chegar lá e conseguir um grande resultado. Marcelo, boa noite. Vem no Coral para jogar boa noite. Campinas. Você já perdeu 12 jogadores desde que o ano começou entre reforços, jogadores remanescentes, incluindo a maior parte dos titulares no título da Série C. Sim. E nessa semana agora você perdeu o Bruno Lopes. Eu gostaria que você me permitisse 2 perguntas. A primeira, sim, que você falasse sobre a sua resiliência e com essa possibilidade, embora, na minha opinião, você é o que menos tem culpa dessa possibilidade de você passar de um treinador campeão para rebaixado, a sua resiliência com relação a isso, e também que você falasse sobre a saída do Bruno Lopes, se te impactou, como que você analisa isso? Assim, a saída do Bruno Lopes, eu juro pra você que não estava na minha programação, cara, que é o jogador da frente nosso que estava com o melhor preparo físico. A gente deu meio tempo num jogo para ele, a gente precisava muito dele. Com certeza foi uma situação que eu não esperava, até porque nós estreamos 5 jogadores no jogo e perdemos ele no dia seguinte. Foi uma coisa que me deixou muito frustrado isso, sabe? E realmente é porque a gente já não tem, né? A gente já não tem, fica difícil, né? O único 9 que a gente poderia colocar lá que tem a função de fazer 9 seria ele, né? Mas aconteceu, não estamos aqui para lamentar nada, a gente tem que trabalhar. Quanto à minha resiliência, cara, eu vou te falar uma coisa. Sei lá, eu poderia pensar em mim, entendeu? Mas eu não sei se pensar em mim seria o certo, você entendeu? Eu iria para casa, ficar em casa, e daí? Eu tive proposta para sair, não saí. Sabe, a Ponte me abriu as portas, a Ponte me deu oportunidade, no momento que eu jamais esperava. Então assim, cara, a minha carreira, acho que por quem acompanha sabe que eu só peguei situações assim, adversas, né? Cara, eu tô para trabalhar, cara. Eu fui campeão e de repente acontecer um desastre para Ponte Preta, que consequentemente vai ser para mim, para todo mundo. Cara, eu tenho minha consciência tranquila, cara. Eu tô trabalhando muito, tô trabalhando num baita de um clube que tem uma expressão nacional, que tá passando um momento difícil, mas a gente tem que lutar, cara. Eu sou funcionário do clube. O clube tá aí, sabe, tem a direção que sabe o que é certo e o que é errado. O que eu posso fazer é trabalhar, cara, com o que tenho, com o que tá chegando, e a gente tá trabalhando muito. Quanto a abandonar, de querer sair por cima, acho que já passou, não tenho porquê. Já nas primeiras rodadas eu tive um transfer ban, tudo, tô bem tranquilo, cara, consciência tranquila. Eu sou um profissional, vou lutar até o último dia, volto a dizer, tô num baita clube, e eu vou lutar por esse clube até o final, se assim a diretoria permitir. Eu tô tranquilo, eu sei a posição que eu tô, sei da dificuldade que tá. São 5 jogos, né? 4 derrotas e um empate. É frustrante tudo isso, mas a gente tá pra trabalhar, cara. Eu tô aí, eu não vou jogar toalha jamais, eu tô aí pra trabalhar e vou continuar trabalhando. Boa noite, Marcelo. Pedro Lino do Portal Futebol Interior. Tá chegando o derby, que é um jogo atípico, tanto pra cidade como pros jogadores dos 2 times. Hoje houve umas falhas, tanto da zaga como aquele gol que o Cristiano perdeu, que a bola bateu na trave. O que estão passando para vocês sobre salário e também sobre premiação sobre o derby? Pô, vou te falar uma coisa, a gente não tá nem preocupado com o salário agora. Se tem uma coisa que a gente não tá preocupado é com isso, vou te ser sincero. A gente tá bem direcionado a conseguir o melhor para Ponte Preta, né? Quanto às falhas, cara, é aquilo. Uma sequência de 4 derrotas e hoje um empate, você fica com um fardo nas costas. São garotos novos, tem uns jogadores também experientes que estão nitidamente sem ritmo de jogo, e 48 horas depois ter que jogar outro, 72 horas depois ter que jogar outro, é pesado. Então assim, eu acho que o que eu quero deixar para eles claro é para eles terem coragem de fazer as coisas. Coragem, mesmo que erre, faça de novo. Porque só vai sair com uma vitória. Hoje nós falamos, temos que ter uma vitória hoje contra um adversário dificílimo. Precisamos dessa vitória para tirar esse peso, né, da frustração dessas 5 rodadas. Infelizmente ela não veio. Quanto a erros, erros vão existir. Antes nós estávamos errando e não estávamos chegando no adversário. Hoje já erramos e estamos chegando, estamos perdendo. E uma coisa eu quero falar, eu não gosto de falar disso porque não é muleta para dizer de derrota ou empate nem situação. Mas uma coisa que eu já estou para falar e não falo, a questão de arbitragem. Eu não quero entrar nesse mérito. A Ponte Preta, ela está com 4 derrotas e um empate, culpa
da comissão técnica, dos jogadores, mas eu sou obrigado a falar do que acontece. Tivemos um pênalti contra o Corinthians, até 2, se for ver no Luquinha e no Simon que puxaram ele, deixaram pra lá. Teve um outro jogo que teve um problema também sério na arbitragem que também deixou pra lá. Foi o VAR veio e não viu. E hoje, o Cristiano ia fazer o gol, o cara empurrou o Cristiano, pô. Bem claro, a bola bateu na trave. Se a bola não entrou, ele tinha que ter dado o pênalti. Ele tirou o Cristiano estava na frente. Ele fez o Cristiano tropicar na bola. Ele bateu ruim porque ele sofreu um tranco por trás. A arbitragem tá truncando muito jogo. Não, assim, eu não quero, volto a dizer, não quero usar isso como muleta, pelo amor de Deus. A gente tem que resolver as coisas dentro do campo. Mas é um assunto para se pensar também, sabe? Não vejo ninguém comentar os lances de VAR da Ponte. Pô, hoje nossos 2 gols teve VAR. Tivemos que esperar o VAR. Os 2 gols. O chute de fora da área do Pacheco podia ter um impedimento do Luquinha aqui quando recebeu a bola. Entendeu? Então assim, não quero dar muleta, mas é um aspecto que a gente tem que pensar. Faltam 3 jogos, entendeu? A gente está precisando muito dos resultados e a gente vai atrás. A gente não quer que ninguém ajude a gente, só quer que as coisas sejam direito para todo mundo. Boa noite, Marcelo. Pedro Piscinato, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Pedro. A Ponte tem os 3 últimos confrontos, são 3 jogos muito difíceis. É o derby fora de casa, a Portuguesa fora e o São Paulo, que está também numa situação delicada aqui no Majestoso, mas a gente sabe do tamanho do São Paulo. Qual a sua projeção para essa reta final, essa necessidade urgente da Ponte Preta ganhar? Como você vai se preparar seu grupo para essa reta final de Paulistão? Então, Pedro, boa noite para ti. Assim, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu não vou chegar para meus jogadores e ficar com cara emburrada, chateado, não tem essa, meu. Quantos times você já viu chegar no final? Ano passado, a Série C, quando o Remo subiu, o Amazonas subiu, o Amazonas tinha 0 ponto no quadrangular final. Ganhou as 3 últimas e subiu. Então, assim, não tem jogo. A Ponte Preta tá rebaixada. Se estiver rebaixada, nós vamos embora para casa. Todo mundo já tá rebaixada. Então eu vou dar a vida. Essa semana todos vão dar a vida. É um derby, são 3 jogos difíceis. São os 8 jogos difíceis. Entendeu? Não tenha dúvida disso. E nós vamos trabalhar muito. Eu não tô falando para encher linguiça, não. A nossa esperança é essa. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que mostrar para os caras que tem condições, entendeu? Quantos derbys a equipe, tanto de um lado como de outro, estava mal, foi no campo do adversário e ganhou? Quantos? Vocês têm história aí, vocês são da cidade, vocês sabem. Cabe a nós trabalhar, temos uma semana a recuperar o máximo do jogador, dar a vida nesse jogo. Primeira final é Guarani. Não adianta pensar em Portuguesa e em São Paulo. Nós temos que ir por etapa, nada está perdido e nós vamos atrás até a última gota de sangue. Marcelo, Alexandre Azan aqui, PTV. Justamente, você falou agora é Guarani. Numa semana que você vai poder trabalhar melhor o time, ter mais tempo. Ou não, né? Ou descansar os caras, né? Descansar. Tem mais essa também, né? Exato. Você vai ter uma semana então de trabalho nesse momento. Como trabalhar também esse psicológico, justamente porque você tem um derby, né? Então, independentemente do que você conquistou até agora, o derby pode mudar muito daqui pra frente. Uma vitória no derby pode, de repente, inspirar ou motivar ainda mais o time a buscar essa saída. Então, como trabalhar um jogo tão importante que é o derby por si só? É trabalhar como a gente trabalhou para todos os derbys que nós vencemos. Nós vencemos 2 derbys ano passado. Eu na frente da Ponte Preta. E assim, cara, vou te falar a verdade. Eu falei, deixei claro para eles lá. Quem joga na Ponte Preta, em time dessa expressão, tem que saber que tem que aguentar a pressão. É assim que funciona. Não tem essa de abaixar a cabeça, não. É aquilo que eu tô falando. Acabou? Não acabou nada. Acabou? Não acabou. Então nós temos que lutar e nós vamos lutar. Vocês podem acreditar que a gente vai lutar. Tem uma semana importante, como você falou, você foi muito bem. E tem uma semana importante para recuperar jogador, sabe? Até terça, quarta-feira, para de quinta, sexta a gente pensar na melhor formação para a gente ir lá. Um grande adversário, dentro do seu campo, um derby da cidade. Mas nós temos 3 balas no revólver. A primeira é essa que a gente tem que atirar. E a gente vai atirar. Se Deus quiser, a gente vai acertar. É difícil, sabemos disso, não estamos contando nada, mas a Ponte Preta vai para lá e vai forte para conseguir um grande resultado. Marcelo, boa noite. Boa noite. Da TV Band. E o que falar para o torcedor? Faltam 16 jogos. O que o torcedor pode esperar do time em campo no derby, no próximo sábado e nesses próximos 3 jogos que a Ponte tem pela frente? Cara, o torcedor é o mais prejudicado nisso tudo, né? Porque mexe com a paixão, né? Da mesma forma que a gente estava aqui há 60 dias atrás, todo mundo invadindo o campo e comemorando. Uma felicidade danada. Foi uma coisa que eu jamais vou esquecer na minha vida. Tu imagina agora como tá esses torcedores todos. Eu também tô assim. É a frustração que não tem tamanho. A gente jamais esperava um ano começar assim para uma equipe como a Ponte Preta. Mas é assim, cara. É o que eu tenho que falar pro torcedor, que acredite nos jogadores que estão aqui dentro, na comissão técnica. Todos estão trabalhando muito, mas muito mesmo, para tentar colocar a Ponte Preta no seu devido lugar.
Ninguém aqui tá de brincadeira, ninguém tá... Você vê o jogador em campo saindo extenuado, pedindo para continuar. A gente tem que falar com A gente tinha uma troca no final. Eu tive que perguntar para 3 jogadores como estavam, porque eu não podia errar. O Tarek falou, Marcelo, eu vou aguentar, porque o Tarek faltava 10 minutos, a gente viu o Tarek que correu no jogo. Cristiano, com 38 anos, já perguntei ali, correu 11 e 700 metros. 39. Então, assim, são caras que se cuidam, são caras que querem o melhor, caras que não vão desistir. Então, o que eu posso passar pro torcedor é isso. Eu poderia muito bem... A palavra não é desculpa, sabe, cara? Não é essa palavra, desculpa. Desculpa não, porque a gente tá dando a vida e ninguém tá de sacanagem, sabe? Mas desculpa por isso, né? Eles não mereciam passar por isso. A gente não merece passar por isso. A Ponte Preta não merece passar por isso. Mas o que eu posso dizer pro torcedor é que a gente tá lutando muito, cara. Sabe? A gente tá lutando muito. Volto a dizer, eu poderia muito bem sair por cima, sair tranquilo. Mas não, acho que vale o caráter da pessoa, a dignidade. Não é um título que vai me fazer maior e nem um rebaixamento que vai me fazer pior. Eu tenho que lutar sempre, eu tenho que... Cara, eu tô começando minha carreira, cara. Tenho uma oportunidade num clube desse, que me deu a chance de ser campeão. Como é que eu vou sair agora? Fica vocês aí, não vou. Não tem problema não, eu vou lutar até a última gota, volto a dizer. Então o torcedor pode acreditar que não só eu, toda a comissão, todo o staff, Paulinho tá aqui, rapaziada toda, jogadores, a gente tá dando a vida e vai continuar dando. São 3 jogos dificílimos contra grandes adversários, mas que a Ponte Preta também é um grande adversário. Tá aí, palavras do Marcelo Fernandes, técnico da Ponte. Intervalo vai começar o segundo tempo de Palmeiras 2, São Paulo 1. Ponte Noroeste foi 2-2, os 4 gols no primeiro tempo, público 4.014. E daqui a pouco tem aqui a sequência do nosso apito final. Tem aí a ficha técnica, tem a defesa e tem o gabarito, CH e Tigrão, analisando jogador por jogador. Segunda-feira tem Português e Guarani, 20 horas no Canindé. Português e Guarani, quem narra é Bolis. E sábado que vem, mais um derby campineiro, agora 19h38. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai
pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sim, majestoso, a Ponte entra com Diogo Silva no gol, o Pacheco, depois o David Braz, Lucas Cunha e Jean Carlos. Aí no intervalo saiu Jean Carlos, entrou Gustavo Almeida. Mas aos 28 do segundo tempo, Gustavo Almeida sentiu e entrou Júlio. No meio, Rodrigo Souza, depois Gustavo Teles, Tarik e Cristiano. Vitor Pernambuco, Diego Tavares, depois Caio Ganga e Luquinha, depois Pedrinho, técnico Marcelo Fernandes. Lembrando que no banco, tirando o goleiro Thiago Coelho, que foi contratado recentemente, os demais tudo da base. No banco hoje, Júlio, lateral direito, Rabelo, zagueiro, Diogo Moura, meia, Rômulo, volante, Caio Ganga, atacante, Gustavo Almeida, zagueiro, Juan, volante, Gustavo Teres, volante, Chicão, volante, Pedrinho, meia e Damião, atacante. Olha, o Noroeste com Luiz Daniel no gol, Johnny Sanches, depois Lelkovic, que estava aqui na Ponte, Carlinhos e Michael, depois Ronaldo Alves, jogou no Guarani, Ronaldo Alves. O Pedro Carrerete, Tauan, depois Cristiano, Denner, depois Thiago Alves e o Diego Matias. Marlisson, depois Pedro Felipe e Carlão. O técnico Guilherme Alves, ex-atacante. Quem apitou foi Guilherme Nunes de Santana. Para a Ponte, 2 cartões, Luquinha e David Braz. Para o Noroeste, 3, Tauan, Cristiano e Lelkovic. Olha, os gols todos no primeiro tempo. Denner a 10 minutos, 1-0 Noroeste. Cristiano empata para a Ponte a 17. O Pacheco vira a 33, 2-1. E o Carlão de cabeça aos 41, 2-2. Público 4.014 e a renda de 96.350. Aqui no apito final, a ficha técnica Ponte 2, Noroeste também 2. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado.
Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Antes, porém, gol do Palmeiras em Kelvin, às 5 do segundo tempo, lá em Barueri. Palmeiras 3, São Paulo 1, momentaneamente Palmeiras é líder. E o São Paulo é 14º, com 4 pontos. Noroeste é o 15º, com 4 também. É que o Noroeste não ganhou, né? O São Paulo tem uma vitória, Noroeste nenhuma, e última ponte com 1 ponto. Olha o São Paulo quase zona de rebaixamento. Que situação do tricolor, hein? Dentro e fora do gramado. 3-1 Palmeiras. Vamos lá, 2-2 Majestoso, Ponte Noroeste. Vamos para as defesas. Há 4 minutos de jogo. Diogo Silva, lá no gol da Fepasa. Olha, tem um rapaz do Noroeste... É o Diogo Matias. Ele passa pelo Jean Carlos, cruza, tem uma batida e tal, sobra para Sanches bater. Vamos lá, Bastão, como é que foi a defesa do Diogo Silva? Bola lançada no campo de ataque, vem embora. Carregou o time do Norista, bola cruzada na entrada da área, vem o tiro. Espalma Diogo Silva. Pancada de Sanches, a bola voltou, Sanches dominou na linha de fundo, vem pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás para tirar, afasta David Braz, a bola volta. Bom, vamos lá então, essa primeira defesa, olha, depois teve o gol do Noroeste, depois teve o empate da Ponte, o Cristiano 1-1, aqui é 27 minutos, o senhor David Braz, zagueiro da Ponte, sai errado. Toca errado numa fogueira o Noroeste, né? Ali perto próximo da grande área da Ponte. O Noroeste rouba a bola, tem a jogada, chute no travessão, no rebote, Carlão bate. Olha, tava pertinho, Diogo Silva voa e defende, hein, Batistão? Saiu jogando errado, vem Denner, pé canhoto, bateu, bola desviada na trave, voltou, Carlão bateu, palma Diogo Silva, que defesa no puro reflexo, batido no Carlão, na segunda bola, escanteio para o Noroeste bater. Bom, é o seguinte, ainda no primeiro tempo, o Pacheco a 33 faz 2-1 Ponte e o Carlão de cabeça empata aos 41, 2-2. Vem o segundo tempo, a 9 minutos o Cristiano, Ponte atacando no gol da Fepasa. Olha, foi uma falha da zaga do Noroeste, foi uma ligação direta. O goleiro da Ponte, um chutão pra frente, sobra pra Cristiano, cara a cara com o goleiro, ele chega a sair do goleiro. Quando ele vai tocar, tinha um zagueiro com ele, com muita dificuldade, ele toca e a bola bate aonde, hein, Batistão? E vem a Ponte, Cristiano dominou, tirou do goleiro, vai fazer, bateu na trave! Impressionante! Cristiano perde o gol sem goleiro. É bem verdade que foi acossado por trás e na sequência a bola foi embora para fora pela linha. O nosso quadro é defesa. O jogo é que eu aproveito aqui a defesa para mostrar quando bate na trave também.
Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. No finalzinho. Gente, a 49, o Cristiano, já veterano, cansado, no limite do físico. Ele é lançado, ele entra pelo lado direito. Chuta, tava um pouquinho sem ângulo, chuta, o goleiro defende, mas não tinha ninguém no rebote, hein, Batistão? Chegou tirando, faz o lançamento espichado, cumprindo para Cristiano. Dominou, ajeitou, pé direito, bateu, espalma Luiz Daniel. Batida de Cristiano, na sequência o zagueiro tira. Vai embora para fora pelo escanteio. Faltou alguém no rebote em Pedro Piscinato. Faltou alguém no rebote, Piscinato. Oi, Tigrão. Ponte Noroeste 2-2. Essas foram as defesas e agora você escolhe, então, qual é a do jogo. Edu, eu vou ficar com essa que o David Braz vai sair jogando e sai errado. Perde a bola, passa errado a bola. Ela é batida, desvia na defesa da Ponte, vai no travessão e na volta o Carlão. O Carlão é danado, hein? Carlão é danado. Ele bate tirando do Diogo Silva e ele, num sprint, né, naquela explosão muscular, ele se joga lá embaixo. Como diria o Osmar Santos, no pé da cajarana, lá no pezinho da trave e com a mão espalmada no chão, raspando a grama, ele dá um tapinha e tira. Fico com essa daí. Só para não perder a piada, o David Braz tem hora que ele acha que ele é o Ramos Delgado, cara. No finalzinho do jogo, ele perdeu uma bola, sabe logo pra quem ou não? Pro Carlão. E aí o Carlão vai entrar pra fazer o gol pela lateral da área e ele puxa a camisa do Carlão e toma cartão amarelo. Sabe quanto que faltava pra entrar na área, Edu? Nossa. Uma cutícula. Uma cutícula. Então eu tô falando duas do seu David Braz. Eu acho que ele tem que dar de bico isso aí, pra onde estiver olhando e parar de inventar moda. Que hoje ele poderia ter comprometido ainda mais, já que o resultado foi ruim e poderia ter sido muito pior. Bom, o Tigrão selecionou o lance 4 aqui. Oi, CH, a defesa do jogo. Essa aí, chute do Carlão, defesa do Diogo Silva, que Carlos Batista, aqui na Bandeirantes, narrou assim. Sai jogando errado, vem Denner, pé canhoto, bateu, bola desviada na trave, voltou, Carlão, bateu, espalma Diogo Silva, que defesa no puro reflexo, batido no Carlão, na segunda bola, escanteio para o Noroeste bater. Defesa do jogo, vamos lá, Ponte 2, Noroeste 2, agora 14 minutos em Barueri, Palmeiras 3, São Paulo 1 e hoje em que sapecada o Mirassol deu no São Bernardo, lá em São Bernardo, no 1º de maio, São Bernardo 0, Mirassol 4, Mirassol não vinha bem, o Mirassol marcou 2 gols de cara, 4 e a 7 minutos, com Igor Formiga e o Renato Marques. 4-0 Mirassol. Amanhã tem Santos e Bragantino, tem Capivariano e Primavera, tem Novo Horizontino e Botafogo, tem Velho Corinthians, é 20h30, exótico. E na segunda-feira, 20 horas, Canidé, Português e Guarani, narrando aqui Leandro Borges. Eu volto já já com o Tigrão, com o CH e anota o gabarito. Faturando. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas ervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Aldeir do Campo Belo, um abraço pra você, muito obrigado, grande flamenguista Aldeir do Campo Belo. Tigrão, vamos lá, Ponte Noroeste 2-2, a nota do jogo. Primeiro tempo nota 7, segundo tempo nota 4, média 5,5. CH? Bom no primeiro tempo, não tão bom no segundo, nota 5. Diogo Silva, 2 defesas que ele fez, essa do Sanches a 4 minutos, essa do Carlão bem pertinho dele, no cantinho voou pegando, mas também tomou 2 gols. Se ele é culpado nos 2, culpado em 1, culpado no nenhum, e a nota do Diogo Silva, hein, Tigrão? Edu, eu vi várias vezes o segundo gol. Quando eu falei aqui que o Carlão é danado, e inclusive intempestivamente, porque ali a gente estava elegendo a defesa do jogo, agora eu posso detalhar aquilo que penso. Esse Carlão é danado. Quando a bola parada vem para a área e ele está de costa, ele cabeceia intencionalmente para o gol. Sabe por quê? Porque ele vira o pescoço no ar de costas, impulsiona a bola e já fica olhando onde ela vai. Ele cabeceia para onde ele olhou que ela ia, quer dizer, ele cabeceia para trás e olha para onde ele direcionou a bola. Então eu vou retirar pela trajetória que a bola fez, depois de rever várias vezes, que falhou o Diogo Silva. Foi uma fatalidade, um azar e mérito do Carlão. O segundo gol não falhou, no primeiro gol falhou, mas salvou a Ponte em 3 outras oportunidades, nota 6. Paulo Kikuchi, muito obrigado, hein? Paulo Kikuchi ainda acreditando na Ponte. Olha, Pacheco, lateral direito, CH. Ele fez um belo gol, limpou o bico da grande área. 33 primeiro tempo, gol de entrada no ângulo. Até então era 2-1. A partir de 28 do segundo tempo, com a entrada do Júlio, ele foi fazer a lateral esquerda. Mencionado na coletiva por Marcelo Fernandes. Pacheco no sacrifício, essas e outras, e a nota dele. O gol e uma boa atuação, 6,5. Vamos para David Braz e Lucas Cunha, a dupla de zagueiros, vocês dois participando, começando com o Tigrão. Só 2, vou falar do David Braz. Essa que bateu no travessão a 27 do primeiro tempo, estava 1-1. Ele saiu errado e aí jogou na fogueira. Aí o Noroeste pegou a bola. Culpa dele, pegou a bola, fez a jogada, travessão, no rebote, Carlão Pimba e Diego Souza, o Diogo Silva pegando. E... já mencionado, 42 segundo tempo,
Ele pegou a bola, quis sair jogando, perdeu pro Carlão e fez falta quase, por um pouquinho era pênalti. Essas e outras. E foi, o David Braz, ele foi amarelado, né? Deixa eu ver, foi. Chegou a ser amarelado. Foi o segundo. Foi nesse lance aí. Nesse lance que ele segura a camisa do Carlão. Oi, Tigrão, então, e a dupla de zaga? David Braz, 3. Lucas Cunha, 5. CH. Lucas, 5. E o David Braz, o pior da Ponte, 3. 22 segundo tempo em Barueri, Palmeiras 3, São Paulo 1. Aqui 2-2. Ponte Noroeste, Jean Carlos. Lateral esquerdo. Cria da base há muito tempo no profissional, nunca se firmou como titular. Voltou na partida passada, depois de quase 1 ano e meio. Teve uma grave contusão em agosto de 2024, lá contra o Amazonas, em Manaus. Olha, teve o lance aqui, esse do Sanches, há 4 minutos, que o Diogo Silva pega. O Diego Matias passou fácil por ele, tá? Ele cruzou e tal, sobrou pro rapaz, bateu, o Diogo Silva pegou. Teve um lance antes do Noroeste fazer o gol de empate, aliás, o primeiro gol. Não, primeiro gol não. Antes de fazer o segundo gol, a TV mostrava um lance em que o Jean Carlos, ele perdeu feio pro cara. Ele cruzou, o Diogo Silva saiu, pegou no rebote, isolou aí. E tomou uma bronca ainda. O goleiro da Ponte deu uma bronca nele. Conclusão, no intervalo ele foi substituído por Gustavo Almeida. Vamos lá, é o Tigrão, Jean Carlos. Eu vou poupar esse menino aí. Eu não vou dar nota nenhuma, senão eu vou ter que dar uma nota muito baixa. Tenho uma profunda admiração pelo Marcelo Fernandes. Aliás, gostei muito da coletiva dele, falou com o coração. Mas no caso do Jean Carlos, ele está forçando a natureza. O Jean Carlos não está pronto. Eu sei que tem carência, tem buracos no elenco, não tem lateral esquerdo. Está muito difícil. Mas ele tem que procurar uma outra alternativa para não arrebentar com o jogador e com o time. O Jean Carlos precisa esperar um pouquinho para a Série C. Não machuca de novo aí. O jogador está chegando atrasado. 1 ano e meio sem jogar não é brincadeira. E ele é muito bom jogador. Então hoje eu não vou dar nota não, porque ele foi mal. Mas eu entendo o drama pelo qual ele passou. E ainda existe aí uma prorrogação do drama. Existe uma continuidade do drama nesse retorno dele. Acho que ele tem que ser preservado, fica sem nota. Não, a ideia é boa, inclusive entrar nessa fogueira, né, Tigrão? O problema é esse, quer dizer, voltar depois de 1 ano e meio e nessa tremenda fogueira, né? Até no Concentração, quando o Pedro Piscinato dava aqui a escalação e o banco, eu perguntei no banco, não tem lateral esquerdo? Não tem. A Ponte não tinha no banco. Tanto é verdade que no intervalo ele tirou. Jean Carlos colocou o Gustavo Almeida, que é zagueiro. Aí, a 28, esse Gustavo Almeida, acho que sentiu, foi de na coletiva, aí que entrou o Júlio. Aí o Júlio foi fazer a lateral direita, o Pacheco a lateral esquerda. Alguma coisa, CH, falar do Jean Carlos? O Marcelo confirmou que ele sentiu a coxa. Gustavo Almeida. Tô falando, né? Exatamente do Gustavo Almeida. Sentiu, por isso que foi sacado. Oi, CH, Jean Carlos, alguma coisa a dizer? Garoto, né? Garoto. 3,5, mas ele não foi bem, não. Eu sigo com você, CH. Rodrigo Souza e Tarek são os volantes. O Tarek jogou o tempo todo. O Rodrigo Souza saiu a 14 do segundo tempo, a entrada do Gustavo Teles. Quem marca mais? Quem sai mais? Quem é o primeiro volante? Quem é o segundo? Pois não. O primeiro volante é o Rodrigo Souza, o segundo é o Tarek, que sai um pouquinho mais, mas nem tanto. Hoje eu gostei do posicionamento em alguns momentos do primeiro tempo. Segundo tempo, Rodrigo Souza, nitidamente cansado, saiu. E a entrada do Teles me agradou. Então, o Rodrigo Souza, 5 pela liderança, e assim vai bastante colher de chá. E o Tarek também no mesmo nível, 5, Edu. Olha, público 4.014, em 2-2, Ponte Noroeste. Tigrão, vamos lá, Rodrigo Souza e o Tarek, os volantes. 5 para ambos. Eu preciso de vocês dois no Cristiano. Primeiro, jogou o tempo todo. Em segundo, ele fez o primeiro gol de empate, a 17 do primeiro tempo, gol de entrada. Jogada do Luquinha, é bem verdade. Mas ele foi o que mais finalizou. Eu tenho aqui Cristiano, a 9, segundo tempo. Expliquem esse lance aqui. Ele cara a cara com o goleiro, tirou do goleiro, finalizou com dificuldade, bateu na trave.
E na coletiva o Marcelo Fernandes disse que foi pênalti, teria que ser pênalti. A 21, o Diego Tavares ajeitou para ele dentro da área. O Cristiano isolou. E teve o lance no finalzinho, nos acréscimos, a 49. O Cristiano também lançado, chutou, não tinha muito ângulo ou pouco ângulo. Goleiro defendeu, não tinha ninguém no rebote. Eu começo com você, CH. Cristiano. Edu, é assim, eu acho que ele é um jogador diferente. Ele é um jogador que... Se o cara não é diferente, ele não faz aquele primeiro gol, mesmo com a facilidade que ele encontrou. Ele bate muito bem na bola, ele é um cara que gela o jogo quando precisa gelar, acelera quando tem que acelerar. Eu concordo com o Marcelo, depois vendo de novo. No momento que ele finta o goleiro no segundo tempo, ele toma um tranco ali, e isso atrapalhou ele de fazer o segundo gol. Aliás, segundo gol ou terceiro? Bom, o de terceiro, qualquer maneira, finalzinho, seria o terceiro. Isso, seria o terceiro. Então, eu acho que ele fez um jogo razoável, né? Mas cansou no segundo tempo, que é o problema de mais da metade do time da Ponte. Portanto, 5,5. 5,5. Deixa eu ver aqui, Tigrão, a idade do Cristiano. Fala o 39, 39. Né? 39. Deixa eu ver aqui. Tá, enquanto eu acho aqui... Não tem. Tem que estar aqui... tem 39. 39. Oi, Tigrão, Cristiano. Achei que fez um bom jogo. Bom jogo. Errou lá uma bola parada aqui, outra ali. Mas um cara intenso para 39 anos. Fez um golaço. Meteu outra na trave. Participou das principais ações ofensivas da Ponte. Por isso que eu defendo mais um jogador no meio de campo. Rodrigo Souza, Tarik. Também o Gustavo Teles e o Cristiano, tirando um dos atacantes. E o que jogou o Diego Tavares? Aí adianta, quem que foi o atacante mais contundente da Ponte? O meia, o Cristiano. Então libera mais o Cristiano. Claro que ele volta, ajuda a iniciar a jogada, mas congestiona mais o meio para sobrecarregar menos a zaga, que tá mal e que é lenta. O Cristiano foi o principal atacante da Ponte. E eu vou dar a mesma nota que dei pro Pacheco. Mesma nota máxima do time da Ponte foi pro Pacheco, na minha avaliação. Cada um pensa de um jeito. 7 também para o Cristiano. Olha o ataque, Vitor Pernambucano, Diego Tavares e Luquinha. Vou fazer no ping-pong com o CH e com o Tigrão. Vitor Pernambucano jogou o tempo todo, CH. Até agora não justificou a contratação. Não gostei. 4. Olha, esse Diego Tavares, só queria dizer o seguinte. É ele que cruza aos 28 do primeiro tempo o Luquinha. O Luquinha se joga, não alcançou. Tava 1-1. Seria o segundo. Depois o Pacheco fez 2-1. Mas o Luquinha se esforçou aqui. O Diego Tavares, ele a 21 do segundo tempo, ele que ajeita dentro da área para o Cristiano, mas ele chutou por cima, isolou. Oi, Tigrão. E jogou o tempo todo? O menino? Não. O Diego Tavares saiu a 37 segundo tempo, quase, né? Diego Tavares hoje, Tigrão. Produção muito baixa, 4. Luquinha. O Luquinha, ele participou do 2 gols. O Luquinha, ele faz o passe final pro Cristiano empatar no primeiro gol. No segundo gol, ele chega a cruzar, até chegar no Pacheco lá, já tinha passado pelo Luquinha também. E o Luquinha teve a chance, essa que eu falei aqui, que ele se joga a 28 do primeiro tempo. Essas e outras, aliás, foi o voto do PP como craque do jogo. O Luquinha, o CH. Gostei, tá crescendo, nota 5. Tá, eu sigo com o CH, 2 em 1. Dos que entraram, Júlio, Gustavo Almeida, Gustavo Teles, Caio Ganga e Pedrinho. Alguma observação e emenda aí com o Marcelo Fernandes? Não, eu gostei mais do Teles, que também teve mais trabalho no jogo, foi mais acionado, teve que trabalhar mais, por isso, de todos que entraram, eu não desgostei de ninguém, mas o Teles para mim foi o melhor. E o Marcelo Fernandes fez mais um trabalho dentro da sua possibilidade, que é bem curta, bem tímida. Então ele fez o que era possível, não, na minha opinião, não cometeu nenhum erro na escalação, nas escolhas. Acho que a estratégia foi... E a estratégia ela fica em segundo plano, na minha opinião, por causa do preparo físico.
Então, às vezes, você precisa ser mais intenso com a característica do adversário, mas não consegue ser intenso porque você não está bem preparado. Então, para mim, o trabalho do Marcelo Fernandes foi bom e a nota dele é 6, Edu. Até segunda. Se Deus quiser. Boa noite a todos. Boa noite. Tá 3-1 pro Palmeiras, a 31 do segundo tempo. Aqui, majestoso, Ponte Noroeste foi 2-2. Os 4 gols no primeiro tempo. Cristiano e Pacheco marcaram os gols da Ponte. Ô Tigrão, dos que entraram, algo a dizer, e pulamos aí e emenda com o Marcelo Fernandes, técnico da Ponte. Nenhum grande destaque. O Gustavo Teles entrou primeiro, né? Guerreiro é muito. Eu acho que o Gustavo Teles, ele vai virar jogador, ele vai virar um cara de destaque aí. Ele tem que corrigir essa questão de ser muito afoito e ele comete muitas faltas. Gostei da entrada do Pedrinho. Pedrinho fez uma bela jogada, driblou 3 jogadores do Noroeste, saindo da esquerda, gol da linha do trem. Vem fazendo aquela fila, mas correndo de lado pro gol, correndo de lateral para lateral, mas driblando para abrir ângulo, para bater. Aí ele se desequilibrou. Poderia ter sido um lance mais perigoso. Gostei do Pedrinho. O Júlio sempre entra bem. Caio Ganga muito tarde, não dá pra gente dizer nada aqui, né? E o menino que se machucou, Gustavo Almeida, claro que viu comprometida a sua atuação, tava fechando bem o setor lá. Ele é zagueiro, tava do lado esquerdo. E ele é destro. Eu tava acompanhando aqui, eu acho que ele comprometeu a sua trajetória no jogo em função da contusão. Quanto ao Marcelo Fernandes, a Ponte está muito próxima do rebaixamento. Eu já disse desde quarta-feira passada, aliás, dessa semana, depois do jogo contra o São Bernardo, que eu não acredito na permanência da Ponte pelo formato do campeonato. Se nós tivéssemos aí pelo menos as 12 rodadas que tínhamos até o ano passado, eu não estaria com essa linha de raciocínio, não. Mas ela se prende aos números, à matemática e ao novo formato de apenas 8 rodadas. Então, caso a Ponte venha a cair, eu acho que é o mais provável, o Marcelo Fernandes vai cair atirando, vai tombar guerreando. Ele é um cara muito competente, muito consciente naquilo que faz e merece toda homenagem por essa fogueira, por essa dificuldade toda, por esse inferno astral que a Ponte vive. E o treinador tem que ficar aí, às vezes, fazendo aquele número circense do equilíbrio do prato chinês. Você sabe qual que é, né, Edu? Sim. Então, fica virando um monte de pratinho em cima da vareta. É. Aí tá caindo um lá na ponta, ele vai correndo lá, gira, equilibra, olha pro meio, o do meio já tá praticamente caindo, ele corre aí da outra ponta, tá assim o Marcelo. Tá assim. Não tá fácil a vida dele. Então, por isso que eu o poupo de qualquer tipo de crítica, mas é função nossa aqui. Eu teria começado o jogo com o Pacheco na esquerda e o Júlio na direita, assim ele não precisaria ter queimado uma alteração técnica e depois mais uma por contusão com a entrada do Gustavo Almeida, que ainda não tinha jogado. Então, tá aí. Acabou do jeito que a gente sugeriu de entrada. E 3 atacantes, para que o atacante mais contundente seja o meia, joga com 4 no meio, 2 atacantes e libera o quarto de meio, que é o jogador que faz a meia, que é o Cristiano, para chegar como ele chegou hoje. E aí não expõe tanto a zaga com 3 jogadores de marcação, Rodrigo Souza, Tarek, e desde o início com o Gustavo Teles, sacrificando um dos atacantes. Ninguém está rendendo, hoje o Luquinha foi bem. Mas Pernambuco e Diego Tavares, não. Tavares um pouquinho melhor do que nas partidas anteriores. Então sacrifica um deles e povoa melhor o meio-campo. Uma tese minha. Não sou treinador. O treinador e o responsável e o cara que é cobrado é ele. Mas é uma observação que é inerente à nossa função aqui quando a gente analisa o trabalho. Independente disso, que é meramente uma sutileza, palpite aqui de quem também gosta de analisar futebol, eu acho que o trabalho dele hoje, na medida do possível e com todas as limitações e dentro das circunstâncias, foi bom e a nota é 6.
Tigrão, então bom domingo, aproveita, amanhã estamos de folga e você volta na segunda-feira no programa, porque acho que na jornada você não está, para Portuguesa e Guarani, né? É isso, por enquanto, né, mantida a escala é o CH que tá dobrando e o Mão de Alface, que hoje folgou. Certo? Entendo. Obrigado. Um abraço pro Gleger, já deve estar melado essa hora. Grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Abraço pra você, viu, Edu? Muito obrigado. Bom domingo também, curta bastante a família. Muito e obrigado, aos amigos da Bandeirantes, um beijo a todos e até a próxima segunda no programa de esportes aqui no Esporte em Debate e também no Nossa Área, onde eu participo de segunda-feira, segunda e sexta. Um abraço a todos e até lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. Esse é o Tigrão, hein? Também semana de derby, se preparando. Eu volto já no Indica Bola e passamos pra rede. Por enquanto, o Palmeiras 3-1 no São Paulo. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Toda Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol! Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Em Dia a Bola na Rádio Bandeirantes, o Paulistão, hein? Quinta rodada, tivemos hoje no 1º de maio, São Bernardo 0, Mirassol 4, com 4 minutos de jogo, Igor Formiga 1-0, a 7 minutos de jogo, Renato Marques 2-0, aí 1 minuto do segundo tempo, Eduardo 3-0 e a 44, Everton Galdino 4-0, Mirassol, São Bernardo, veio aqui, ganhou da Ponte, um trabalho danado deu também. O que aconteceu com o São Bernardo? Majestoso, Ponte 2, Noroeste também 2, tudo no primeiro tempo, Denner 1-0 Noroeste, o Cristiano empata para Ponte, Pacheco a 33 vira Ponte 2-1 e Carão de cabeça a 41 empata 2-2, público 4.014, 96 mil de renda. Na Arena Barueri, agora estamos com, deixa eu ver aqui, 39 segundo tempo. Olha, Palmeiras vence 3-1. Maurício, 1-0. Palmeiras falha do goleiro do São Paulo. Que falha? Bobadilha empatou pro São Paulo. Falha do goleiro do Palmeiras. O goleiro do Palmeiras é o Carlos Miguel, né? E o Rafael, goleiro do São Paulo. O Flaco Lopes, aqui não. Bela cavada, hein? Bela cavada, 30 primeiro tempo, 2-1 Palmeiras. Rafael saiu, deu uma cavada sensacional. E o Kelvin, esse eu não vi o gol. 5 segundo tempo, o Kelvin fez 3-1 pro Palmeiras, tá? Amanhã, 16 horas, vai ser na Neoquímica. O mando é do Santos, mas o jogo é na Neoquímica. Santos e Bragantino, 17 horas, Capivariano e Primavera. 18h30, Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão. 20h30, para concorrer com o fantástico Velo Clube Corinthians. E na segunda-feira, 20 horas, Exótico, Portuguesa e Guarani. Ó, coisa tá feia pros clubes da capital, hein? Palmeiras, com essa vitória, vai dormir na liderança, porque o Bragantino joga amanhã. Palmeiras tem 12, Bragantino em segundo tem 10, Novo Horizontino terceiro com 9, em quarto Mirassol 7, em quinto São Bernardo 7, em sexto Capivariano 7, em sétima Portuguesa 6, em oitavo Corinthians 5, em nono Santos com 5, em décimo Guarani 5, em 11º Botafogo 5, em 12º Primavera 4, em 13º Velo Clube 4, em 14º São Paulo com 4. Penúltimo Noroeste 4, em último 16º a Ponte 1 ponto, 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate.
Olha, o São Paulo só não tá na zona do rebaixamento porque o Noroeste não ganhou nenhuma, né? Empatou 5 jogos. Ele empatou 4 jogos, né? E perdeu 1, por isso você tem 4 pontos. Não ganhou ainda, 4 pontos de 4 empates. Bom, gente, é o seguinte, são 8 que se classificam. O primeiro, depois de terminada a 8ª rodada, tem as quartas de final, jogo único, semifinal, jogo único e a final 2 jogos. É assim, o primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º. Hoje o Palmeiras pegaria o Corinthians, quem diria, hein? Corinthians 8º. Palmeiras e Corinthians, mando do Palmeiras, porque é a melhor campanha. O Bragantino pegaria a Portuguesa, jogo em Bragança. Novo Horizontino pega o Capivariano, seria em Novo Horizonte. E o São Bernardo pegaria o Mirassol, o jogo seria em Mirassol. Deixa eu dar uma corrida aqui. No Paulista da Série A2. Aliás, amanhã, amanhã, 11 horas, a final da Copa São Paulo, hein? 11 horas, no aniversário de São Paulo. Amanhã é São Paulo e Cruzeiro no simpático, romântico e reformado Pacaembu. Na Série A2, nós tivemos muitos jogos hoje, apenas uma partida em andamento, que é São José e Monte Azul. Começou 19h30, tá 1-0 pro São José. Olha, tivemos hoje na Série A2, Taubaté 1, Ferroviária 2, Inter de Limeira 0, Santo André 1, Água Santa 3, Sertãozinho 1, Votuporanguense 0, Linense 0, 15 de Piracicaba 1, Osasco também 1. O Quinzão é 13º, num campeonato tem 16. Ih, Boris, hein? Grêmio Prudente 1, Juventus 2. E repita em andamento, São José 1, Monte Azul 0. Amanhã, 18 horas, Ituano e São Bento. Olha, nós vamos ter então, são 16 clubes, vai ter 15 rodadas, turno único, 8 se classificam. Depois vai ter 2 grupos de 4. Turno e retorno no mesmo grupo, 2 se classificam de cada. Aí, na semifinal, que vamos conhecer quem sobe pro Paulistão. 2 vão subir. Ferroviária líder 11, Água Santa tem 10, Juventus terceiro 10, em quarto Ituano com 4, Ituano com 8, em quinto Monte Azul com 8, em sexto Votuporanguense com 8, em sétimo Linense com 7, oitavo São José com 7, em nono Santo André 7, décimo Osasco 7, 11º Sertãozinho com 6, 12º Inter de Limeira, que é isso? 5, em 13º 15 com 5, 14º Grêmio Prudente com 3, e cairiam hoje para a Série A3, Taubaté com 3, o São Bento com nenhum. Mais uma derrota? Cadê o São Bento aqui? São Bento. Pô, eu falei o São Bento aqui, cadê o São Bento? Linense. Caramba. Cadê o São Bento aqui? Taubaté, Inter, Santo André, Água Santa, Sertãozinho, Votuporanguense, Linense, 15 Osasco, Grêmio Prudente. O São Bento joga amanhã. Joga amanhã com o Ituano. Se vencer, vai estar com menos 7 de saldo. Ele pode vencer, mas aí... se ele vencer, ele ficaria com uma vitória. E o Taubaté não tem nenhuma. Se o São Bento vencer amanhã, mas nem tu, né? Mas se vencer, ele passa a lanterna para o Taubaté. O Grêmio Prudente, ele ultrapassa o Grêmio Prudente, também não venceu, né? Tá com 3 pontos. Exatamente. O São Bento, se vencer, ele ultrapassa o Taubaté e o Grêmio Prudente. Ele sai do Z4. Olha, começou a Série A3. Também tem 16 equipes. Ontem, 15 de Jaú 0, União São João 1 e Paulista 2, Itapirense também 2. Um dos gols do Paulista foi do Camilo, que jogou na Ponte, no Mirassol. O Camilo está no Paulista de Jundiaí. E o goleiro do Paulista chama-se Lee Winston. Lee Winston, é mole? Os jogos de hoje na Série A3. Suzano 0, Desportivo Brasil 1, Rio Preto 2, Rio Branco também 2. Esporte Clube São Bernardo 1, Marília também 1. União Agrícola Barbarense 0, Rio Claro também 0. E em andamento Bandeirante Português Santista, que está 1-1. Amanhã 10 horas tem Francana e Catando vence. O técnico do União São João é o Danilo Sacramento, que jogou na Ponte, depois de muito tempo jogou no Guarani. Foi vice-campeão 2012, meia, Danilo Sacramento.
Olha, pelo Brasil, no Carioca, 21 horas tem Botafogo e Bangu. Amanhã tem Fluminense e Flamengo às 18 horas. 20h30, Boa Vista e Vasco. No Gauchão, amanhã, destaque para 20 horas, Inter e Grêmio, mais um Grenal. Lá em Goiás, em andamento, Anapolina 0, Goiás 1. E amanhã tem o clássico Vila Nova e o Atlético Goianiense. No Campeonato Mineiro, 20h30, tem Uberlândia e América do Alberto Valentim. Amanhã, 18 horas, Arena MRV, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Hoje tivemos também Norte 5, Pouso Alegre 2. Esse Norte subiu ano passado para a primeira divisão aí do Mineiro. Lá que tá jogando o meia Serginho, que estava na Ponte, e o Bruno Lopes, essa semana também foi para o Norte. No Paraná, tivemos como destaque Atlético Paranaense 4, Galo Maringá 1, Cascavel 1, Coritiba também 1, Londrina 0, Cianorte 0. E no Pernambucano, Sport 3, Acadêmica Vitória 0, Sport, o técnico Roger. Aquele que foi atacante da Ponte para a Super Guarani em 2010, que estava no Londrina como técnico e que perdeu a final para a Ponte aí. E amanhã, 18 horas, tem Santa Cruz e Náutico. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Opa, final do apito final. Deixa eu ver aqui. Olha, 47. Vamos pegar aí o finalzinho de Palmeiras 3-1 no São Paulo, tá? Muito obrigado à nossa equipe técnica. Obrigado ao Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi, meu amigo, meu irmão aqui no estúdio. Obrigado, Elton. E Gilberto Silva esteve no Majestoso. Ponte 2, Noroeste também 2. O Batista narrou. Tigrão e CH no comentários e Pedro Piscinato nas reportagens. Você no YouTube, muito obrigado. Hoje não tivemos ganhador, ninguém acertou o bolão, hein? Ninguém acertou o bolão, participe, será amplamente divulgado. Vem aí, pode depois votar na partida lá, colocar seu palpite em português e Guarani. E a partir de terça-feira, o palpitão à sua disposição para o Derby Campineiro, que é sábado que vem. Gente, um grande abraço, muito obrigado. Você no FM 85,7 em faixa estendida também, muito obrigado. Nos diversos aplicativos, a gente volta segunda com Português e Guarani. Na segunda eu volto, se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260,